Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 19 horas mais 32 minutos. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos, FM 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Um abraço pra você ligado, conectado com a gente neste domingão, 26 de janeiro de 2025, 19 horas mais 33 minutos. É o que marca o relógio do homem em Brasília. Virou reloginho aqui em Campinas. E daqui a pouquinho você acompanha em todas as suas emoções a quarta rodada do Campeonato Paulista 2025. Guarani, Noroeste, Guarani. É o Bugrão em busca da sua segunda vitória. Na rodada passada perdeu para o São Paulo, mas vendeu derrota caro jogando lá no estádio do Morumbi. E o Noroeste, que tem um dia a menos de descanso. Rapaziada, jogou aí contra a equipe do Botafogo no jogo que começou num dia e terminou no outro. Rapaz, Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentaram no último dia 24, né? Na última... O jogo era quinta-feira, né? O jogo era no dia 25. Todavia, entretanto, em decorrência de fortes chuvas que atingiram, né, o Alfredo de Castilho em Bauru, o jogo passou para sexta-feira, empatou 0-0 o Noroeste, que venceu o Velo Clube na estreia, empatou com o Palmeiras, vem de 2 empates, tá invicto ainda no Campeonato Paulista de 2025, mas hoje vai enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro. Promessa de bom público lá no Brinco de Ouro, apesar da chuva e também por conta das boas apresentações que o Guarani vem fazendo. Venceu o time do Botafogo de Ribeirão Preto na estreia por 2-0 e vem de 2 empates. Vem de empate contra a Inter de Limeira e a derrota para o São Paulo pelo placar de 1-0. Mas hoje é dia do Guarani garantir aí a sua segunda vitória no Campeonato Paulista. Jornada Futebol Interior, sempre no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas. Ou peça pelo WhatsApp 997883821. 997883821. 37442121 também é o telefone para você ligar pra galera do Dadá pedir aquela pizza no domingão, aquela metade frango, metade lombo, sensacional. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a prêmios toda semana e ainda contribui com o Hospital do Amor. Faz aí o seu ato de solidariedade ajudando quem mais precisa. Futebol Interior, 19989893526. 19989893526. Está aqui embaixo na tela para você. Chama no zap e faça um ótimo negócio.
Futebol Interior com a direção executiva de Elcio Paiola. Direção comercial agora dele, hein? O Paiolinha. Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo, equipe mais técnica do Brasil, ele, Felipe Samurai Marques. Ele que tá com visual novo para 2025, vou chamar ele agora de Felipe Roqueiro Marques. Espetáculo, nosso querido Felipe Marques. Lá na Rádio Valinhos FM 87.9, o presidente Wagner Faneco. Se espirrar saúde, presidente. Equipe técnica mais técnica do Brasil, da Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Abraçando. Hoje vai ter convidado. Aliás, o nosso convidado já está aguardando. Daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco vai ser o tempo do intervalo. Nosso comentarista hoje, o Daniel Rinaldi, vai estar com a gente. Quem está conosco aqui, o Devanir Bissoli, lá em Barueri também. O Elísio Júnior, lá em Paranaguá, no Paraná. Pablo Loscalzo também com a gente. Grande Pablinho. O Marcelino Fernandes também já com a gente aqui nos canais Futebol Interior, o Marcelo Borges. Boa noite, melhor equipe de transmissão. Abraço, Albert Cavalcante, Lucas de Souza. Um bom jogo, sempre prestigiando a melhor transmissão lá em Chapecó. Tá feliz da vida aí com a sua Chapecoense, o nosso querido Marcelo Borges. Daqui a pouquinho a bola rolando para Guarani e Noroeste, Noroeste e Guarani. E agora às 19 horas mais 36 minutos, eu chamo o meu repórter, eu aciono aquele que foi eleito o melhor locutor de Valinhos, Vinhedo e adjacências em 2023. Felipe Marques, o meu comentarista / repórter de hoje. Albert Cavalcante. Sensacional, Albert Cavalcante, trazendo os primeiros e principais destaques dele. Do bravo Bugre Guerreiro, como é que vai o Guarani pra esse jogo, Albert? Uma ótima noite pra você. Hoje é dia de Bugrão no Brinco, Albert. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Boa noite, Lucas de Souza. Calma aí, refaz. Em nome do Pai, do Filho e de Nossa Senhora do Brinco. Do Brinco de Ouro da Princesa. Amém. Boa noite, nosso querido, nosso narrador oficial do Guarani, o Lucas de Souza. Ao nosso querido Felipe Marques, aí de cabelos, né, novos ali, de roupas novas. O Felipão é sensacional. E a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior, você que está em todas as plataformas, né? Aí você está no YouTube, também pelos rádios net, todas as plataformas. Esqueceu de ligar o ar, agora está suando do meu lado. Toque, eu vou te ajudar, meu amigo. É isso mesmo, o Guarani que vem na 4ª rodada em busca da sua 2ª vitória no Campeonato Paulista. O Guarani que foi derrotado na última rodada pela boa equipe do São Paulo. Por 1-0, mas como disse o Lucas de Souza, foi uma derrota, foi vendida cara. Mas só lembrando que nesse Campeonato Paulista o importante é a pontuação. Ou seja, o Guarani precisa nesse campeonato nada mais nada menos que 12 pontos. Ou agora 3 vitórias. E o Guarani busca, né, sobre a batuta do seu torcedor, a vitória. Dito isso, o técnico Maurício Souza, que na última partida teve alguns problemas, né? Um deles, né, que durante a semana nós acabamos aí descobrindo que o Caio Melo, o volante, bom volante do Guarani, está fora da partida de hoje, sentiu a panturrilha e está fora. E fica a dúvida sobre Anderson Leite, que também não figura nem nos bancários. E também a relação do Natan. O Natan que tomou uma entrada no meio-campo no começo da partida e acabou ali, né, jogando entre aspas um sacrifício. Havia essa dúvida e o Natan, ele está de volta. Dito isso, o técnico Maurício Souza definiu e escalou o Guarani para a partida de hoje. No pique do rádio, Albert Cavalcante, para toda a galera ligada e conectada com a gente nos canais Futebol Interior no YouTube e também na Rádio Valinhos 87.9, a escalação do bravo Bugre Guerreiro. O Guarani do técnico Maurício Souza vem definido, escalado com Gabriel Mesquita, Lucas Justin e Rafael. Lucas Rafael é o zagueiro que veio do Bragantino, jogou a Série A de 2024, zagueiro de 26 anos. Nós que estávamos aí procurando informações, pra você ter uma ideia, nem o Alan Santos foi ainda inscrito para o Campeonato Paulista. Ele que sofreu, na pré-temporada, sofreu uma lesão, né? E, obviamente, o Departamento Médico Guarani, ninguém fala nada, né? Nós somos obrigados a, né, por meios e fundos, etc., a procurar, né, sobre as informações do próprio Guarani, né? Porque ninguém informa, né? A turma vende mando de campo, depois desvende, depois quer jogar de novo, aí vai tomar um processo, e aí vai. Tem que ficar procurando, sempre naquela famosa transparência.
Emerson Natan está de volta, graças a Deus, e Matheus Sarará, que está no lugar do Caio Melo, que acabou sentindo a panturrilha na última partida. O Isaac, que ficou no banco de reservas, né, entrou no decorrer da partida, é o capitão camisa número 10. E os homens de frente, Matheus Regis, graças a Deus, ficou de fora na última partida, está apto, está entre os 11 selecionáveis do técnico Maurício Souza. João Vitor do Rabisco, esse jogou muito, hein? Esse jogou muito, isso aí foi pra cima. Um dos principais jogadores do Guarani contra São Paulo. Ele e né? o Caio Melo, parabéns. Só faltou a famosa, né? Foi muita afobação, né? Graças a Deus, aí o jogo aí vai ter, né? A nova chance. E o João Marcelo, o atacante, camisa 9, o menino da base. João Marcelo, camisa número 9, repeteco do Bugrão. Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael e Lucas Rafael. Mais uma estreia do Guarani. O Emerson, Natan, Matheus Sarará, o Isaac, Matheus Regis, João Vitor e João Marcelo. E só lembrando, o último destaque, Denis Júnior, também o atacante, né? Que o Guarani tanto buscava, o camisa número 9, né? Que seria um 9, né? Hoje ele está a camisa 19, mas que veio do Vila Nova, né? Tem uma certa rodagem. Ele também está figurando no banco de reservas, de Souza. Muito bem, as primeiras e principais informações do Guarani já definido, escalado, e do outro lado, a equipe do Noroeste de Bauru, que vem invicta no Campeonato Paulista aí, Albertinho. Exatamente, né? O Norusca, o atual líder do Grupo C com 5 pontos. São Paulo ainda vai jogar, né? Começou agora, né? Foi adiado meia hora, Começou às 19h10 o jogo. Exatamente. Em decorrência das chuvas lá em São Paulo. Exatamente, se fosse assim, festa também. Também nós vimos também o jogo Botafogo e São Bernardo. E São Bernardo também, chuvas, Muita né? chuva. Muitas chuvas. Vamos ver se tomara que tenha a partida, né? Mas tudo bem. Mas a princípio o técnico Paulo Comelli deve manter o time que empatou com o Palmeiras e o Botafogo. Apesar da possibilidade de haver mudanças, já que ele disse em entrevista coletiva após o duelo contra o Pantera que repensará a escalação por conta do desgaste físico. Esse que também o Guarani vem sofrendo. 4 rodadas, né? O Guarani já perdeu muitos jogadores aí. O zagueiro já perdeu o Alan Santos, né? Que nem figurou, mas nem inscrito ele foi. Agora também o Caio Melo. Então assim, né? E o Titi também está fora da partida por conta da expulsão infantil que teve na partida contra o São Paulo. Então o campeonato vai rolando, as equipes vão sofrendo. E o técnico Paulo Comelli do Noroeste não sabe se ele poderá contar com o zagueiro Luizão, que ainda ele segue se recuperando de uma lesão na primeira rodada, viu, Lucas de Souza? E você repara, vai aparecer embaixo da minha tela aqui um novo integrante da nossa equipe, uma pessoa sensacional, que hoje também abrilhanta a nossa transmissão, ele, Daniel Rinaldi, com o seu belo manto do Guarani. Esse é 2022, Albert, essa camisa? Ah, essa é 2022, essa né? é tão cobiçada, viu? Daniel, época de Daniel Paulista? É, 2022, né? É Daniel Paulista. Essa camisa do Guarani é fantástica. É verdade. Daniel, vou pedir uma gentileza pra você, ver se você consegue mostrar essa faixa no peito, aí na parte... Isso! Olha essa faixa, sensacional! Daniel Rinaldi, que prazer te receber aqui, uma ótima noite. Você que hoje vai ser o nosso comentarista aqui da nossa transmissão, nosso comentarista especial. Sua expectativa para esse jogo, o Guarani fazendo seu segundo jogo em casa contra o Noroeste, que vem invicto na competição. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo, Daniel. Eu acho que tá desligado. Ligar o botãozinho aí. Ah, agora foi. Agora vai. Agora sim, hein? Quem sabe faz ao vivo. Vai lá, Daniel Rinaldi. Agora sim, está valendo. É isso aí. Boa noite, queridos amigos aí do Futebol Interior. Prazer mais uma vez fazer parte dessa bancada. Estivemos aqui em 2020, depois 2021. E a convite aí do meu grande amigo Arthur Eugênio, retornamos no ano agora de 25. E espero aí estar com vocês na transmissão do Bugrão desse ano todo. Que legal, Obrigado, Lucas, pelo convite. Albert, já trabalhamos em outra jornada juntos. Prazer revê-lo. Sério? Pois é. Que ano a gente trabalhou? Foi 20 e 21 aqui. Verdade? Pois é. Que legal, velho. É bom saber. A correria é tão grande, nem ele não, tá lembrando de mas você, Daniel. prazer é todo nosso. Que bom, verdade. Era Gustavo na narração, você nas reportagens e eu no comentário com o Thiago. Nossa. Thiago Bombado Barbosa, inclusive. Mas é o Thiago Caetano. É o deficiente visual. É o Thiago Caetano. O Thiago Caetano, sensacional também. 2020. Sensacional. Nossa, você tá falando 2020 agora, Felipe Marques. 2020, então, foi ontem. Pois é. Foi ontem. Boa. Assim, prazer todo nosso, então. O tempo urge, né? O tempo voa, como diria um
antigo professor. A expectativa para Guarani e Noroeste é a melhor possível. O Guarani vem de um bom empate, né, contra a Inter em Limeira, bom resultado, porém um mau futebol. E depois um futebol um pouco melhor contra o São Paulo, embora veio a derrota. E vejo que o Maurício está melhorando o time, está buscando aí o entrosamento necessário com o passar das rodadas. A vitória hoje é imprescindível, primeiro para atingir o objetivo, que é permanência, né, na Série A1, é um campeonato curto, 12 jogos aí, precisa de 12 pontos no mínimo. Então a vitória hoje é fundamental, primeiro para alcançar esse primeiro objetivo e depois buscar uma classificação. O resultado ontem do Velo ajudou, então o Guarani tem plenas condições aí de pelo menos ficar em segundo colocado. Então precisamos ganhar hoje. Noroeste vem bem, depois de 15 anos aí, né, sem ter Guarani e Noroeste. Ele teve 2 empates em casa, um jogo conturbado contra o Botafogo, né? Que teve uma continuação, mas isso não atrapalha, né, o Noroeste. Se fosse o Botafogo que teve que viajar, Bauru, Ribeirão, mas para o Noroeste não. Então estão descansados, tem que tomar muito cuidado. O Carlão é um centroavante de área, muita qualidade, de presença. 2 gols no campeonato, fez gol contra o Palmeiras. Artilheiro da Série C no passado, né? Ajudou a Ferroviária a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Realmente é um jogador diferente, o Carlão. E vimos mais uma vez que Maurício mexe no time. Esperamos aí uma boa transição entre o meio-campo e um ataque. Creio que ele conseguiu acertar a cozinha, começando pela defesa, deu uma estabilidade. Agora precisa melhorar a transição do meio-ataque, que o ataque ainda deixa a desejar. Talvez seja o principal setor, né, Daniel, que o Guarani precise reforçar. Ele pediu um zagueiro, né, um jogador de meio de campo para ajudar na armação. Acho que se o Isaac entrar em forma, é o cara para ser o nosso armador, mas o ataque ainda deixa a desejar. O João Marcelo ganha mais uma oportunidade, o menino da base foi bem na copinha, mas eu vim até falando em off aqui com o Albert. Jogar a competição sub-20 é uma coisa, você vem pro profissional, o cenário é totalmente outro, né? Exatamente. São situações diferentes, tem que prestigiar a base. A base do Guarani sempre foi forte, ainda mais a 9, né? Sem Temos dúvida. aí grandes 9 Amoroso, ao longo meu Deus do céu, da trajetória. Careca. Então ele está tendo oportunidade num campeonato difícil, extremamente competitivo. Ele vai receber aí umas pancadas, que isso faz parte, Faz né? parte. Da brutalidade, ainda mais times do interior. Eles vêm aqui no Noroeste, provavelmente vêm fechado, esperando aí a oportunidade no contra-ataque. 3 Aquela zagueiros, famosa né? bola 3 perdida. zagueiros, jogam 3 zagueiros. Então é necessário ter paciência, é necessário muita movimentação aí do rapaz. Centroavante hoje, ele não joga mais esperando uma bola. Isso foi aí década de 90, início dos anos 2000. Então ele tem que ter uma boa movimentação e esperamos aí que o Isaac possa ajudar. O Isaac ficou no banco, começou no banco, né, no jogo contra o São Paulo. Agora esperamos que o Maurício tenha feito um posicionamento melhor, principalmente aí no quadrado de meio de campo. Joga com 3 atacantes, mas a gente sabe que tem essas variações, ainda mais com 3 zagueiros. Então a expectativa é boa, mas é um jogo duro, muito difícil para o Guarani, até mais contra o São Paulo. Jogo complicado, jogo em casa contra uma equipe que promete vir fechada e vem embalada no Campeonato Paulista. Abraçando aqui o Marcelino Fernandes, falando aqui do meu papai, esteve internado, graças a Deus já está em casa. Valeu, Marcelino, tamo juntasso. Ele complementa dizendo, hoje a televisão no mudo e ouvindo a narração e os comentários do futebol interior. Família JU, boa transmissão e que traga uma grande vitória. José Maduro dizendo, né, da dificuldade dos times de Campinas. Ontem a Ponte Preta empatou com a Inter de Limeira por 1-1. O Carlos Lemos Matosinho tá sempre aqui com a gente. Vou fazer o seguinte, rápida pausa, a gente volta com o Dr. Arthur Eugênio Matias, mais comentários do nosso querido Daniel Rinaldi, Albert Cavalcante trazendo mais informações e, claro, logo mais, tudo que de melhor acontecer entre Guarani e Noroeste aqui nos canais Futebol Interior, juntamente à Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta no nosso pré-jogo especial aqui dos canais Futebol Interior. Hoje com a presença dele, Daniel Rinaldi, abrilhantando aqui a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E agora chegou a vez do Dr. Arthur Eugênio, nosso diretor-geral, falar aqui, participar da nossa jornada. Mas antes, Daniel Rinaldi, a gente vai falando em off há pouco, né? Vamos falar de um personagem importante para a história do futebol de Campinas, né? E também importante até para a capital, né? O Tobias, que é o nosso personagem de hoje, era o goleiro do Corinthians em 1977, né? Pouco depois de ter passado pelo Guarani. Mas há quem diga que o Tobias é o maior goleiro da história do Guarani. Você nos relatou que acompanha o Guarani desde 83, viu tantas gerações espetaculares do Guarani, acompanhou... Talvez não aquele timaço do Guarani de 78, mas depois viu, né? Surgirem aí Amoroso, Luizão, Djalminha, né? Mas o que fala do Tobias? É mais ou menos por aí? Você concorda com o Dr. Arthur Eugênio Matias que Tobias é um dos grandes nomes da meta da história do Guarani? Dr. Arthur é uma enciclopédia do Guarani. Espetacular. Temos aí altas resenhas sobre o Guarani do presente e principalmente a do passado, que é o que mais nos vem na memória à tona agora. Eu não vi jogar, apenas relatos do meu pai, falou muito do Tobias, e vi jogar um pouco o final de carreira. Eu vi os jogos de 77 contra o rival, inclusive ele tomou um golaço de falta de Dicá no segundo jogo da final. Mas o Dicá era difícil também, né? Pegar gol do homem era complicado. Dicá era diferenciado, né? Só fazendo um parênteses, Dicá perdeu 3 derbys de 32 que disputou, e todos que perdeu era sobre o Guarani, o comando de Carlos Alberto Silva. Incrível. Grande mestre Carlos Alberto Silva. Mas realmente não vi jogar o Tobias. Mas há relatos de bugrinos aí mais longevos que realmente foi um dos melhores arqueiros. Até mesmo melhor que Neneca, campeão brasileiro aí em 78. O que vale mesmo, né, na memória do torcedor, né? Obviamente, né, performou muito bem no Guarani, mas o que vale mesmo é erguer a taça, né? Então, alguns jogadores até mesmo se eu fizesse parte daquele time de 78, possivelmente eu ia ser muito lembrado. Sem dúvida. Né? Mas é aquela, né? O Tobias é o Tobias e o resto corre atrás. Né, a gente tá falando do Campeonato Brasileiro de 78, a gente não para pra pensar, mas o Guarani é o único time do interior do Brasil a ganhar um Campeonato Brasileiro. Hoje é praticamente impensável, né? Impossível não vou dizer, porque no futebol tudo é possível. Recentemente tivemos o Leicester lá na Inglaterra ganhando a Premier League. É só o campeonato mais difícil do mundo. Se não fosse Aragato, eram dois, né? Eram dois campeonatos brasileiros. O de 86 até hoje ficou marcado. Mas o peso da conquista, né, do Guarani de 78
que a gente sempre carinhosamente relembra aqui nos canais Futebol Interior. Mas vamos lá com o Arthur Eugênio, falando da história da carreira de Tobias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Vamos falar aqui no Futebol Interior do ex-goleiro João Marcos, um goleiro que jogou em várias equipes de expressão e chegou até mesmo à seleção brasileira. João Marcos, infelizmente, faleceu em 2020. No dia 2 de abril, aniversário do Guarani, foi o falecimento de João Marcos aos 66 anos. Ele morava em Botucatu. João Marcos Coelho da Silva nasceu também em Botucatu, no dia 1º de junho de 1953. Aqui no Futebol Interior, eu vou lembrar da carreira, da história de João Marcos no futebol brasileiro. Vou apresentar também fotos interessantíssimas. Logo de cara, eu vou reproduzir um vídeo do lançamento do livro sobre a história de João Marcos, que eu apresentei na Rede Família. Mostrar a você, de todo o Brasil que acompanha futebol, esse goleiro aqui jogou com o Zenon. Primeiro gol que o Zenon fez no Guarani, o goleiro do Guarani era João Marcos, a maior de todas as defesas. A história de vida do ex-goleiro João Marcos, dentro e fora do futebol, escrito por Eric Facioli. É muito bacana esse livro. João Marcos jogou na seleção brasileira, jogou no Palmeiras, no Grêmio, Noroeste de Bauru, São Bento de Sorocaba, América de Rio Preto. Jogou também, foi revelado pelo Guarani de Campinas, teve uma passagem novinho pela Caldense. Isso, no final de carreira, jogou no Grêmio Novo Horizontino. É muito bacana esse livro. Eu recomendo esse livro do João Marcos. Interessantíssimo esse livro. O João Marcos, depois que ele parou, ele entrou na bebida. E ele dá um depoimento, um testemunho muito bacana aqui nesse livro. Eu que vi o João Marcos jogar, gostei muito desse livro, que é um livro que eu recomendo. Esse livro que você viu a apresentação que eu fiz há 5 anos atrás na Rede Família, junto com o Guina Paiva e com o craque Zenon, é um livro interessante. Eu aprendi, eu gosto de história, eu aprendi muita coisa da carreira do João Marcos, como, por exemplo, que ele foi emprestado para a Caldense ainda jovem, com 17, 18 anos, jogando no Guarani. O João Marcos já havia encerrado a carreira, ele tinha uma fazenda próximo a Novo Horizonte e em 1986 o Novo Horizontino disputaria pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Paulista na primeira divisão. E João Marcos foi escolhido para jogar pelo Novo Horizontino. Voltou, fez 3 jogos. O último jogo do João Marcos, dia 9 de março de 1986. E o Novo Horizontino perdeu de 4-2 para o 15 de Jaú em Novo Horizonte. E o João Marcos resolveu encerrar a carreira. Ele já estava sofrendo uma contusão no joelho. Vamos contar um pouco mais da carreira do João Marcos, com fotos históricas. O João Marcos começou e muito bem no Guarani. João Marcos surgiu no início dos anos 70 como o sucessor do Tobias, mas no Guarani ele não foi tão bem. Olha esta imagem do Guarani, em 1973. Vamos identificar os jogadores desta foto? Em pé, o Wilson Campos, João Marcos, Amaral, Moacir, Flamarion e Bezerra. O dirigente é o Garbellini. Agachados, Jader, Lola, Washington, Alfredo e Mingo. Um timaço do Guarani. Depois do Guarani, o João Marcos foi para o América de Rio Preto, São Bento de Sorocaba, até chegar no Noroeste. No Noroeste, ele foi muito bem e chamou a atenção do Palmeiras, para onde acabou sendo contratado. Você viu aí foto do João Marcos do São Bento, no América, e esta do Noroeste. Nós vamos identificar os jogadores. Exatamente no Noroeste de Bauru, onde o João Marcos acabou estabilizando na carreira, passando a ser um goleiro respeitado no futebol brasileiro. Estamos vendo na foto, em pé, Mauricinho, Edinaldo, que jogou no Guarani, Marco Antônio Machado, que virou treinador, Beto, que também jogou no Guarani, foi lateral esquerdo, Jorge Fernandes e João Marcos, agachados. Por isso que essa foto era importante. Jorge Maravilha, Jairzinho, o furacão da Copa,
João Carlos, Amadeu e Baroninho, que jogou no Palmeiras e no Flamengo. Do Noroeste, João Marcos acabou indo para o Palmeiras e fez cerca de 100 partidas como titular da camisa 1 palmeirense. Em 1981, João Marcos foi importante, teve uma atuação destacada num time do Palmeiras que não era lá grande coisa. Olhe a foto aí no seu vídeo. Em pé, Benazzi, Wagner Benazzi, treinador de prestígio, Vitor Hugo, Jaime Boni, Marquinhos de Uberaba, que faleceu no ano passado, Darinta e João Marcos. Agachados, Osni, Paulinho Massariol, Senna, Célio e Baroninho de novo, João Marcos e Baroninho. Depois do Palmeiras, João Marcos esteve no Grêmio. O Palmeiras retomou a contratação do Leão. Leão tinha sido campeão no Corinthians. O Palmeiras o contratou em 1984 e, sem espaço no Palmeiras, João Marcos foi para o Grêmio. E no Grêmio chegou à seleção brasileira. Olha que interessante. Olha a foto do João Marcos na seleção brasileira em 1984. João Marcos também teve outras passagens ótimas no Grêmio e, como eu disse, encerrou a carreira no Novo Horizontino. Para finalizar, uma foto bonita do João Marcos. 3 goleiros do Guarani. Infelizmente, os 3 falecidos na década de 70. Bessa, João Marcos e Sidney Poli. Aqui no Futebol Interior, contamos a história, a carreira do goleiro João Marcos. Só aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Daí, doutor Arthur Eugênio Matias, a nossa enciclopédia da bola, trazendo aí a história de um dos personagens mais importantes da história aí do futebol do interior e também do Brasil. Albert Cavalcante, mais alguma informação de Guarani e Noroeste? Mais um destaque antes da gente puxar mais um intervalo. Pois é, né, Lucas de Souza, né? O Guarani também flertou com o jogador Júnior Fialho. Você conhece ele, Júnior Fialho? Júnior Fialho, é atacante, né? Isso, ele estava né, ele rescindiu o contrato dele. Né, ex-Grêmio Prudente, Sim. né, o Gavião da Carcará. É. Porém, entretanto, estava tudo certo. Até alguns portais estavam, né, aí dizendo que estava certa a contratação. Mas esqueceram do detalhe. Um pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe, né? Como ele já disputou partidas pela 2, ele não pode ser inscrito no Campeonato Paulista, Lucas de Souza. Exatamente. Ou seja, se a contratação estava, né, em processo, esquece. Não está mais. Não está mais. Né? É isso que dá, né? A gente bate aí nessa tecla, né? O resumo do Guarani Futebol Clube, né, dos últimos anos, principalmente no ano passado, em 2024, né, o que aconteceu, né, lá dentro, né, dentro das salas, no queijo do Guarani, né, reverberou para dentro de campo. Mas parece que o Guarani, todos os anos, eles continuam sempre a se superar. E essa foi mais uma. E agora, obviamente, como não foi nada dito oficialmente, obviamente eles negam a contratação. E tá mais do que certo. Mas fica aquela dúvida, como tantas informações assim sigilosas, né, saem dentro do brinco de ouro da princesa e caem na imprensa assim com uma facilidade imensa, Lucas. Inclusive, uma das contratações do Guarani, um taxista foi e acabou revelando, Exatamente, que é o Luiz Miguel. Exato. Né? Pegou ele no aeroporto, ligou na rede, né? Foi na Central, né? Ou foi na Bandeirantes? Na Bandeirantes, né? Na Bandeirantes, mandar um abraço pra galera da Bandeirantes e ali, né? Ele deu um furo. Todos os repórteres aí procurando informações. Do nada apareceu, mas é isso, né? Faz parte do negócio. E aí o Guarani, né? Ele precisa se profissionalizar, né? Em todas as partes. Precisa fazer recuperação judicial não só fora, né, de campo, mas dentro de campo também, porque senão depois acaba virando aí nessa comédia na boca dos amigos. Pois é. Daniel, e recentemente, falando ainda sobre polêmica, né, tivemos a situação da transferência do mando de campo, né, desse jogo contra o Palmeiras. Tava praticamente tudo certo, inclusive tudo pago aí. De última hora, a diretoria do Guarani resolveu voltar atrás. O Guarani agora vai ter que pagar uma bolada, 3 milhões, né, Albert?
Parece aí, falando em 5 milhões. 5 milhões, aí, né? Vai, cada hora ganhou 800, pegou, né? 800 mil, né? No final de novembro. Sim, um adiantamento, né? Adiantamento, né? E aí, com a quebra de contrato, né? Vai pra 5. Então, o gato saiu bem caro. Hein? Então, e a gente percebe que ano após ano, né? Apesar da diretoria tentar fazer algo para acertar, no fim das contas, os velhos problemas voltam, o time dá um passo à frente em busca de um objetivo maior, que foi a questão da recuperação judicial, um processo difícil. O Guarani conseguiu, tenta pagar as suas contas, pagar os seus credores, mas ao mesmo tempo algumas situações dentro do departamento de futebol estão decepcionando e decepcionando muito. Agora a questão do Júnior Fialho também. Inclusive aconteceu até com o Corinthians, né? Quando ia contratar o Márcio Zanardi após a saída do Cuca. Márcio Zanardi já havia treinado o São Bernardo, a contratação não pôde acontecer. São situações que já não cabem mais no futebol dentro dessa modernidade de gestão, né? Exatamente. E hoje vivemos num mundo tecnológico. As informações, elas são instantâneas. No final dos anos 80, 90, era até compreensível uma situação dessa. Mas hoje não. E olha que nessa época nós tínhamos um pouco de seriedade na diretoria do Guarani. O Beto Zini trouxe o Toninho da Portuguesa em 90, que todo mundo queria. Ele veio fazer um meio de campo aí com Charles Guerreiro, Toninho e Pita. Olha o meio de campo do Guarani em 90. Campo. O Pita aquele, né? Ex-São Paulo, ex-Santos. Excelente jogo, um dos melhores meses que o futebol brasileiro já produziu. E hoje precisa de seriedade, precisa de bugrino de verdade na diretoria do Guarani. São umas situações que, ao meu ver, incompreensíveis. Inscrição de jogador, essa situação aí da venda do mango de jogo. Infelizmente, o Guarani hoje é um time médio para pequeno. Essa é a realidade no futebol. E esses times precisam de dinheiro. Precisa fazer caixa. É compreensível que o Noroeste cobrou acho que R$200 o jogo lá contra o Palmeiras. Sim. Ele conseguiu arrecadar mais de 1 milhão. Então é necessário pela sobrevivência. Só que o Guarani não tem credibilidade. Para onde será exatamente que iria um valor desse montante de arrecadação? Se existe um contrato firmado, tem que cumprir. Ah, mas a torcida tem o direito de exigir o jogo contra o Palmeiras em casa. Ok, mas será que vai os 4 mil de sempre? Porque quantos bugrinos nós temos de verdade em Campinas? 300, 400, 500 mil? Será que a galera realmente vai abraçar o time e vai colocar 20, 25 mil para ter o valor de arrecadação? Então, por esse lado, se realmente fosse essa galera, mantém o jogo em Campinas. Mas vamos ver hoje. Tudo bem, é um horário atípico, amanhã tem trabalho, trabalhador comum, 5, 6 da manhã, já está se direcionando aí para os seus postos. Mas contra o Palmeiras é 4 da tarde. Vamos ver qual será o público. E claro que o ingresso vai ser a preço razoável, não vai chegar a R$200. Mas ao mesmo tempo, se arrecadar esse valor, onde vai esse dinheiro? Será que vai realmente para os cofres do Guarani? Será que vai para essa ação judicial? Então fica na dúvida. Eu não estou afirmando nada, apenas colocando em jogo uma possível situação. Situações aqui, né? Exato. Então, que a partir de agora, né, tudo seja feito em prol do Guarani, uma coisa que a gente bate nessa tecla já há algum tempo, porque infelizmente o Guarani veio flertando com a zona de rebaixamento no Brasileiro e vem flertando no Campeonato Paulista há tempos. A gente espera que esse ano seja diferente nessas 3 partidas que nós transmitimos, nas 2, né, que nós transmitimos, porque a primeira casou com o horário da Ponte Preta, mas a gente viu um time com vontade, um time disciplinado, determinado, pelo menos dentro de campo o time tem demonstrado vontade, mas agora fora dele a coisa precisa funcionar, principalmente administrativamente, e claro, dentro do departamento de futebol, que precisa ser do tamanho do Guarani, o único time campeão brasileiro do interior. Vamos para uma rápida pausa e a gente volta em definitivo com ficha técnica, mais informações e, claro, pra bola rolar, pra tudo que de melhor acontecer, pra Guarani Noroeste, Noroeste Guarani, 4ª rodada Paulistão Sicredi 2025, aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O
Time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levar emoção até você, amante do esporte bretão, Albert Cavalcante. Hoje você tem convidados, né, Albert Cavalcante? Ou convidado, né? É o nosso professor, o nosso Maurício Souza. Nosso teacher, né? O Como é que é? Maurício. Teacher. Tá aprovado o inglês dele, Nosso Daniel? teacher. Tá aprovado o inglês do Albert? Tá bem. Tá bem, né? Tá bem. Obrigado, viu? Ele É um inglês britânico. É, ele fez Exatamente. teacher, né? Teacher, tá certo. Teacher, é isso aí, Vai mais um cuspir aí, espirro, né? Mas vamos ouvir Saúde. ele. Amém. Vamos ouvir o técnico Maurício Souza, ele que, né, levou uma equipe aguerrida, né, pro estádio do Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido também como Morumbis, né, onde ali o Guarani, né, empurrou a equipe do São Paulo em alguns momentos, né, para trás. Teve, obviamente, né, o seu apagão no começo da partida, até mesmo o Titi acabou ali, né, não logrando muito êxito, né, ele acabou falhando e também sendo expulso, mas vamos ouvir aí quais são as impressões que deixou para o professor Maurício Souza. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Um time que se Interior. apresentou no dia 26 de dezembro. Nós não temos nenhum mesmo, é um time todo novo. É um time que nós montamos em pouco tempo. Né? E é claro que a gente sabe que isso já aconteceu. O Natan, infelizmente, no treino de ontem, no treino de ajuste, um treino bem parado, ele pisou errado e acabou o corpo, né, jogando o corpo em cima do tornozelo e fez uma lesão muito grande. Hoje ele tentou e não conseguiu. O Matheus Regis tomou uma pancada muito forte no joelho e fez uma lesão também que, né, tirou parte do movimento dele. Ele está tratando, enfim. O Lucas chegou para a gente ontem, né, ele fez um treino à parte só, fez todos os exames, mas é um jogador que estava treinando, estava lá em Portugal, estava treinando, então eu acredito que ele não vai ter problema para estrear. É claro que ele vai ter que entender o contexto, entender a nossa maneira de jogar, um pouco a parte tática, mas é um jogador que se mostrou muito bem. Você fez uma outra pergunta, desculpa. O Denilson também era um jogador que estava treinando, mas esse sem clube, estava treinando à parte, mas também fez todos os exames ontem e deu tudo certo. E também no treino ele fez com a parte técnica, com a parte física, se mostrou muito bem, está no preço, está apto para jogar, eu acho que já no domingo. É um desafio para todos, mas sem dúvida nenhuma que é uma vantagem. E assim, é meio que impensável, né, os caras jogarem na sexta-feira e já tá jogando no domingo. Eu reclamei disso para mim, né, porque nós jogamos o primeiro jogo e a Inter acabou, né, no jogo adiado, então chegaram 3 dias de pré-temporada e depois pegaram a gente depois de um jogo, né, muito forte contra o Botafogo, 90 minutos. Certo que eles vão jogar menos tempo, se não me engano, é um tempo, né? Um tempo e pouquinho, né? Mas é claro que a gente pode tirar proveito disso no momento que está, tudo bem que o Noroeste já está treinando há mais tempo, né? Eles começaram a
A pré-temporada dele é mais tempo, mas eu acho que tudo nesse momento, né, tá todos os equipes se ajustando, não só tecnicamente como fisicamente também. Eu espero que a gente consiga tirar algum proveito e a gente espera que a equipe dele bem cansada. Vai ser ótimo para ele. Tá aí o técnico Maurício Souza, que em um momento chorou por conta da Inter de Limeira, né, ganhar alguns dias, e agora ele sorri porque o Guarani, né, por conta do jogo, né, do Noroeste, né, acabou jogando contra a Pantera, né, onde começou num dia e acabou no outro por conta das chuvas, né, e ele acabou ganhando, né, um dia a mais, né, eles acabaram, né, trabalhando um dia menos, o Guarani ganhou um dia a mais. Então, é aquela, né, meu amigo, Campeonato Paulista é assim, jogo é jogado, lambaria é pescado, não adianta chorar muito, campeonato curto, tiro curto, o Guarani, que nesse momento, o Guarani é líder do Grupo B com 4 pontos, assim como o Santos foi derrotado pelo Velo Clube, Gigante Velo Clube, primeira vitória depois do seu retorno. Exatamente. Aí. Velo Clube, Albert, que não jogava Série A, né, Série A1 do Paulista desde 79. E rapaz. eu vou dizer pra você que é a primeira vitória do Velo Clube para as equipes do G4 Paulista também, a primeira vitória na sua história. Então é uma grande vitória, só que aí eu já começo a ficar olhando pro Água Santa, né, pra esses times, já começou a ganhar e não tá legal pra nós. João Paulo aparecendo ali, né, o ex-atacante, ele que foi, né, sofreu aquele pênalti, Guaragato, né, em 86 não marcou, mas aí vai chegando a torcida, né, do Guarani vai chegando devagarzinho e daqui a pouco vai aparecer o Maurício Souza, mas eu passo a bola pra você, viu, o Lucas de Souza. Perfeitamente, Albert Cavalcante. Ô, Daniel Rinaldi, deixa eu chamar você agora pra nossa triangulação. Antes disso, abraçando aqui o seu Zé. Brinco de ouro é a nossa tábua, não interessa quantos bugrinos vão ao campo, né? O maior patrimônio que o Guarani Futebol Clube tem é a família, né, bugrina. Ele falando aqui, né, tá dizendo, dando aquela cornetada básica aí na diretoria do Guarani, e é verdade, né? O maior patrimônio do Guarani é o clube, né? A entidade Guarani, né? Jogadores vêm e vão, diretores vêm e vão, mas o clube, a instituição é maior do que tudo. Daniel, é o seguinte, o Guarani fez 3 jogos, estreou bem contra o Botafogo, venceu por 2-0, depois empatou com o Inter de Limeira num jogo onde eu acho que o Guarani até poderia ter vencido, principalmente no primeiro tempo, onde criou chances, poderia ter finalizado melhor, no segundo tempo também teve algumas oportunidades, e aí veio o jogo contra o São Paulo, um adversário de Série A, né, um gigante que estava com o time completo, Oscar, Lucas Moura, aliás, que partida do Oscar, né, mas o Guarani vendeu caro a derrota. Talvez se o Titi não tivesse sido expulso, a história poderia ter sido outra. Mas, ao seu ver, Daniel, um balanço, né, dessas 3 primeiras rodadas. O Guarani mantendo esse futebol, talvez sendo um pouquinho mais efetivo. Posso cortar você? Pois não, Albert. Posso? Vamos ouvir o Maurício e na sequência o Daniel Rinaldi. E Portuguesa, todos derrotados nessa rodada. Jogando em casa, uma vitória sobre o Noroeste, tendo a oportunidade de ampliar a vantagem sobre eles, traz mais confiança e tranquilidade na sequência da competição? Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Boa noite. A gente está ciente da importância do jogo, a gente está atento ao que aconteceu na rodada, a gente está pensando jogo a jogo, a gente vai enfrentar uma grande equipe, tivemos a oportunidade de estudar elas um pouquinho e confirmar que é uma grande equipe, não é à toa que tem 5 pontos na competição. E é claro que, como eu falei, pensando jogo a jogo, a gente pensa hoje aqui em confirmar essa vitória, né, para que possa também continuar líder da nossa chave, né, e em busca do nosso primeiro objetivo. Muito obrigado, professor. E o primeiro objetivo, obviamente, é a permanência. E depois, obviamente, galgar passos maiores. Perfeito. Então, seguindo o Daniel Rinaldi, um panorama do que foi esses 3 jogos, e dá para o Guarani cumprir esse primeiro objetivo logo, né? Pelo amor de Deus, que cumpra logo esse primeiro objetivo dos 12 pontos para permanência. Mas quem sabe galgar a passos maiores é possível, tendo em vista os 3 jogos que o Guarani fez até o momento aí no Paulistão? Sim, é possível. Acompanhando o Guarani desde 83, esse é o primeiro técnico que eu realmente não conheço. Nunca vi o know-how, o gabarito dele. Então ficamos desconfiados. Porém, analisando taticamente aí nos 3 primeiros jogos, vimos que ele tem personalidade. Ele muda o time, ele coloca no banco de reserva, volta para o time titular. Ou seja, ele está em busca aí da melhor formação. Claro que necessita de um período de treinamento, de entrosamento também entre os atletas, mas imagino que vai ser possível em breve esse primeiro objetivo, que são os 12 pontos. O time está se acertando. Acertou aí lá atrás, arrumou a cozinha, que era o principal defeito, né, o ano passado. O Guarani tomava muitos gols, e gols perfeitamente possíveis de ser evitado. Falha da zaga, falha dos laterais, falha do goleiro.
Então começou aí a arrumar a cozinha e vemos que está estável. Agora precisa melhorar essa transição, meio campo ataque, porque praticamente, olhando a grosso modo, o Guarani não fez gol. O Botafogo doou 2 gols. Perdeu alguma oportunidade lá em Limeira. E contra o São Paulo é um jogo diferente mesmo. Fomos franco atirador, mas tivemos oportunidades. E jogando com 1 a menos e tomando um gol logo no início, isso dificultou muito. Então nós vamos ver a verdadeira cara agora depois desses 3 jogos. Então a ideia é que realmente o time esteja melhor, tem que entrar concentrado, focado, sabendo da dificuldade. E paciência, calma, tranquilidade. Não adianta acelerar o jogo, afobar, porque mantendo essa postura, o gol vai sair a qualquer momento. Agora, se realmente entrar em desespero, fica difícil e pode tomar um gol aí no contra-ataque. É isso, perfeita análise. Vai lá, Alberti. E rapidinho, né? Só lembrando que na partida de hoje o Guarani apresenta novos, né, patrocinadores, 3, né? Um é ele, né? O Dolly. Guaraná Dolly. Do Guaraná Dolly. Dolly. Do icônico Dolinho, Guaraná né? Dolly, o melhor, é isso mesmo, né? O Dolly são peças automotivas e serviços de vistoria técnica veicular. Eles estamparão a marca do uniforme do Guarani contra a equipe do Noroeste. Somente no jogo contra o Noroeste, Não, Alberti? isso aí Aí, a partir contrato de hoje. O contrato já começa por uma temporada, Então né? quer dizer que a Dolly, né, estará uma estampada na parte frontal da camisa do Guarani Futebol Clube. Dolly Guaraná e Dolly Limão, sensacional. Eu gosto, viu? É muito bom. Eu gosto, eu Mas gosto. Não, viu? Não vamos falar dos caras não, que os caras não tá dando nada pra nós não, viu? Vamos conversar, vamos pedir pro Vou Giovanni... falar, mas vamos com calma. Contra o Merchan. Exatamente, Giovanni Paiola, falar pra entrar em contato com Tá eles, certo, né? por Não fica favor, falando dos né? caras, fica dando moral pros caras aí não. Não, é que é ticlin. Tá Money, tutu. Abraçando aqui o Cristiano Figueira Claudino, lá em Diadema, acompanhando também a nossa transmissão. Família Bugrini, você ligado ou conectado conosco aqui nos canais Futebol Interior, você também na Rádio Valinhos FM 87.9. Tá no rádio? Vai lá no YouTube rapidinho. Dá um clique lá no like, senta o dedo no joinha, meta 50 likes, não é inscrito nos canais Futebol Interior, não perca mais tempo, hein? Se inscreva nos canais Jogos de Ponte e Guarani ao longo de toda essa temporada. Vem com a gente, você está na melhor transmissão esportiva do interior. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Rapidamente, antes das equipes entrarem no gramado, boletim aqui, o placar ao vivo, Futebol Interior informando. 4ª rodada do Campeonato Paulista, Sicredi 2025. 4ª rodada, hein? Ontem, né, no sábado, a Inter de Limeira empatou com a Ponte Preta pelo placar de 1 a 1. Você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. Água Santa 3, Red Bull Bragantino. Olha o Água Santa, galera. Num dia tomando 6 do Mirassol, em outro colocando aí 3 aí na rede do BRB Bragantino, que é time de Série A. Vai entender o Água Santa. Mas vamos lá. Velo Clube 2, Santos 1. Que resultado fantástico do Velo Clube. Cidade de Rio Claro viveu uma noite inesquecível ontem. E o Palmeiras perdeu pro Novo Horizontino. E o Abel já falou, hein? O Abel já disse que não quer mais nada no futebol brasileiro a partir do ano que vem, hein? Vai com Deus e boa sorte. E aí, Daniel Guinaldi? Eu sei que não é o assunto, mas é um personagem relevante do nosso futebol. Abel Ferreira mandou o papo. Tá se tornando um personagem folclórico aí no nosso futebol. É que o mundo de futebol, assim como o mundo da política, ele muda em questões de dias. Eu vou embora ano que vem. Aparece aí mais 3 milhas e meia, ele muda de ideia rapidinho. Como diz Albert Cavalcante, os 30 quilos de alcatra, né, Albert? Parece aí alcatra, aí é picanha, né? Na gordurinha, filézinho né? mignon ali, ele pode mudar, mas até mesmo ele apanhou muito, né, o português. Demais. Mas ganhou muito também. Também. Né? Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, muitos colocam ele à frente até do Filipão. Viu, vou falar pra você, o palmeirense, né, ele critica, né, a equipe, pega no pé, vem torcer pro Guarani. Aí não é, meu? Exatamente. Não é? Vem pra cá, né, Daniel? Vem pra cá, muda, exatamente. É verde mesmo, vem pra cá. Seguindo aqui no placar ao vivo, jogos dessa 4ª rodada, Mirassol bateu a Portuguesa. Olha o Mirassol, hein? Mirassol, uma das gratas surpresas desta competição, treinado pelo Eduardo Barroca, bateu a Portuguesa hoje por 2 a 1. Jogam neste momento, Botafogo, Ribeirão Preto e São Bernardo. São Paulo e Corinthians se enfrentam no estádio do Morumbi. E Guarani e Noroeste encerram a rodada, a 4ª rodada. Você ligado ou conectado com a gente, 20 horas mais 24 minutos. Vamos para a ficha técnica completa. Conhecer as feras do espetáculo, conhecer o quarteto de arbitragem. Vamos para a ficha técnica completa de Guarani, Noroeste e Guarani, aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Maurício Souza. Vem definido e escalado assim. Gabriel Mesquito, goleiro, camisa número 1.
Lucas Justen, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael, camisa número 3, o estreante da noite, Lucas Rafael, camisa número 4. Na lateral esquerda é o Emerson, camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão. Natan, o 5, Matheus Sarará, o 8. E o cérebro pensante do Bugrão na partida de hoje, o capitão Isaac Omandrake, o camisa número 10. Os homens de frente do Guarani, Matheus Regis, o 7, João Vitor, o 11 e João Marcelo, o 9. Repeteco do Bugrão. Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Matheus Sarará, Isaac, Matheus Regis, João Vitor e João Marcelo. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Emerson Júnior, Ian, Caio Dias, Pedro Manuel, Vinícius Cauê, Daniel, Giva, Luiz Miguel, Léo Porfírio, Rafael Bilu, Denis Júnior e Eliseu. Guarani Futebol Clube é o líder do Grupo B. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 2 gols marcados, 1 gol sofrido. Aproveitamento de 44% na última rodada. Acabou derrotado pelo São Paulo pelo placar de 1-0 no Morumbi. Futebol Interior. E o Noroeste do técnico Paulo Comelli. Vem definido e escalado assim. Felipe Alves, o goleiro, camisa número 27. Ele que já passou pela equipe do Fortaleza, também na equipe do São Paulo. Experiente goleiro, o camisa número 27. O trio de zaga do Norusca. Rodolfo Filemon, 30, Carlinhos, o 3 e o Maicon, o capitão, 44. Os homens do meio campo do Norusca. Denner, 88, Dudu Miraíma, 26, Cicinho, o 2 e Maicon Jesus, o 66. E os homens ainda, o cérebro pensante da equipe Noroeste é o Blade, o 21. E no ataque, Thiago Lopes, o 37, e ele, hein? Fiquem de olho nele, hein? Carlão, artilheiro, camisa número 9, com 2 gols nesse Campeonato Paulista. Repeteco do Norusca. Felipe Alves, Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maicon. Denner, Dudu Miraíma, Cicinho, Maicon Jesus, Blade, Thiago Lopes e Carlão. Caso o técnico Paulo Comelli queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fernando Henrique, Jefferson Romário, Jonathan Paulista, Luiz Thiago, Diego Maia, David Buiú, Renan Araújo, Léo Costa e ele, que já passou pelo Brinco de Ouro da Princesa, Genisson. É o tal do Genigol, Noroeste, Norusca de Bauru. São 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Bateu o Velo Clube por 2-0 no primeiro jogo. Depois empatou com o Palmeiras por 1-1 em Bauru. E vem de empate também em Bauru, jogando no Alfredo de Castilho diante do Botafogo de Ribeirão Preto. São 3 gols marcados e 1 gol sofrido. 55% de aproveitamento. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Guilherme Francisco Maciel da Silva Rosário, com seus auxiliares Danilo Ricardo Simon Maniz e Ricardo Pavanelli Lanuto. O quarto árbitro é ele, Ricardo Bittencourt da Silva, e o árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica completa, as feras do espetáculo já perfilados no palco do espetáculo. Perfilados no gramado sagrado do Brinco de Ouro da Princesa, sendo respeitado agora o tosse, né? Os capitães, o Isaac e o Mandrake de um lado e o Maicon, 44 do outro. Rapidinho, Daniel Rinaldi, gostou da escalação do Guarani? É mais ou menos por aí que o time tem que jogar, talvez João Marcelo, Eliseu com o Denis Júnior hoje no banco de reservas para dar essa opção um pouco mais de experiência, mas é por aí mesmo a escalação do Guarani, Daniel? É por aí mesmo. Matheus Regis voltando ao time e Isaac ganhando mais uma oportunidade para realmente ser o cara do meio campo aí que vai lançar as bolas para a rapaziada do ataque. João Marcelo também, rapaz novo, outra oportunidade vindo da base, e quem sabe aí nós temos um 9 promissor no Guarani. O último foi Bruno Mendes, quem sabe o João Marcelo agora. Só uma curiosidade que chamou a atenção, faziam muitos anos que eu não via uma escalação de 1-11. O Guarani vai de 1-11. O futebol raiz respira e obrigado, tá? Porque a gente aqui, na hora de anotar a escalação, agradece, não é, Albert? E agradece, até mesmo, né, o mapinha que o Guarani Press manda, né? Está bem organizadinho, não tá mais, né, com lateral direito na zaga, isso aí não muda nada. Se isso aí ganhasse o jogo, o Guarani não teria sido rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro e possivelmente estaríamos na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu penso que deveria ter um padrão, né? Botar arte, todas as artes deviam ter um campinho ali, ou se não, a ordem aí
do goleiro, passando pelos laterais ou zagueiros, meias e atacantes, para facilitar as equipes de transmissão. Abraçando o Maurício Bueno, na torcida pelo Norusca. O Tony, olha o Tony aí. Boa noite, meu amigo Albert, a melhor narração do Brasil, melhor comentarista do Brasil. Ele, Albert. Cristiano Ferreira Claudino, dizendo, eu moro em Diadema, estava vendo o jogo do Água Santa, secando o Red Bull Bragantino. O Água Santa bateu o Massa Bruta por 3-0. Você vem comigo, família bugrina, você torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Noroeste, do lado direito do seu computador, do seu smartphone, quem dá a saída de bola, camisa branca, calção vermelho, meia branca. O Guarani com seu uniforme número 1, camisa verde, calção branco, meia verde. Defende o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Defende o gol do placar eletrônico. O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar no brinco de ouro a nossa tapa. O Guarani em busca da sua segunda vitória, o Noroeste tentando manter a invencibilidade no Campeonato Paulista, na Série A1 Paulistão Sicredi 2025. O Rock do Pão aqui com a gente, o Ken, conosco aqui na nossa transmissão, dizendo vamos Bugrão, quase 100 simultâneos aqui na nossa live. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando, meta 50 likes. Eu quero o seu like aqui com a gente, eu quero a sua participação, eu quero o seu comentário. Hoje, na reestreia dele, Daniel Reinaldi, a nossa equipe completa, a nossa trinca de ases aqui nos canais Futebol Interior, na operação dele, Felipe Marques, no nosso samurai, hoje é nosso roqueiro, né? Não vamos dizer mais samurai não, é nosso roqueiro, na equipe técnica mais técnica do Brasil. Guilherme Francisco Maciel da Silva, ajeitando seus últimos detalhes, ajeitando o seu cronômetro, põe o cinto de segurança, prepare aí uma água com açúcar, porque é promessa de jogão de bola. Trilão, apita um árbitro, apita Guilherme Francisco Maciel da Silva, tá rolando, tá valendo, começou no brinco de ouro para Guarani Noroeste. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos. Curtir o primeiro tempo de Guarani Noroeste. Já tem posse de bola o time do Noroeste ali pelo lado esquerdo, escanteio. Primeira descida foi do Denner ali pela canhota, escanteio pro Norusca aí, Albertinho. 5 segundos, a saída rápida, né, da equipe do Noroeste pelo lado esquerdo. A bola explodiu no Matheus Regis, bola pela linha de fundo, escanteio para o time do Noroeste. Escanteio pro Noroeste, vem pra bola Cicinho, perna direita, levantamento, bola fechada, sobe a defesa do Guarani, afasta. Rebote, voltou pela direita. Tentou o lance por ali o Cicinho, a bola bateu, rebateu, voltou com camisa 2, tentou corte, tira a defesa do Bugre e tome contra-golpe, desguarnecida a defesa do Noroeste, foi embora João Marcelo, ficou para João Vitor no comando, quem sabe agora Matheus Regis fecha o partido. Gol! Aê, Guarani! Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campo. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, Matheus Regis, camisa número 7 a dele. O Noroeste foi todo pro campo de ataque, achou que ia pegar o Guarani de calça curta, mas aí veio o contragolpe, veio a contracarga perfeita. João Marcelo carregou, avançou, olha os meninos aí, deixa a molecada do Guarani jogar bola. João Marcelo pra João Vitor, visão de jogo, maturidade além do alcance. João Vitor, acha o passe dentro da área, Matheus Regis, com categoria, de perna canhota, dá um tapinha por cima do Felipe Alves, balança o barbante, manda no fundo da rede. Matheus Regis, camisa número 7, enche de emoção e alegria no torcedor do Guarani, presente no brinco, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. 1 para o Bugrão, Matheus Regis é o nome da fera, o nome da emoção. 0 para o Noroeste, Felipe Alves. Essa aí passou, guerreiro, vai buscar lá dentro. Lance sendo revisado, Albert Cavalcante, mas até segunda ordem. 1 para o Bugrão, 0 para o Noroeste. Noroeste começou com tudo, menos de 1 minuto, arrumou um escanteio pelo lado esquerdo. A bola foi, cruzada dentro da grande área. E ali a zaga do Guarani tirou. Quase, o Noroeste conseguiu concluir com ele, com o Thiago Lopes. Mas não, ali o João Vitor foi mais esperto, saiu na velocidade pelo lado esquerdo. Matheus Regis saiu lá de trás se infiltrou no meio da zaga e só teve o trabalho de bater com a perna esquerda com o gol aberto. O goleirão Felipe Alves até tentou, mas nada pôde fazer. Manual de contra-ataque no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
1 minuto do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Noroeste por 1-0, Lucas de Souza. Resposta do Noroeste, tentativa de jogada lá pela direita, Carlão tentou ganhar a parada, bola sobrando no Cicinho, arbitragem para o jogo da falta, é posse de bola para o Guarani. Daniel Rinaldi, o melhor início impossível para o Bugrão, contra-golpe de Almanac e o Bugre, ó, flecha o Norusca, tá na frente o Guarani aí, Daniel. Surpreendente a reação do Noroeste, foi pra cima muito afoito, parecia um boi bravo. Creio que erro de estratégia aí do Paulo Comelli, que eles avançaram muito as linhas e contra-ataque mortal. E ele, Matheus Regis, que tá voltando ao time, um acerto aí do Maurício Souza. Detalhe. Agora vamos ver o comportamento dos times. O detalhe com o Albert Cavalcante. É ele, ex-Ponte Preta, hein? Faz o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. E que gol importante, né? O Guarani vai líder do campeonato e quando vem o Bugrão E pro lado vem direito. de novo, bola na entrada da área, pintou, domina, Isaac, o Mandrake, perna esquerda, bateu em cima da marcação, trava no momento certo, Filemão, escanteio pro Bugre. Escapada boa, Matheus Regis está pra jogo, hein? Matheus Regis está pra jogo no brinco, Albert. Joga muito o Matheus Regis, mais uma vez, né? Puxou o contra-ataque, achou pelo lado direito ele, o Lucas Justen. Ele olhou, levantou a cabeça, ele foi fazer o cruzamento, achou ele entrando, o Isaac, na frente da grande área, que bateu pressado, é verdade. A bola foi pela linha de fundo, escanteio pro Guarani pelo lado direito. Que jogo frenético, Lucas de Souza. Jogo frenético, o Bugrão tá na frente, vence por 1-0 e vem mais. Escanteio pro Bugrão, vem pra bola, ele, Isaac, o Mandrake, capricha aí. Ô, Isaac, capricha aí que é o segundo gaveta da noite. 5 minutinhos do primeiro tempo, Isaac pra bola, todo mundo na boca do gol. Vai pintar o levantamento na área, vem levantamento, a bola vem alta, cai na segunda trave. Sobe, tira de cabeça, Filemão pro time do Noroeste, a bola fica viva dentro do tumulto, completa o serviço, afasta de qualquer maneira, Carlinhos. Rebote e volta do Bugrão pela ponta esquerda, João Vitor do Rabisco domina, encara de frente a marcação, chama pra dançar ali o Dudu Miraíma, ainda João Vitor, na entrada da área, que bolão pra Rafael, tentou toque no fundo do campo, tira a defesa do Noroeste, tira a defesa do Norusca, pode pintar contra golpe, Carlão, fez a parede, tocou de cabeça, puxa o lance com Denner na ponta direita buscando o Cicinho, aparece bem a cobertura, vai lá o Emerson, Gabriel Mesquita, meu Deus do céu, dominou errado, consegue tirar o perigo, manda pro mato com o jogo de campeonato, rebote e volta do time do Guarani no campo de defesa, a bola tocada com Emerson lá no campo defensivo com o Lucas Rafael de novo com Emerson entrega a jogada mais à frente com o Matheus Saraná, de novo com Emerson, ele volta, jogada na quarta zaga, você ouve o toque da mesa digital de Felipe Marques, passados 5 minutos, quase 6 deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Paulistão Sicredi 2025, quarta rodada, Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua é o palco do espetáculo por enquanto. 1 para o Guarani, gol marcado por Matheus Regis, 0 para o Noroeste. Placar ao vivo, Futebol Interior informando pela Série A2. Ontem na verdade, o Tabaté bateu o Votuporanguense por 2-0 e o São José ficou no empate sem gols contra o Primavera. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. 6 minutos e meio deste primeiro tempo, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lateral bola para a equipe do Guarani pela ponta direita, balança o esqueleto, Lucas Justen, ele entrega a jogada por baixo, ali entrega de lado com o Matheus Saraná, de novo com o Justen, tenta o lançamento, a bola passou pelo Isaac, tira a defesa, afasta Filemão para o time do Noroeste, a bola aqui pela esquerda com o Dudu Miraíma, tentou, domina, a bola vai pela linha de lado, é lateral bola para o time do Noroeste lá pela ponta esquerda. E a galera ficou na dúvida se estava impedido ou não, Albertinho, mas muito não impedido, né? Veio de trás completamente aí o João Vitor e o passe pro Matheus Regis também estava em condição legal. Ah, é contra o Guarani assim mesmo, né? Sem clubismo, tá? Sem clubismo. Sem clubismo Sem nenhum. clubismo, pelo amor de Deus. Mas contra o Guarani, os caras querem achar até pena em ovo, né? É, rapaz. Mas que velocidade, né? O contra-ataque mortal, esse João Vitor, como vem dizendo, Lucas de Souza. Destaque do Guarani. Destaque do Guarani, é obviamente, né, pertence ao RB Bragantino, né? Mas que jogador interessante pro Guarani. Tomara que fique até o final da Série C. Recuperação de bola do Noroeste, bola tocada para Blade, devolve de primeira, joga no campo de defesa, domina a parada, camisa número 3, Carlinhos alarga o campo, acelera o passe, entrega a jogada lá pela meia direita, entrega o lance para o capitão Maicon dominou, recebeu, parou, pensou, deu bobeira ali, o camisa 44, volta com Carlinhos, marcação, pressão na saída de bola do time do Norusca, bola aberta aqui para a ponta esquerda, Maicon dá um tapa na bola, entrega no corredor, vem buscar jogo, camisa 66, o Maicon Jesus, chama a jogada por dentro, faz o passe, lançamento longo, tá tranquilo, tá favorável, recuperação de bola é do Guarani no campo de defesa, canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
8 minutos da primeira etapa, placar de 1-0. O Guarani abriu o placar logo no comecinho. 1 minutinho de jogo, o Guarani mandou a bola pra dentro da gaveta. 8 minutos, 20 segundos deste primeiro tempo. Você ligado, conectado com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Deixa a sua mensagem, deixa o seu comentário conosco. Está jogando o time do Noroeste no campo de defesa. Bola recuada até o grandão Felipe Alves. Está jogando lá pela ponta direita. Ele entrega o lance para Filemão. Filemão daí para Carlinhos dentro da grande área. Ele acha o passe mais à frente e vem buscar jogo Dudu Miraíma. Miraíma na esquerda com o Michael. Vai embora o capitão do time do Norusca. O capitão do time de Bauru. Avança no terreno, carrega no gramado. Solta na ponta esquerda, bolão para Maicon Jesus. Maicon Jesus foi levando, carregando, progrediu no tabuleiro verde. Entregou para Carlão, ele é perigosíssimo. Carlão vem buscar jogo, volta a jogada com Blade. Blade ajeita pelo meio, bola com o Dudu Miraíma. Miraíma sai da direita, vem pelo meio, funila o jogo. Encara a marcação, vai embora, tocou no comando buscando Carlão. Vai bem na jogada, Lucas Rafael. Tira de qualquer maneira na sequência o Emerson e tome contra-golpe do Bugrão. Quero ver pegar o Matheus Regis na corrida. Matheus Regis avançou no terreno, carregou no gramado. Adiantou demais, não tapa mais na bola. Sai na cobertura o capitão Maicon. Consegue recuperar a posse de bola. Daniel, aqui com a gente, o nosso comentarista. Tô gostando da postura do Guarani. O Guarani fez 1-0, tá em cima, vai em busca do segundo gol logo no comecinho do jogo. Realmente o time está muito bem no jogo, as linhas estão adiantadas, está fazendo uma forte marcação na pressão e vemos que o time está muito concentrado. Isso é extremamente importante e ele está focado. O Guarani tem plena posse de bola, a maior posse de bola, creio que 60%, 70% aí para o Guarani. É controlar as ações, ter calma, tranquilidade, que logo amplia o placar. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Noroeste no campo de ataque, o passe atrás do Maicon Jesus, cruzamento perigoso do Denner, tira a defesa do Bugrão. Pelo alto, sobe Rafael, mete a cabeça na bola, manda pela linha de lado. Lateral para o Norusca aqui pela ponta esquerda, vem balançando o esqueleto, Maicon Jesus, ele pede pra galera ir lá pra dentro da área, mas preferiu a jogada curta com o Denner, a arbitragem não autorizou a cobrança do lateral, vai precisar cobrar de novo aí o nosso querido Maicon Jesus, viu, Albert? Calma, tem que ter calma, né? Ali vai o árbitro pedindo calma para os jogadores do Noroeste. Aí tá tendo a conversa ali com alguém do banco lá, hein, Albert? Alguma coisa aconteceu e ali estão debatendo os jogadores ali do banco de reservas da equipe do Noroeste com o árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. É o 15 do Noroeste que tá arrumando confusão ali, é o nosso amigo Diego Maia, viu? Exatamente, lembrando, né, que pode ser aquele posicionamento do Cone. Com aquela pressa ele pode ter tirado a bola e dado na mão do jogador, e não pode. A regra é clara. E ali o juiz vai explicar. Lateral, bola pro time do Noroeste, todo mundo na boca do gol. Vem pra cobrança, Maicon Jesus. Sinal de alerta ligado na defesa do time do Guarani. Tá lá o Gabriel Mesquita, preocupado. Estão lá os zagueirões do Guarani, o Lucas Rafael e o próprio Rafael. 11 minutos cravados da primeira etapa, o Guarani vai vencendo o Noroeste. E agora um probleminha ali com a câmera. Nossa, que fica na rede coisa, ali, rapaz. Nossa, Ô, professor, vamos botar a bola pra rolar, rapaz. Meu Deus, mas tá... Qual que é o problema com a câmera ali que fica dando gol? Hoje tá uma frescura. Senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva querendo aparecer mais que o próprio espetáculo, hein? Não dá nada não. Meu Deus do céu. Lateral pro time do Noroeste lá pela esquerda. Quase 2 minutos para cobrar o lateral. Vai embora o Maicon Jesus para a cobrança desse lateral. Toma grande distância. Vai lançar essa bola dentro do tumulto. Atenção na defesa do Bugre. Vem levantamento. A bola na primeira trave. Cobra mal, Maicon Jesus. Tira a defesa do Guarani com o Rafael. A bola passa. Tenta. Chega na bola por ali. O João Marcelo recupera a posse de bola. O time do Noroeste está jogando no seu campo de defesa. A bola com Carlinhos. Carlinhos na ponta direita com o Filemão. Ele volta. Jogada com Carlinhos. Você ouve o toque da mesa digital de Felipe Marques. 12 minutos. 12 deste primeiro tempo. Desce o Noroeste. Bola aqui pela esquerda. Maicon Jesus carregou. Soltou de lado com o Denner. Atenção. Dominou pelo lado esquerdo. Levantamento. A bola fechada, Gabriel Mesquita, pegou, largou, quase que ela sobra no Blade, vai lá, Gabriel Mesquita. Em 2 tempos faz a intervenção, goleiro do Bugre, deu um susto Mesquita aí, Albert. Pelo lado esquerdo, o cruzamento foi meia altura, a bola deu um kick na frente do goleirão, Gabriel Mesquita, que fez a defesa, mas a bola acabou quicando, bateu no peito dele e se jogou nos pés do Blade. Poderia ser aí uma falha e um empate da equipe do Noroeste, que vai perdendo por 1-0 para o Guarani. E vem de novo, bola esticada na esquerda, Maicon Jesus, sempre ele, fatiou, levantou na boca da botija, bola na segunda trave, de primeira, o Cicinho bate mal. Joga longe do gol, tiro de meta para o Guarani. Você já ouviu o toque da mesa digital do Felipe Marques, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Quarta rodada do Paulistão Sicredi 2025, por enquanto no brinco de ouro na Sataba, tá sim, 1 para o Guarani, gol do Matheus Guedes, 0 para o Noroeste, tem gol no Morumbi. O São Paulo abre o placar em cima do Corinthians, 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Matheus Saraná pro Bugrão, avançou, carregou pela ponta esquerda, esticou lá na canhota com o Emerson, dominou, fatiou de perna canhota, levantamento fechado, João Marcelo, passa essa bola à esquerda do gol! Eu vi o segundo gol do Bugrão, Albert Cavalcante, João Marcelo quase anota o primeiro como profissional. Por um detalhe, o Emerson pelo lado esquerdo fez o cruzamento na medida do João Marcelo. Tinham 3 jogadores em cima dele, é verdade, ele fez a movimentação certinha. Na hora de atingir a bola, ele acabou pegando mais com o calcanhar do que no meio da bola. A bola passou na frente do goleirão, Felipe Alves tinha endereço, quase. O Guarani foi o segundo gol. Isaac, o mandrake de letra sensacional para Matheus Regis, pé direito, bateu, passa a direita do gol! Joga fácil, no toca e boy, no piti-pó, o Guarani amassa o Noroeste, Albert! Vai empilhando chances para fazer o segundo gol. Agora o Isaac, hein, centralizado, fazendo o papel que ele sabe melhor fazer de meia. De letra achou ele, o camisa número 7, já fez o gol hoje, hein? Ele bateu rasteiro, com a perna direita a bola passou sunindo a trave do Felipe Alves, a trave direita quase, o Guarani amplia o marcador, 14 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai... Que partido o Guarani vai fazendo, viu, Lucas de Souza? Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Daniel Rinaldi, o Guarani joga fácil, quando a bola chega no Matheus Regis ou no Isaac, a coisa flui. Já era pra estar 2-0 pelo menos, Daniel. Surpreendente o Guarani hoje, jogando muito bem. O contra-ataque está sendo fatal. Vimos que o Noroeste agora tem que se atirar, precisa do resultado, empatar o jogo. Então o Guarani tem o contra-ataque nas mãos. Precisa ter calma, tranquilidade. Embora o segundo gol não saiu por uma fatalidade aí. 15 minutos, 15 deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo. E placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, quarta rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua é o palco do espetáculo por enquanto, 1 para o Guarani, gol de Matheus Regis, 0 para a representação do Noroeste. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Paulista da Série A2, hoje mais cedo, o Oeste de Itápolis bateu o São Bento pelo placar de 2-0 em Barueri, Oeste de Barueri. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Alegria, fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, tô tão acostumado com o Oeste de Itápolis que agora que já tem um tempo que mudou para Barueri, mas ficou na cabeça. Vem no Oeste, bola solta ali pela meia direita, avança no gramado, carrega no terreno, vai embora o Dudu Miraíma. Lançamento aqui pra ponta esquerda, buscando o Maicon Jesus, a bola vai pela linha de lado. Lateral, bola pro Guarani, o time do Noroeste forçando bem a jogada aqui pela esquerda, viu, Albert? Quando não era pela direita, com o Titi, né? Quando o Titi estava pelo lado, né? Pelo lado esquerdo, né? Do campo de defesa, agora eles tentam fazer a dobra em cima do Jansen, só que estão dançando, né? Porque ali o Guarani, quando vem com o Matheus Regis, que ele não desce muito ali para poder fazer a dobra, né? Com o Jansen, ali o Jansen tá fazendo aquela famosa ligação direta, o Matheus Regis tá querendo o jogo. E o João Marcelo também, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, João Marcelo carregou, avançou, forçou a barra e parou, marcou a falta. Acabou puxando ali o Maicon, camisa número 9 do Guarani. A falta acabou flagrada pelo assistente número 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lançado Carlão no fundo do campo, tá impedido. Sobe o pano agora do senhor Ricardo Pavanelli Lanuto. Impedimento marcado e 17 minutos do primeiro tempo. Daniel Rinaldi. Carlão, ele se movimenta, um centroavante moderno, né? Ele sai muito da área, mas o Guarani fazendo a marcação por zona, tá difícil pro camisa 9 do Noroeste por enquanto, Daniel. Exatamente. O Noroeste tá tentando uma transição rápida para ele, mas a marcação do Guarani tá muito boa, os laterais estão bem, Emerson fazendo uma partida surpreendente, tá muito bem no jogo, e o Lucas também, vemos que ele tá mais plantado.
e fazendo uma ótima cobertura. Lançamento de Lucas Dilson pro comando, sobe João Marcelo, dominou, bota a gorduchinha no gramado, chama a pelota de meu amor e vai embora. Lá vai João Marcelo, tenta o passe no fundo buscando Isaac, o Mandrake trava na bola, o Maicon vem na cobertura, o Carlinhos dá um tapa mais na bola, lateral de graça pro Guarani, tem pressa o Bugrão, bola com Isaac, o Mandrake, o nosso capitão, cabeça erguida, solta com Justin, Justin dominou, de frente pra marcação de Maicon Jesus, no fundo do campo com Isaac, o Mandrake limpou a marcação do Blade, tentou tocar atrás, a bola espirrada, tira a defesa do Noroeste com o Miraíma, lançamento em profundidade pro Carão, tira a defesa do Guarani, tem gol, hein? Lá no Morumbi, o São Paulo faz o segundo. São Paulo 2, Corinthians 0. 2-0 pro Tricolor. 10 jogos sem derrota, né? O Corinthians exatamente. Estava, né? E o São Paulo estava 8 partidas sem vencer, né? Acabou vencendo o Guarani. E acaba tendo sua segunda vitória consecutiva. E um dos gols, né, com assistência do Oscar, o primeiro gol do São Paulo, marcado pelo Lucas Moura. Vem Guarani pro campo de ataque, bola solta na zaga central, domina a jogada Rafael, daí para Lucas Rafael. Lucas Rafael domina atrás por dentro, afluindo no jogo, entrega para Natan. Natan, nosso camisa 5, dentro da zona gigante, dentro da roda gigante do gramado, alarga o campo, acelera o passe, entrega a jogada pela direita com Matheus Regis. Matheus Regis dominou, volta a jogada, entrega na intermediária de novo com Natan. Natan para Isaac, é o Mandrake de primeira, volta com Natan. Natan de novo com Isaac, vem na base do toque de bola, vem na base do piti-piti, pau Guarani. Domina a toca, não tá mais comido, lá vai Matheus Sananá, alarga o campo, acelera o passo na canhota para João Vitor do Rabisco, domina, trouxe por dentro, Fatiou, levantou na boca da botija, desvio de cabeça de João Marcelo, a bola passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Noroeste aí, Albertinho. Toques rápidos, envolventes, o Guarani vai envolvendo a equipe do Noroeste e a bola sempre caindo pelo lado esquerdo. Agora foi ele, o João Vitor, fez o cruzamento da grande área e ali o João Marcelo tentou surpreender o goleiro Felipe Alves, acabou tocando, né, no cucuruto, nem na cabeça direita, foi no cucuruto, na parte de trás da cabeça do jogador do Guarani. A bola foi pela linha de fundo, tiro de meta cobrado, o Guarani vai vencendo o Noroeste por 1-0. E o jogo não para, lançamento pra Carlão, posição legal, pé direito, bateu! Que defendeu! Gabriel Mesquita, mas estava parado o jogo por impedimento, Albertinho. Mas mesmo assim, né, o lance foi fenomenal, não, Guarani? Resposta do Burão, que bola do Isaac, na canhota para João Vitor, dominou, enquanto a marcação invadiu a área, puxou na perna direita, tocou, pra Isaac, mandou pro gol, passa, a esquerda vai fora, bate mal o Isaac. O jogo não para, é frenético, é lá e cá, que jogão de bola, nós acompanhamos o brinco de ouro da Princesa, Albertinho. Primeiro o Gabriel Mesquita faz um milagre lá atrás, tá marcado impedimento, mas não interessa. Depois o Guarani mais uma vez, né, pelo lado esquerdo, toque de passe, o contra-ataque, troque de passes rapidíssimos. Mais uma vez, pelo lado esquerdo, o João Vitor, ele tentou ali achar um jogador que vinha de trás. E a bola foi desviada no carrinho pelo zagueiro da equipe do Noroeste, sobrou pra ele. Pro Isaac, ele acabou pegando na orelha da bola. Se ele pega em cheio, o Lucas de Souza era o segundo gol do Guarani. Que partida o Guarani vem fazendo nesse primeiro tempo? Marcos Oliveira tá aqui, acompanhando a nossa transmissão. O Eric Weber também com a gente. O Marcelino Bugrão, que narração, hein, meu amigo? Cada vez melhor, que saudades dessa narração. Hoje é TV no Multi, narração do Lucas de Souza. Valeu, Marcelino, tamo juntasso. O Tony aqui pedindo um abraço pro Gabriel, viu, Albert? Ô, Gabriel, meu querido, beijo no seu coração, Vanessa. Acabamos com... Você acredita que aquilo almoço aconteceu, velho? O banquete aconteceu? Rapaz, aconteceu. Meu Deus, e o Marcelo, né? Eu e o Marcelo, Jesus. mas quem comeu mais foi o Marcelo, viu? Não acabou com a panela de feijão, meu irmão. Deus, lá vem os homens, lá vem Blade. Domina, recebe, perde o domínio da bola. No peito na raça, consegue recuperar, volta o lance com o Dudu Miraíma. Dorme no ponto, perde, tome, contra-golpe do Bugrão. Lá vai Isaac, o Mandrake, ultrapassa a linha do gramado, vai embora. Engata a primeira, segunda marcha, partiu nosso camisa 10. Ainda Isaac na canhota pra Emerson. Capricha, Emerson, perna esquerda, levantou na boca da botija. Fechou o toque de cabeça, a bola acaba passando pelo João Marcelo. Rebote de Matheus Regis, evita a saída no peito na raça, ajeitou com o João Vitor. João Vitor dentro da grande área, avança, passa o pé em cima da bola, faz ali uma graça, puxa a jogada pra linha lateral, encara de frente a marcação do Maicon Jesus. Bonita jogada, entregou pra João Marcelo. João Marcelo no bico da grande área pela direita, volta com o João Vitor. João Vitor valoriza a posse, entrega pra Matheus Regis. Matheus Regis no corredor, ele volta a jogada, entrega pra Lucas Justin. Lucas Justin vira a jogada da direita pra esquerda, joga lá na quarta zaga com o Lucas Rafael. 22 minutos da primeira etapa, Daniel Rinaldi e o Guarani vence, convence no brinco. Sim, o Guarani jogando muito bem. A triangulação do Isaac, Matheus Regis e João Vitor estão envolvendo a zaga adversária. E aquele lance do Isaac, a bola quicou. Então ela saiu um pouco para fora mesmo. Mas estamos em cima e em breve o segundo gol vai sair. Lá vem o Guarani, Lucas Dilson tentou forçar a barra por baixo. Chega Maicon, manda pra fora, se enrolou todo o cabelo, lateral para o Guarani. Guarani em cima, Guarani fazendo um jogo de almanaque, se apresentando muito bem. Lateral cobrado, Matheus Regis de primeira para entrada da área, tira a defesa do Noroeste. Na sequência sobrou um pé do Isaac, hein?
Sobrou um pé, na verdade, o Matheus Sarará que vai tomar amarelo. Lá vem o primeiro canário do jogo, cantou pro camisa número 8, Matheus Sarará, viu, Albert? Matheus Sarará, né, antes da partida a gente falou, né, o Matheus Sarará, né, ali quando saiu ali, né, o picudo ali do camisa número 25, ali acabou batendo a bola pra frente. É o Dudu Miraíma. O Dudu Miraíma, 26, desculpa, ele acabou tirando a bola da zaga, mas ali estava ele, né, o Sarará, Matheus Sarará, meteu-lhe ali o pesaço, acabou sendo marcada a falta de ataque, cartão amarelo, uma falta boba, né, 23 minutos do primeiro tempo... Né, a gente sabe, né? É perigoso. Perigoso. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Lá vem o time do Noroeste, bola aqui pela esquerda com o capitão Maicon. Maicon volta, jogada com o Carlinhos. Carlinhos domina pouco, atrás ali do círculo central, pertinho da roda gigante, vira na direita pro Filemon. Epa! Oh, que beleza, hein? O passe do Carlinhos falou assim pro Filemon, viu, Daniel Rinaldi? Você como um ótimo meio-campista, pega esse passinho aí, viu, Filemon? Pois é, né? Um ótimo meio-campista como telespectador. Mas errou o passe ali, o Carlinhos. Dá pra perceber, né, amigos aqui da nossa bancada, parece que o gol afetou um pouquinho o Noroeste, né? O Noroeste força muitas jogadas aqui com o Maicon Jesus, mas essa troca de passes do Noroeste não acontece, né? O Noroeste parece que sentiu o gol e a bola tá queimando no pé dos jogadores do time de Bauru. Vai lá, Daniel. Exatamente. Creio que a estratégia do Comelli era o contrário, surpreendeu o Guarani. Tanto é que na saída ele já se lançou, teve um escanteio, e no contra-ataque o Guarani fez o gol. E nós percebemos que eles estão numa volúpia muito grande, muitos desesperados, né? Aí começa a errar passe, começa a entrar o nervosismo, onde o Guarani tem que aproveitar os contra-ataques. Já perdeu 2 gols praticamente feitos e precisa ir para cá. Ó o Bugrão, de letra, tentativa de passe para Isaac, o Mandrake tira a defesa do Noroeste, a bola vem para Carlão, Carlão de primeira, dá um tapa na bola para Denner, contra golpe do time de Bauru. Denner carregou, avançou, encara a marcação de Emerson, ainda Denner com a posse de bola, prendeu, ficou sem espaço, ficou sem opção e sai com bola e tudo, é lateral pro Guarani, Albertinho. O Noroeste tenta vir para cima, mas sem organização. Tô vendo o Noroeste, tô lembrando o Guarani 2024, né? E o Guarani está jogando fino da bola, hein? E vem de novo, o jogo não para. Lá vai Matheus Sérgio, encara a marcação do Maicon Jesus, domina, prende bola. Fica sem espaço, fica sem opção, volta com Isaac Mandrake, o capitão. Ainda Isaac, vai voltar essa bola no Lucas Dias na marca dos 25. 25 minutos desse primeiro tempo, passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere. Aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. É o Campeonato Paulista, quarta rodada do Paulistão Sicredi A1 2025 por enquanto, 1 para o Guarani, gol do Matheus Regis, 0 para o Norusque, no Morumbis 2 gols, São Paulo 3, Corinthians 1. Mas agora vamos para a Série A3, hoje mais cedo tivemos São Bernardo 0, 15 de Jaú 1 e a Francana venceu o Bandeirante pelo placar de 4-2. Olha a veterana aí. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, abraçando aqui doutor Arthur Eugênio Matias, dando a honra de acompanhar a nossa transmissão, viu, Daniel Rinaldi? Grande abraço pro doutor. Grande doutor Arthur, tá curtindo a transmissão aqui, viu, Albert? Um abraço, doutor, tudo de bom pro senhor. Abraçando aqui o Fael Cardil, a Ellen Nogueira também com a gente, o Rafael da Zona Oeste, vamos Guarani, quer mais 3 gols, tá dizendo que vai ser 4-0 pro Bugrão. Eduardo Toletino acompanhando a nossa transmissão, beijo pra você, Dudu, desce o Bugrão, bola solta pela ponta esquerda, Emerson vai embora, engata a primeira, segunda marcha, encara de frente a marcação lá do Carlinhos, vem levantamento, a bola fechada lá no meio da cozinha, tira Maicon Jesus, rebote voltou, Lucas Dias brigou, competiu, volta a jogada com o Natan, larga o campo, passando do passe, entrega a jogada pra Matheus Guedes, de frente pra marcação, soltou no fundo do campo, bolão pra Lucas Dias, linha de fundo, cruzamento por baixo, trava na hora H, por ali o capitão Maicon, consegue fazer o desarme, deixa a jogada com o Maicon Jesus, acaba desarmado, manda pra fora, por ali o Matheus Guedes, marcando a saída de bola, lateral para o Noroeste, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bugrão no campo de ataque, João Vitor do Rabisco pela esquerda, pé direito, bateu no capricho, pega Felipe Alves.
Tá pra jogo, o ataque do Guarani, recebeu pela esquerda o menino, deixa o moleque jogar, deixa o menino brincar. João Vitor trouxe pra perna direita, bateu pro gol, caiu firme lá o Felipe Alves sem dar rebote, Albertinho. O Guarani vem, né, pelo lado esquerdo, agora quando é pelo lado direito, é pelo lado esquerdo, o Isaac ali é o jogador que, ele não é fixo no meio, né, ele cai pelo lado direito, pelo lado esquerdo e vai abrindo espaço. E também o camisa número 11, João Vitor, um jogador muito bom, alto e bom chute. Porém, entretanto, ele não pegou na veia ali, o Felipe Alves fez a defesa no brinco de ouro da Princesa. O Guarani vai vencer o Noroeste por 1-0. Abraçando o José Marcelino Fernandes, ele manda um abraço pra você também, viu, Daniel? O Paulinho GTO Berna, Paulinho de São Bernardo aqui acompanhando a nossa transmissão também. Grande abraço para os amigos aí curtindo essa transmissão do futebol interior. Sensacional, Daniel Rinaldi, o nosso especialista na bola conosco a partir dessa temporada. Que honra, que alegria tê-lo de volta aqui nos canais Futebol Interior. Vem Guarani, lá vem pela ponta esquerda, faz a jogada lá por dentro, o Natan, jogadoraço Natan, limpou a marcação, cabeça erguida, vira o jogo na ponta direita, vira a página, domina a jogada Lucas Justin, avança no gramado, carrega no terreno, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez fila, olha o Lucas Justin, fez a graça, foi derrubada, é falta nele! A cada jogo que passa eu chamo a atenção. Lucas Justin tá caído, sentindo alguma coisa ali no abdômen, parece. Mas a cada jogo que passa, esse tal de Lucas Justin ganha mais confiança. Hoje tá partindo para ataque, mostrando a habilidade aí, Albertinho. É, isso mesmo, né? E o Carlão fez a carga, né? Acabou empurrando ele por trás. E ele acabou se chocando com o Dudu Miraíma. Não sei não, hein? Você vai continuar, hein? Pegou bem na parte da região da costela, né? E ali está pedindo aí, dói. Ali dói. O problema é ilusionar, né? Dói. E eu vou falar pra você também um detalhe, né? O camisa número 4, né? O Lucas Rafael. Que partidas, hein? Um detalhe, né? Hoje o Titi tá de fora e a gente chamava atenção na transmissão do São Paulo. O Daniel Rinaldi também participa aqui dessa mini conversa. Se o Titi não abriu o olho aí, ele perdeu a vaga dele hoje, hein? Perdeu, porque o Lucas Rafael... Em 29 minutos, Lucas Rafael e Rafael, os jogadores do Guarani estão reclamando ali da chegada do Carlão. Daniel Rinaldi. O Titi foi expulso contra o São Paulo. Né, um menino ainda, tem muito a evoluir. O próprio Maurício Souza chamou a atenção dele, disse que não ia passar a mão na cabeça. Esse Lucas Rafael tá jogando uma barbaridade com o Rafael. Titi que não abre o olho, hein? Exatamente. Titi é ótimo jogador, mas está no início de carreira ainda, vai amadurecer. Foi uma expulsão infantil. E realmente a dupla de zaga está surpreendendo. Os dois aí, Rafaéis, estão jogando acima da média, assim como os laterais. Olha, fazia tempo que eu não vi um lateral direito do Guarani tão bom. Tanto aí na transição do meio, ataque, como na defesa também. E o Emerson, lateral esquerdo seguro também, fazendo uma grande partida. Ou seja, no geral, o time está muito bem. O Noroeste começou a se perder, começou a rifar a bola, transição direta, defesa, meio de campo, ataque, rifando a bola. Então o Guarani tem que recuperar, colocar a bola no chão, ter tranquilidade que o segundo gol vai sair em breve. Mostra que é mais time, o Guarani joga a bola pra cima do Noroeste em 30 minutos. 30 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, quarta rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua é o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Guarani, gol do Matheus Regis, 0 para o Noroeste. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, no Campeonato Paulista 4, hein? Terminou há pouco, hoje mais cedo na verdade, o Nacional da Vila, Nacional lá da Comendador Souza bateu União Barbarense por 2-1, Barretos bateu Jabaquara pelo placar de 2-0 neste sábado. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Em 2025, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e muito amor na sua transmissão. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. A melhor transmissão esportiva do interior é aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Vem Guarani, olha o Guarani marcando a saída de bola, dificultando a saída do Noroeste, que dá bobeira. Maicon entrega um presentaço no Matheus Regis, invadiu a área, o camisa 7 bateu cruzado, passa na frente da área. Tem que ter tranquilidade. Não tinha ninguém na pequena área, o João Marcelo reclama, o Isaac reclama, tava todo mundo na entrada da grande área. Se essa bola vai pra trás, alguém chega de frente pra marcar o segundo gol, Albertinho. Ele fez o mais difícil, né? No bote pelo lado direito, o Matheus Regis tomou o doce da criança. Porém, entretanto, ele entrou dentro da grande área, né? Ele tinha que rolar pra trás, tinha quatro jogadores do Guarani esperando. Não, ele colocou a bola, bateu forte, ele bateu cruzado, na verdade. Ele não tocou, né, Lucas de Souza? Ele acabou chutando, mais uma oportunidade que o Guarani desperdiça.
Desce a ladeira, responde o Noroeste. Bola com Dudu Miraíma. Ajeita na metade do campo com Blade. Blade, o camisa número 21, cabeça erguida, vira aqui na ponta esquerda, chama pra jogar o Maicon. Maicon que entregou há pouco, apresentar sobre o Matheus Regis. Ainda Maicon com a posse de bola, deixa a jogada mais atrás com o Carlinhos. Tenta ficar mais com a posse de bola o time do Noroeste, tendo muita dificuldade pra construir. O Guarani marca perfeitamente. Dudu Miraíma vira o jogo na canhota. É essa jogada dos caras, ó. É sempre pela esquerda. Maicon Jesus dominou, carregou, encarou a marcação do Matheus Regis. Daí pra Denner. Sai a tabela. Maicon Jesus pra tentar receber na área. Tá tranquilo, tá favorável. A bola vai fora. Lá, tiro de meta pro time do Guarani. Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. José Marcelino dizendo aqui, logo ST Sondas e abrasivos de novo no futebol interior. Para você que é empresário, para você que conhece, quem quer investir no nosso projeto, fale com o Futebol Interior. Tá na tela para você em cima, ó, 19-989-3526. Hipercap conosco, pizza do Dadá. Também com a gente o pessoal da Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e também ajuda o Hospital de Amor. Vem Guarani, está jogando no campo de defesa, bola com o Matheus Saraná. Daí lá pra Natan de novo com o Saraná, de perna esquerda, o passe no fundo do campo, buscando o Emerson, passe interceptado pelo Cicinho, rebote e volta, cai com Dudu Miraíma encara a marcação de João Marcelo rebobina a vida, volta, jogada entrega com o Maicon, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 100 simultâneos, eu quero 50 likes, faltam 8, hein? Faltam 8 pra bater a meta 1. 100 simultâneos e quase 50 likes. Vem com a gente. Senta o dedo no joinha. Recuperação de bola pra equipe do Guarani. Olha o Lucas Dilson jogando muito. Entregou pra Matheus Regis, o artilheiro do jogo. Devolução de bola no fundo do campo. Ele deu um tapa à frente, não tem ninguém de verde. Vai na cobertura, sai tranquilo Carlinhos. Entrega a jogada com Dudu Miraíma na equipe do Noroeste. Vem bola no Norusca, bola com Dudu Miraíma. Avança no gramado, carrega no terreno, daí para Denner. Esticou na ponta direita, a bola com o Cicinho. Progride no tabuleiro verde, vai embora o ala direito do time de Bauru. Entregou de novo pelo meio com Denner no corta-luz pra Dudu Miraíma. Carregou, soltou no comando, bolão pra Thiago Lopes, daí pra Denner, pra Carlão de primeira, ajeitou com o Cicinho, pé direito, longe. Muito longe. Opa, calma aí. Ô, Felipe Marques, cuidado aí, a bola vai chegar aí, hein? Tiro de meta pro Guarani, Alberti. É, a triangulação, né? Quando a equipe do Noroeste chega também com qualidade. Mudaram do esquerda para a direita, fazendo a tabela ali pelo meio. Toques rápidos e acharam ele, o Carlão. E o Carlão, de vez ele girar o corpo, ele foi esperto, né? Ele veio entrando na diagonal, o Carlinhos. Mas o Carlinhos... Até certo ponto. Não, né? mas pra nós é melhor ainda. E bateu um tiro de meta com a bola rolando. No futebol interior isso se chamava field goal, né? Exatamente, a bola caiu em uma das piscinas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do Noroeste por 1-0. Daniel Rinaldi, 35 do primeiro tempo e o jogo tá na frente do Bugrão. O Guarani continua tendo as ações do jogo, mas muito cuidado com o Noroeste. Percebemos que o Carlão tá fazendo o pivô, a bola sempre nele. O pessoal procura ele e tá distribuindo o jogo agora na direita. E lembrando que futebol não é justiça. O Guarani tá demorando para fazer esse segundo gol, para matar o jogo logo. Tem que tomar muito cuidado, porque uma bola perdida aí pode tomar um empate. E vem de novo no Noroeste, Dudu Miraíma dominou pela intermediária, vem fatiada pra dentro da grande área, tira mal, Lucas Dilson, a bola sobrou, com o Maicon Jesus, ajeitou, viu o chute de fora da área do Thiago Lopes, a bola sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani aí, Albertinho. É, ali o Guarani na segunda bola está ali, né, dando aquele famoso vacilo. Mais uma vez, né, jogada pelo lado esquerdo, camisa número 66, né, o Maicon Jesus. Ele tentou ali de todas as formas, a bola acabou sobrando, acabou mais uma vez, né, o tiro de fora da área, mas o Guarani vai dando espaços e o Noroeste não consegue tocando a bola, agora vai no erro do Guarani. O Guarani precisa prestar atenção nisso. Na marca dos 36 minutos, 36 deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. É o Campeonato Paulista em destaque pra você, por enquanto 1 para o Guarani, 0 para o Noroeste. Olha o Norusca, desceu o Blade pela meia direita, bateu longe do gol. A sorte do Guarani é que o pessoal do Noroeste precisa botar o pé na forma, né? 3 chutes, bola longe da meta defendida pelo Gabriel Mesquita. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Paulista, Série 1 por enquanto lá em Ribeirão Preto, na Liga Arena. 0 Botafogo, 0 para o São Bernardo. E segundo tempo adiado por conta das chuvas. Vamos ficar de olho no que acontece em Ribeirão Preto. Tá rolando também São Paulo 3, Corinthians 1 no Morumbi.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Abraçando aqui o Carlos Silva. Ah, sou eu, ligadinho, conectado com você. Mariano com a gente, Carlos Silva, em Parelheiros, no Vando Oliveira, também com a gente o Luiz Neves. Olha o Noroeste, bola pela esquerda, Maicon Jesus tem cruzamento, bola fechada, tira, Rafael completa o serviço, Lucas Justin. Rebote volta lá pela direita, Filemon dá um tapa à frente, joga a bola pra dentro da grande área. Domina Emerson, faz a proteção, na cobertura, no cangote dele, por ali o Cicinho, por baixo. Chega Emerson, manda a bola pela linha de lado lateral para o Noroeste, que tenta a pressão no finalzinho deste primeiro tempo. Reta final da primeira etapa, o Norusca tá em cima, Albertinho. E sempre por essas jogadas, né? E o Noroeste não tem vergonha não de mandar o bambu. Olha lá, lateral. Olha o Cicinho, lançou pra dentro do tumulto, sobe, Emerson afasta o perigo. Rebote voltou, dá um tapa nela, Carlinhos, tentou devolver no corredor. A bola sobe e desce, toca nela, o Denner foi derrubado, a arbitragem manda o jogo seguir. Sai jogando mal na sequência o Lucas Rafael. Entrega mal, joga a bola direto pela linha de lado lateral para o Noroeste, que segue na pressão. 38 minutos da primeira etapa, placar de 1-0 para o Guarani. Gol com menos de 1 minuto de jogo, anotado por Matheus Regis. Lá vem Norusca, bola com Denner, Denner voltou. Levantamento do Maraíma, sobe a defesa, afasta Lucas Rafael. De novo, Lucas Rafael lá pelo alto. Dessa vez foi bem o quarto zagueiro do Bugre. 38 da primeira etapa, lateral para o time do Noroeste. Vem para balançar o esqueleto aqui o Cicinho. Cicinho ajeita a jogada, entrega o lance para Filemão. Filemão de novo com o Cicinho. Cicinho olhou para dentro da grande área, preferiu voltar o lance. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sai jogando o Noroeste, bola no campo de defesa. A bola entregue para Carlinhos pela faixa direita do gramado. Olha para frente, despacha, manda para frente. A bola sobe, desce, cai pelo meio. Dominou Thiago Lopes com liberdade. Carregou o atacante dentro do drible, passou para a marcação do Rafael. Toma o carrinho por baixo na bola. Segundo a nossa visão, mas a arbitragem entendeu como faltosa. Falta do Matheus Sarará, falta em cima do Thiago Lopes e uma falta perigosa em favor do Norusca aí, Albertinho. Ele fez a alavanca, né? Falta frontal e o Matheus Sarará já tem cartão amarelo, que tomou de forma... Cuidado, hein? Uma forma boba, né? Tomou cartão amarelo, acabou fazendo a carga em cima do jogador da equipe do Noroeste. Falta frontal, falta perigosa, o Guarani ali parou de jogar, né? Perdeu, né? Pilhou chances, acabou perdendo várias delas e agora vai sofrendo, né? Uma falta em cima do Thiago Lopes, falta perigosa ali, o Gabriel Mesquita vai armando a barreira com 4 jogadores defendendo o seu canto esquerdo. Vamos aguardar, hein? 3 jogadores do Norusca ali, daquela famosa conferência. Quem sabe, hein? Quem sabe agora. Falta pro Noroeste, Daniel Rinaldi, momento de expectativa, o Guarani deu uma segurada no jogo. O Oeste está tomando conta, dominando as ações. O Guarani está perdendo meio campo. A dupla de volantes, o Natan, que é mais na contenção, até que joga bem, mas o Sarará distribui o jogo, só que agora ele está um pouco apavorado. Está com cartão amarelo, já cometeu essa falta. Provavelmente não volta para o segundo tempo, vai ser substituído. Falta para o Noroeste lá pela minha direita, uma espécie de jogada ensaiada. Fica o Carlinhos, olha o Dudu Miraíma, ajeitou para Thiago Lopes, bate mal, joga longe do gol, tiro de meta para o Guarani, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 40 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo. Placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Quarta rodada do Paulistão Sicredi 2025, Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua é o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Guarani, gol de Matheus Regis, 0 para o Norusca. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, 1 para o time do Botafogo, 0 para o São Bernardo. Escapada do Norusca pela esquerda, Blade carregou, invadiu a área, foi derrubado pelo Rafael, é falta! Falta marcada, jogo parado, é falta perigosa em favor do Noroeste. Cartão amarelo, cantou o canário pro Rafael aí, camisa 3, Albertinho. Eu vou falar pra você, hein? Ficou de graça ali, hein? Camisa ficou barato. O Blade ali. Mas tem VAR, né? Se o VAR chamar, pode mudar a cor do cartão aí, Albertinho. Vou falar pra você, um carrinho, né? Louco, né? Do camisa número 3, o Rafael, né? E ele foi por baixo, né? Acabou acertando o 21 Blade, né? Que se ele ganhou na passada, ele ia entrar na diagonal e possivelmente estaria cara a cara com o goleirão o Gabriel Mesquita. Olhei pro Gabriel Mesquita e lembrei do Rafael Martins. Legal, né? Bons tempos, Bons tempos, né? Bons tempos. E falta perigosíssima e o Guarani abdicou de jogar futebol, né? Agora só dá Noroeste. Será que cansou, Lucas de Souza? Falta para o Noroeste, uma falta perigosíssima. Falta muito perigosa. Bom,
Se formos pegar o retrospecto recente de finalizações, tá tranquilo, né? Porque o pessoal tá mandando a bola longe do gol, tá mandando a bola lá nas piscinas. Mas tem falta, é uma falta perigosa. Vem pra cobrança na perna esquerda, o Dudu Miraíma tá encostado lá pra fazer a cobrança também, me parece o Denner. Denner pra bater na perna direita, Dudu Miraíma na perna esquerda. Vai o Thiago Lopes, ela vem direta, defendeu o goleiro! Gabriel Mesquita tira a bola, sobrou com o Carlão dentro da grande área, bate de perna esquerda, a bola vai fora. Gabriel Mesquita faz a defesa, uma bola difícil, de manchete no cantinho. Na sequência o Carlão de perna canhota bateu, mas estava desequilibrado, ela passa à direita. Tiro de meta pro Guarani, aí o Martim. Graças a Deus, hein? Acho que o Guarani acertou no goleiro esse ano, hein? Tem recurso, né? Ali ele armou a barreira, né? E ali os jogadores pularam. E a bola passou por debaixo. Foi ele, camisa número 37, o Thiago Lopes. E olha o erro de saída de bola. Olha a saída de bola errada, a bola sobrou, veio o chute, defendeu Gabriel Mesquita! Bola na entrada da área pra Denner, de perna canhota, bateu, camisa 88. Gabriel Mesquita, firme e seguro, encaixa, não dá rebote. Chegou de novo no Luz, Cabertinho. Duas importantes defesas, né? Primeiro, a bola que é no cantinho, ele deu de manchete, tendo recurso. E agora, saída de bola errada do Guarani. O Denner ali bateu de perna direita, um foguete. E ali fez a defesaça. O Gabriel Mesquita segue no brinco de ouro da Princesa. Guarani 1, Noroeste 0. Daniel Rinaldi, o Guarani parou, o Noroeste sobe as suas linhas de marcação, sente que tem um momento melhor no jogo agora. Momento complicado pro Guarani no jogo. Realmente o Noroeste melhor, subiu as linhas. A transição meio campo-ataque está funcionando melhor e o Guarani está um pouco nervoso. O Maurício tem que acertar o time aí, colocar a bola no chão, ter mais tranquilidade. E aquilo, né? As finalizações. Só fazendo um parênteses Pois não, aqui, Daniel, por favor. De 9 saídas de bola que o Guarani teve em tiro de meta, perdeu 6 na entrada do jogo. Esse estilo de jogo, Fernando Diniz, é complicado, porque você pode tomar um gol, tá ganhando o jogo, quebra a bola, não há problema. Foi o que o Gabriel Mesquita fez agora, a hora que fez a defesa, quebrou a bola. Então tem que repensar isso aí, a gente tá ganhando, então tranquilo, deixa o Noroeste correr atrás. Agora, você sai curto ali, a chance de perder a bola é muito grande. E vem de novo o Noroeste, bola com o Thiago Lopes, dominou, recebeu, protegeu, entregou pela meia esquerda com Blade. Blade alarga o campo, acelera o passe, entrega na ponta esquerda com o Michael Jesus, de frente para a marcação de Matheus Regis. Mais você, Regis, puxou a tabela, a bola entregue para Blade no bico da área, bateu cruzada, a bola explode no Rafael, vai fora. Explode no Rafael, camisa número 3, zagueiro central do Bugrão. Vai pela linha de fundo, pelo lado esquerdo, escanteio pro Noroeste aí, Albertinho. O Blade, né, pelo lado esquerdo, mais uma vez, fazendo o rabisco. A da perna esquerda ajeitou para a perna direita, tentou bater o cruzado, buscando o canto baixo do Gabriel Mesquita. Houve um desvio no meio do caminho, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito, quando o Gabriel Mesquita também caiu. Né, caiu pedindo ali alguma coisa. Ganhar tempo. Exato, mas agora tem que esfriar o jogo, né? Mas agora veio o Noroeste pra cima. Escanteio lá pela ponta esquerda, vem levantamento na primeira trave, a bola acabou passando, afasta Natan. Afasta Natan, põe o pezinho, manda a bola pela linha de fundo, o segundo escanteio seguido pro time de Bauru aí, Albertinho. Quando ergue a placa, né, ali 3 minutos, né, vamos até 48 minutos, escanteio baixo, né? Ali os jogadores do Guarani ali tiraram o sistema defensivo, tirou mais um escanteio, o segundo consecutivo. Vai Denner pra bola na perna canhota, agora ela vem alta, lá no meio da área, saiu errado, o Gabriel Mesquita, toque de cabeça do Blade, a bola desvia, vai fora, novo escanteio. Gabriel Mesquita fica no meio do caminho, o Blade sobe livre, toca de cabeça, a bola bate na marcação, vai pela linha de fundo, ela tocou no Emerson, escanteio de novo pro Noruscaí, Albertinho. Ali o Gabriel Mesquita saiu mal, né, ali pulou no vento, né, e graças a Deus o Emerson mandou a bola pela linha de fundo, terceiro escanteio seguido agora pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo vem levantamento, quem sabe, olha o Guarani aí se segurando, Thiago Lopes pra bola, levantamento, ela vem fechada, sobe, tira defesa, afasta Rafael, ela sobra no tumulto, completa o serviço provisoriamente, o João Vitor, ela sobrou com o Denner, novo levantamento, desvia, a bola sobra na segunda trave, olha lá, Carlinhos bateu cruzado em cima da marcação, bate no Natan, pressão ensurdecedora do Noroeste nesse final de primeiro tempo, Albertinho. Vem pra cima, né, o Noroeste quer sair com empate ainda nesse primeiro tempo, mais um escanteio, agora o escanteio pelo lado, mais um pelo lado esquerdo. Vem Thiago Lopes pra bola, todo mundo na boca do gol, se segura o Guarani, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Bugrão, preocupado lá o Gabriel Mesquita, preocupado também Rafael e Lucas Rafael, a dupla de zaga, levantamento do Thiago, a bola na segunda trave, sobe, tira defesa, tem rebote, o chute errado do Cicinho, a bola passa à esquerda, vai fora.
Passa a esquerda, vai fora, tentou pegar ele primeiro, o Cicinho bateu de canhota, bateu torto. Tiro de meta pra sorte do Guarani aí, Albertinho. A zaga tira mal, mais uma vez, segura a bola. O Guarani não consegue, né, vencer, consegue conquistar, né, a segunda bola. E o Cicinho, né, mas da onde sobra, os jogadores do Norusca não tem vergonha não, hein. Eles mandam o bambu pra direção do goleiro, o Gabriel Mesquita, que vem sendo ali, né, um dos destaques desse primeiro tempo para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Guarani, Matheus Regis pra Isaac, o Mandrake devolveu pra Matheus Regis, linha de fundo, atenção, quem sabe agora o segundo levantou na boca da botija, bola em alta, cai dentro da zona da confusão, tira defesa, rebote e volta de Natan, domina no peito da bobeira, perde a bola pro Carlão, ficou pedindo falta, a arbitragem nada marcou, 47,5 do primeiro tempo, 30 segundinhos pro final da primeira etapa, pro Guarani poder se acertar, pro Guarani poder se assentar pro segundo tempo, acalmar o jogo, lá vem Guarani, está jogando pela direita, bola com o Lucas Justin, tentou entregar no corredor, a bola bate na marcação do Thiago Lopes, chega no estourão, manda pra frente de qualquer jeito, o Maicon Jesus, a bola vai fora. Vai fora, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, pelo menos na minha visão, aquele deu escanteio. O escanteio, mais um escanteio, né? O Noroeste vai para cima, camisa número 37, né? O Thiago Lopes vai para a bola. Pressão, pressão, pressão. Quando o tempo regulamentado, o primeiro tempo terminou, hein? Já estourou os 48. Escanteio, o último lance da primeira etapa. Todo mundo na boca do gol, todo mundo na cozinha do Bugre. Vem pra bola Thiago Lopes. Na perna direita, o camisa número 37 vai mandar essa bola dentro do tumulto. Tá armada a confusão na defesa do Bugre. Preocupado lá o Gabriel Mesquita, preocupado a dupla de zaga do Burgão e também o torcedor do Guarani no chat aqui do Futebol Interior. Vem levantamento na trave. Gabriel Mesquita tira de soco, afasta e tome contra-golpe do Bugrão. Olha lá, são 3 contra 3. Chega o quarto homem do time do Noroeste. Bola de Matheus Regis com o João Marcelo. Devolveu pra Matheus Regis no fundo do campo, travado no momento certo, trava por baixo, Dudu Miraíma manda pela linha de lado, lateral para o Guarani, lateral para o Guarani, jogadores do Noroeste vão cercando o árbitro, o Gabriel Mesquita saiu do gol no lance anterior, fez a defesa, o árbitro vai pedir a bola para terminar o primeiro tempo, acredito eu, Maurício Souza tá fora ali da zona, tá fora ali da área técnica. Trila o apito árbitro, aponta ao centro do gramado o senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva, termina a primeira etapa no brinco. Para o Guarani, Matheus Regis, é nome da fera, foi pro fundo do barbante logo a 1 minuto de jogo. 0 para o Noroeste, princípio de confusão, ninguém tá contente com a arbitragem lá do Guilherme Francisco Maciel. Entra em campo, intervalo inteligente aqui dos canais Futebol Interior, Alberto Cavalcante. Ufa, primeiro tempo frenético, o Guarani vai vencendo a equipe do Noroeste por 1-0. E quando nós estamos vendo ali, né, os jogadores do Noroeste também do Guarani ali, né, conversando, trocando aquela ideia, o Guarani indo para o vestiário número 1, Noroeste para o vestiário número 2, e vamos aguardar para ver quem vai ser o jogador que irá dar a palavra. Com certeza vai ser ele, né? Matheus Regis, autor do primeiro gol do Guarani, por enquanto que vai dando a vitória parcial para a equipe do Guarani, e o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. Ele que vem emprestado da equipe do São Bernardo e teve uma passagem pela Ponte Preta. Então daqui a pouquinho nós iremos aí ver aí o Matheus Regis, mas que partida, hein? O Guarani até os 30 minutos do primeiro tempo dominou a partida. Depois disso, só deu Noroeste, só Noroeste. Aí vamos ouvir ele, Matheus Regis. 3 pontos aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Boa noite a todos. Primeiramente eu acho que a gente tá fazendo um grande jogo, se impondo desde o começo do jogo. Agora ver o que o professor Maurício tem a falar aí no intervalo, para que a gente possa voltar no segundo tempo ainda melhor, mais forte e sair daqui com os 3 pontos. Muito obrigado. Aí o Matheus Regis, né? Vamos ver o que o professor falar pra ser acostumado. É isso mesmo. Só não pode perder gol aí na frente, hein, gente? Na hora de tocar, chuta, na hora que chuta, toca. Né? Por favor, não fica perdendo essa chance não, que vocês viram no Noroeste, hein? A pressão. E o Gabriel Mesquita também foi um dos destaques desse primeiro tempo. Lucas Souza. Daniel Rinaldi, primeiros 45 minutos foram embora. O Guarani começou muito bem, mas a partir aí da reta final do primeiro tempo, uma avalanche ofensiva do Noroeste, é bem verdade, né? Nenhuma chance clara de gol por parte do Noroeste, mas a pressão foi muito alta. A zaga do Guarani vai se virando bem, mas poderia ser com menos sofrimento, né? O Guarani poderia estar vencendo por 2 ou 3-0 tranquilamente. Exatamente. O time começou muito bem, concentrado, fez o gol aí no contra-ataque e teve várias oportunidades para realmente matar o jogo. Dizer que terminaria 3-4-0 não seria nenhuma injustiça. O Guarani perdeu muito gol. Até os 30, 32 do primeiro tempo estava com as ações do jogo. Aí o Noroeste partiu para cima e começou a dar certo.
as ações com o meio de campo, acionando principalmente o Carlão, pela sua experiência, né? Sabe proteger bem a bola e distribuir. E várias finalizações do Norusca, mas porém a maioria sobre o gol. Mas o que incomodou foi esse show de escanteio. Porque chega um momento que é tanto escanteio que a pressão aumenta e abala o psicológico. E numa bola alçada, o centroavante pode fazer um gol de cabeça, um gol contra. Então tem que tomar muito cuidado. O futebol, ele é injusto. Você perde N gols lá e aquele velho ditado, né? São 2 na realidade. Quem não faz, toma e a bola pune. Então espero que o Maurício acerte o time agora, converse. Temos 2 amarelados aí, o zagueiro, o Rafael Rodrigues e o Matheus Sarará. Conhecendo São o Maurício. 2 jogadores de defesa, né, Daniel? Uma preocupação enorme agora pro segundo tempo, né? Exatamente, e principalmente o Matheus, que está na contenção aí e exige mais. Então provavelmente o Maurício deve substituí-lo, se não no início aí, logo aos 10, 15 minutos, dependendo do comportamento do time. Noroeste vai continuar se lançando pro ataque, para ele perdido por 1, perdido por 2, 3, e o Guarani tem que ter atenção, não entrar na pilha, tocar mais a bola, ter tranquilidade. É um time jovem, mas algumas peças experientes, como o Isaac aí fazendo a diferença no meio, fez uma ótima partida, os 2 laterais estão bem, o Natan e o Matheus Sarará também meio no campo, a dupla de volantes aí bem consistente. Então é ter calma, tranquilidade e mais concentração na hora da finalização. Como comentamos ontem, o ponto para se acertar no Guarani era o ataque, e hoje até que funcionou bem, muito bem aliás. E perdeu uns gols ali que alguns foi por fatalidade, a bola passou milímetros aí do poste, mas outros faltou concentração, tranquilidade na hora do último passe, como o lance do Matheus Regis aí, que ele estava só, era só rolar para trás, tinham vários chegando, ele bateu aí sem direção. Então tem que tomar muito cuidado, porque num contra-ataque aí ou numa falha, você pode tomar um gol de empate e aí são 2 pontos perdidos, no caso do empate. O Gabriel foi muito bem, porém da última passagem que ele teve aqui, a grande deficiência é a saída de bola. Então hoje ele já caçou borboleta em uma delas. Mas é normal, né? Faz parte do jogo, né? A gente comentar aqui, né? Trouxe lembranças do Gabriel. Pois é. Daniel, são algumas lembranças. Daniel, aí. você lembra aquela partida contra o Vasco? Foi 4-1 pro Vasco. Tanto que ele perdeu a vaga pro Gabriel pro Rafael Martins, né? Porque o Daniel Paulista estava revezando, querendo saber quem era o... Porque Rafael Martins também tem hora também que entregava, né? Contra o Goiás mesmo, entregou, etc. Nossa, aquele do Goiás é inesquecível. Exatamente. Era o jogo do acesso, exatamente. Era o jogo do acesso. E contra... Elvis. Elvis e o... O Elvis e o cabeludo. Nicolas, né? Nicolas. Cavani do Sertão. Cavani do Sertão. E nessa partida contra o Vasco, né, o Gabriel Mesquita errou tudo. E ali ele perdeu contra o Vasco no primeiro turno, tá? Que o Guarani perdeu de 4-1. Sim. Que ele acabou ali perdendo ali a vaga, a titularidade. Contra o Cruzeiro também, falhou no jogo 3-3. Enfim. E agora parece que ele volta mais experiente, mas quando aquele cruzamento da grande área ali, quando ele pula, que assim, aquela amigos... cabeçada do Blade ali na segunda trave que desvia no Emerson, ele sai, né? Ele vê que não vai pegar, ele volta e quer tentar fazer a defesa. Meu Deus do céu. Ele é grande, né? Falta posicionamento aí, exatamente, né? ele é grande. Eu lembro do Kozlinski, né? Kozlinski era o eterno Kozlinski. É eterno rei dos gols bonitos, né? Meu Deus do céu. Era só Gostava de tomar um golaço. Ele não falhava, mas era só golaço. Só golaço. Né? E agora aí não tem como culpar o goleiro também, né? Mas o Gabriel Mesquita, pelo amor de Deus, a bola foi cruzada ali, chegou até arrepiou a espinha, mas tudo bem. Lembrei na hora desses jogos aí. Exatamente. Então, 1-0 pra nós, o importante é isso. Quer dizer, 1-0 pro Guarani. Perfeito. O Kozlinski que tava no Fortaleza, né? E agora ele tá lá, junto do Bruno Mendes, no Vila Nova, né? Foi contratado a custo zero lá pro Vila Nova. E só lembrando, a gente também falando de goleiro, Sim. né? O Douglas Borges tá jogando no Náutico, né? Aquele Douglas Borges, invicto Douglas Borges. Exatamente. Jogando? Ele tá tem uma primeira partida que já entregou a paçoca. Mas isso aí, e nós iremos, e se tudo der certo, o Guarani irá enfrentar o Douglas Borges. Tudo na Série C, se tudo der certo. Perfeitamente. Incrível. Abraçando aqui o Edgar Carmona, falando, né? Ufa, acabou o primeiro tempo, Thiago Moreira com a gente. O José Arthur, o dono do Premiere, né? O especialista aí no After Effects, um dos melhores videomakers aqui de Campinas, quase sem simultâneos no nosso intervalo inteligente, família. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Felipe Silva, dizendo aqui é bugre, tá feliz da vida com a vitória parcial do Guarani. Seguinte, rápida pausa, um break só, e a gente volta em definitivo pra tabelar aqui. Hoje a equipe tá
Hoje a equipe tá igual o Guarani no começo do jogo. Tava tabelando, tava infiltrando. Vamos na continuar. defesa do Noroeste. Depois Vamos continuar. Não, mas, igual eu falei, tá igual o Guarani no começo do jogo, né? Tamo bem entrosado e vamos fazer um segundo tempo ainda melhor. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para o paciente do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. E eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida ao lado deles, hein? Daniel Rinaldi, também Albert Cavalcante. Intervalo de jogo, vamos dar uma girada no placar ao vivo. Futebol Interior, o placar mais completo do Brasil, hein? Quer ficar bem informado sobre o que acontece no futebol brasileiro e no mundo inteiro? Placar ao vivo, Futebol Interior. Então vamos falar de gols. E tem gol pra caramba pra falar. Vamos começar pelo Campeonato Paulistão. Você acompanha Guarani 1, Noroeste 0, gol marcado pelo Matheus Regis logo no começo do jogo. O Mirassol bateu a Portuguesa por 2-1, hein? Alex Silva contra e Lucas Ramon, hein? Jogador do Guarani. Lateral direito já tá um tempo no Mirassol jogando muito bem. E o Jajá diminuiu para a Portuguesa. A Portuguesa que por enquanto não venceu em 4 jogos, são 2 empates, 2 derrotas. É ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto que perde para o São Bernardo em casa. Os 2 últimos colocados na classificação geral. Lembrando que os 2 últimos colocados na classificação geral são rebaixados aí para a Série A2 do Campeonato Paulista, que está cada vez mais competitivo. É um Deus nos acuda a Série A2, eu vou falar daqui a pouquinho do Paulistão A2. São Paulo 3, Corinthians 1, terminou, hein? Terminou. Lá no Morumbi, Lucas Moura fez 2 gols e o Oscar também fez 1. Olha esse Oscar, hein? Que beleza, moço, jogou muita bola contra o Guarani na última rodada. Fez gol hoje, deu assistência para o Lucas Moura. Aliás, o 3º gol do São Paulo foi uma coisa maravilhosa, assim como o gol do Martínez. Também gol que diminuiu o placar do Corinthians. O Corinthians perdendo a sua primeira nesse ano 2025. São Paulo vem embalado, hein? São Paulo empatou o primeiro jogo, venceu o Guarani, venceu o São Paulo. São Paulo subindo na zona de classificação. Já é o 4º colocado na classificação geral. Isso que São Paulo tem um jogo a menos. São Paulo fez a pré-temporada na FC Series, né, nos Estados Unidos. Começou atrasado o Campeonato Paulista. Muito bem, seguindo aqui o Campeonato Paulista na Série A2. Vamos começar do começo aqui a falar da 4ª rodada do Paulistão A2. Começou neste sábado com o Taubaté batendo a Votuporanguense por 2-0. Taubaté vai bem no Campeonato Paulista 2, hein? São José 0, Primavera 0. Capivariano, outra grande surpresa da Série A2. Capivariano é o 3º colocado do Campeonato Paulista A2. 8 pontos, tá invicto o Leão.
com 2 vitórias e 2 empates. Ituano 1, Juventus 0, 15 de Piracicaba 1, Grêmio Prudente 0, 15 de Piracicaba também fazendo uma grande campanha. O Moisés Egert, que subiu no Noroeste ano passado, foi pro 15 de Piracicaba fazendo uma grande campanha, tá invicto assim como o Oeste de Barueri. O Oeste perdeu na verdade pro próprio 15 de Piracicaba na primeira rodada por 2-1, jogando em casa, né? Mas depois se recuperou, vem de 3 vitórias consecutivas, inclusive contra a Ferroviária em Araraquara, e nesta rodada bateu o São Bento em Barueri pelo placar de 2-0. Linense 1, Rio Claro também 1, e a Portuguesa Santista jogando em casa perdeu para o Santo André por 2-0. O Santo André finalmente venceu, né? No Campeonato Paulista 2, Gilson Kleiner conquistou sua primeira vitória. Albert Cavalcante, rapidinho. O bicho tava pegando pros lados do Gilson Kleiner, hein? E a galera fala, Série A2 é fraca. Série A2 é fraca? Tá bom. Gente, ó, e bons jogos, tá? Exatamente. Eu tenho a oportunidade de narrar pra Federação Paulista. Quero mandar um grande abraço aqui pra galera lá da Federação Paulista, Fernando Farias, o Raoni Pacheco, grande chefinho. E vou falar, o nível é alto, nível muito alto. Eu tive a oportunidade de narrar Santo André Capivariano, foi inclusive a primeira rodada, a estreia dos 2 times, um jogo muito bom, alto nível técnico. O Santo André, depois de 4 rodadas, foi ganhar a primeira. E pra você ver, né, e querem determinar, né, acabar com os estaduais, né, e não adianta, né, o estadual mais competitivo, né, são os de São Paulo, né, não adianta, né, se você coloca... quer efeito de comparação? Sim, rapidinho, você querer contar você. Eu tive a oportunidade de narrar o Campeonato Paranaense também, que é um campeonato de bom nível, tem crescido o nível lá, mas a Série A2 e o Campeonato Paranaense estão ali no mesmo nível. Sim. Né? Estão ali no mesmo nível de competição, no mesmo nível técnico, então pra você ver o nível que tá o Campeonato Paulista. O Paulista 2, Paulista 3 é melhor que muita primeira divisão do futebol brasileiro. Eu quero ver, né, se os gênios da bola irão acabar com os estaduais, se eles irão conseguir mexer, afetar o Campeonato Paulista, que ano após ano, né, vai se tornando, né, vai se ratificando, sendo o melhor estadual do Brasil. Sem sombra de dúvida. Uns jogadores aí fora da média, melhor premiação. Neto Berola tá jogando a Série A2, Caio Mancha, que poderia ser facilmente atacante para time de Série A, time Pegorari. de Série B, Pegorari no 15 de Piracicaba, e os próprios treinadores, Hélio Cizenando fazendo um trabalho fantástico no Capivariano, o próprio Gilson Kleiner, que até pouco tempo treinava time de Série A, né? O Moisés Egert também, que é um grande treinador. Quase treinou o time de Campinas. O Sérgio Soares, que tá no Juventus, né? Tem também o treinador do Grêmio Prudente, me fugiu o nome agora, tava na Portuguesa Santista, mas vou buscar o nome dele aqui agora, nosso Sérgio Guedes, né? Sérgio Guedes, campeão aí com a Portuguesa Santista da Copa Paulista, então grandes nomes, não só na Série A2, também na Série A3. Belo campeonato, né? O campeonato paulista não adianta, né? Não importa a divisão, o Campeonato Paulista é um show à parte. Tomara, né, que não mexa no nosso Campeonato Paulista, porque a briga é intensa, tanto na 1, na 2, na 3, na 4, né? Times de expressão, nós temos aí até o São José, que já foi finalista do Campeonato Paulista. Em 91 contra o São Paulo. Exatamente, né? Então são times aí que, né, abrilhantam o nosso estado de São Paulo. Seguindo aqui rapidinho, os times já estão no gramado pro segundo tempo, tabela do Paulistão A3. Nessa rodada ontem, a Itapirense bateu o União São João por 1-0, Catanduva venceu fora de casa o Sertãozinho por 1-0, Leimense e União Suzano 1-1, Marília 2, Comercial 0. Hoje o 15 de Jaú bateu o São Bernardo por 1-0, a Francana goleou o Bandeirante por 4-2, Monte Azul 1, Desportivo Brasil também 1, Rio Branco e Rio Preto, placar de 1-1 ao longo do segundo tempo. Eu passo outros resultados de outros estaduais pelo Brasil afora. Vamos para o segundo tempo. Saída pertencente à equipe do Guarani. Guarani agora do lado direito do seu computador do seu smartphone. Os times do Noroeste do lado esquerdo do seu smartphone do seu computador. Pelo jeito ninguém mexeu para esse segundo tempo. Daqui a pouquinho o Albert traz a informação, mas pelo jeito não houve troca não. Vai treinar no apito o árbitro, vai assoprar ali o senhor Guilherme Francisco Marcel da Silva. Prepare o seu coração, o nosso show está no ar. O segundo tempo vai começar. Vamos para o segundo tempo. Saída pertencente à equipe do Guarani. Isaac o Mandrake para dar a saída de bola. 21 horas mais 37 minutos é o que marca o relógio do homem em Brasília, horário oficial de Campinas.
Guarani, lado direito do seu computador, do seu smartphone, Noroeste do lado esquerdo. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Ajeita o seu cronômetro, ajeita o seu relógio, Guilherme Francisco Maciel da Silva. Vai começar o segundo tempo, trila o apito, o árbitro. Apita o senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva. Tá rolando, começa a segunda etapa no brinco, por enquanto 1 para o Guarani, 0 para o Noroeste. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos pro segundo tempo que promete muito. O Guarani tá na frente, vence por 1-0. Já recupera a posse de bola no campo de ataque, bola com o Natan. Traz por dentro, camisa número 5, afunila no jogo, entrega a jogada com o Matheus Saraná. Alarga o campo, acelera o passe, estica na ponta esquerda, bola com o Emerson. Emerson no corredor com o João Vitor. João Vitor de novo com o Emerson. Traz por dentro, encara a marcação, vai embora. Engatou a primeira, a segunda marcha, passou no meio de dois, que jogadaça. Ainda Emerson, linha de fundo, preparou o cruzamento, ela vem por baixo. João Marcelo dominou, tentou uma, duas vezes, bateu. Defendeu o goleiro. Voltou a jogada, Emerson, pé direito, bateu cruzado em cima da zaga. Voltou, Matheus Saraná, perna direita, uma bomba, espalma, Felipe Alves. Espetacular o goleiro do Norusco Guarani, indo pra cima, olha o Emerson, partiu na velocidade, passou no meio de 3 jogadores, cruzou o rasteiro, João Marcelo teve a chance e o Felipe Alves salvou na primeira, bola entrando no rebote, uma paulada do Saraná de primeira após rebote em chute do Emerson, quase deu pro Guarani aí, Albertinho. Salva por 2 vezes, ali o Emerson ponteou pelo lado esquerdo, fez o cruzamento da pequena área ali, o João Marcelo tentou a primeira vez, não conseguiu. Depois na segunda, bateu fraco, é verdade, mas a bola entrando devagarzinho. Bela defesa do goleirão Felipe Alves, depois sobrou pra ele, hein? Sarará de pé na direita, bateu firme, bateu forte. O goleirão Felipe Alves mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito, lá vem o Bugrão. Vem Emerson pra bola, todo mundo na boca do gol, capricha aí, Emerson, jogada ensaiada, bola pra Matheus Regis, levantamento primeiro na trave, passa pelo Lucas Rafael. Passa pelo Lucas Rafael, chega Filamon, afasta o perigo, contra-golpe do Noroeste, bola esticada na ponta esquerda com ele, Maicon Jesus, na velocidade partiu, foi derrubada, arbitragem da falta. Pelo menos foi a impressão que eu tive, era o Denner na jogada. A arbitragem deu o quê? Lateral? É, parece ali que ele deu falta mesmo, né? Ali entreveram. Ele deu lateral. Ele deu lateral? Nem falta, irmão. Nossa, o Emerson levou Foi sorte falta, agora, hein? Foi falta. E era pra amarelo, pra na amarelo. minha Nossa, esse foi o susto. Esse foi o susto. Obrigado, Guilherme. Recuperação do Noroeste, bola esticada na direita pra Cicinho, tá em casa. Recuperação de bola do Guarani, lateral de graça pro Bugrão, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel Rinaldi, o Guarani começou 1000 por hora, que chance teve o João Marcelo, em linda jogada do Emerson. Como tá jogando bola lateral esquerdo do Bugre, hein? Incrível, começou bem o segundo tempo, mesmo ritmo do primeiro, no início da primeira etapa o Guarani começou assim. E realmente, que jogada do Emerson, hein? Ganhou de 2 marcadores, foi pra linha de fundo, cruzou e mais uma vez o gol não saiu por um detalhe. É manter a calma, a concentração e o gol vai sair em breve. Abraçando Marcelo Pinheiro, fala Albert, Marcelão Bugrino com a gente aqui, Albert. Ele pede um abraço pra Guerreiro e pro Guga. Um abraço pro Guerreiro e pro Guga, um abraço. Fala, Marcelo, você é sensacional. Quase 150 simultâneos na transmissão, é show de bola. A transmissão do futebol interior, já batemos a meta 1, 64 likes, faltam 36 para 100 likes, hein? Eu vou buscar os 100 likes. Vem comigo, família Bugrina, vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Tá curtindo, senta o dedo no joinha. Vem Guarani, bola com o Natan, esticou pela meia esquerda, bola com o Emerson, foi embora no lateral esquerdo. Tenta passar no meio de 2, fica marcado, fica difícil, ele abre, jogada na esquerda com João Vitor. Passe vai no costado do camisa 11. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Recuperação de bola do Guarani, vem embora pro campo de ataque, Emerson. Domina, recebe, volta a jogada pela meia esquerda, domina a parada, Lucas Rafael. Entrega mais à frente com o Matheus Saraná. Faz o rodopio, vira o jogo lá na ponta direita, passe errado. Recuperação de bola, é do Noroeste. Dá bobeira o Maicon Jesus e tome contra-golpe do Bugrão. Foi embora o Matheus Regis, entregou pra Isaac Mandrake. Preparou o chute dentro do corte, foi desarmado, foi pro chão, arbitragem, manda o jogo seguir. Tira a defesa do Noroeste, rebote e volta do Bugrão, que vem pela esquerda com Emerson, tá cheio de moral, camisa número 6 do Guarani. Domina a rodopia, faz o break, volta a jogada com Matheus Saraná, dominou, soltou mais à frente com Isaac, volta com Natan lá na quarta zaga, ele rebobina, recomeça a jogada com Lucas Rafael. Lucas Rafael vira o jogo, dá de esquerda pra direita, entrega com Lucas Justin, avançou no gramado, carregou no terreno, soltou pra Matheus Regis, o artilheiro do jogo. Matheus Regis domina, faz o break, volta a jogada, valoriza a posse de bola, entrega o lance com Natan com Isaac Mandrake, de novo com Natan
Natan perna direita, devolveu com o capitão. Bolão na direita para Matheus Regis, é agora o segundo gol. Matheus Regis, cruzamento à meia altura, tira a defesa do Noroeste completa do Miraíma. Pelas laterais o Guarani chega, agora foi pela direita com o Matheus Regis, Albertinho. Esse passe estava ele prontinho, engatilhado. João Marcelo já teve 3 chances, hein? A quarta chance, Lucas de Souza, e ele amigos. tá querendo marcar, hein? Ele tá querendo marcar a quarta chance e ele vai marcar, hein? O Guarani vai vencendo por 1-0 a equipe do Noroeste. 5 minutos desse segundo tempo, recuperação de bola do Noroeste, dá bobeira o Blade, recupera Matheus Sarará, jogando muita bola hoje o Sarará também. 5 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, Série A1, Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua é o palco do espetáculo por enquanto. Guarani 1, Matheus Regis foi para a rede 0 para o Noroeste. Placar ao vivo, Futebol Interior informando Paulista 4. Ontem o Paulista de Jundiaí bateu o São Caetano, fizeram final de Campeonato Paulista em 2004 e hoje jogando pela A4 do Campeonato Paulista, que tristeza. 1-0 para o time do Galo, 1-0 para o Galo de Jundiaí contra o São Caetano. Taquaritinga 2, Colorado Caieiras também 2, São Carlense 1, Joseense 1, Araçatuba 2, Osasco Aldax 0, Barretos 2, Jabaquara 0. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Desce o Noroeste, bola ali pela ponta esquerda. Maicon Jesus entrega a jogada com Carlão. Carlão volta o lance com o Blade. Blade vira o jogo da esquerda para a direita com Dudu Miraíma. Lá na ponta direita ele tem apoio de Filemão. Foi embora o zagueiro daí para Cicinho. Cicinho ajeitou com o Denner do comando para Carlão. De primeira jogada, domina o lance de novo. O Denner tentou a jogada individual, vai pro chão, é falta nele. E tá expulso o Denner. Rapaz. O Denner dividiu com o jogador do Guarani. Tive impressão de falta para o Noroeste, mas foi falta pro Guarani. Sobrou uma perna pro Denner. Tá caído o Matheus Sarará. Tá expulso o Denner, Albertinho. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Pelo lance que eu vi aqui, pra mim foi falta do Matheus Sarará. Mas ele acabou escorregando e eu acho que machucou ali. Aí inverte a parada, Albertinho. Vou discordar de você, até peço perdão, mas o Denner foi infantil. O Denner poderia ter quebrado a perna do Matheus Sarará. Isso não quebrou, viu? Exatamente, tá desesperado o Matheus Sarará, o Denner tá expulso. Guarani com um jogador a mais. Denner imprudente. Denner foi infantil. Ele não escorregou, ele entra na bola consciente. Atinge o Matheus Sarará. Podia ter quebrado a perna do jogador do Guarani. E o árbitro em cima do lance. O árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva em cima da jogada. Nem pensou 2 vezes, Alberti. Já meteu o cartão vermelho pro camisa 88 do Noroeste. Pode ir pro chuveiro mais cedo, o VAR tá revisando o lance. Meteu o red card, né? Ali quando houve a dividida. Primeiramente, o Denner ali, ele trombou, entre aspas, com o Emerson. E ali a bola sobrou, né? Ali sobrou para dividida entre o Matheus Sarará e o Denner. E ali o Denner, eu achei no primeiro lance, Lucas de Souza, que ele havia escorregado. Mas, como nós dissemos, né? Que não existe sem querer, né? Mas pelo jeito não foi sem querer ali não, né? Bom, o árbitro vai no VAR, ele pode ter que rever o lance. E aí pode ficar a sua visão, Albert, de que ele teria escorregado e acertado o Sarará. Daniel Rinaldi, foi para expulsão na sua opinião ou foi escorregão do Denner? Eu mantenho minha opinião de que o Denner estava consciente do que ele estava fazendo. Às vezes eu penso a mesma coisa, ele foi imprudente, até um desrespeito aí com um colega de profissão, que você quebra a perna, fica meses ou até 1 ou 2 anos parado aí para se recuperar. Olha, olhando o lance de novo. De novo, teve até uma pisada. Exatamente. E na origem da jogada, se a TV mostrar de novo, ó, ele não escorrega, ele tá consciente do que ele tá fazendo. Ele entra com os 2 pés na perna do Matheus Sarará. Olha lá, ó, de novo, ó, ele entra por cima, ele dá uma tesoura no Matheus Sarará. Exatamente, podia ter quebrado quebrado a perna pernas do volante do Guarani. E eu quero saber o ângulo que eles estão olhando daqui, né, o lance, né, devagarzinho ali, né, no slow motion, né? Mas eu vou falar com ele pra você, a entrada foi forte, agora o que eles estão procurando? Então, vão dar falta do Matheus Sarará? Porque nós vimos no primeiro lance, né? Ali foi uma coisa, o lance foi forte, né? E estão achando ali que foi uma Matheus Sarará toca na bola, então, há um toque do Emerson no Denner, mas nada que fizesse o Denner cair. O Denner toma um encontrão, ele segue na jogada e ele dá o carrinho. Ele entra pra machucar mesmo o Matheus Sarará. E faz a alavanca ali, né? Se pega em cheio ali. Quebra os 2 joelhos do jogador. Sem dúvida. Abraçando o Vando Oliveira, dizendo, esse narra de verdade, valeu, Vando, tamo juntasso. Fernando Lourenço, Marcelino Fernandes, a TV tá no mute, a narração do Lucas é fantástica, sou seu fã. Olhou o VAR. Valeu, família, ele olhou o VAR. Vai trocar o cartão. Ele vai trocar o cartão, vai dar só amarelo? Ele anula o vermelho e vai ficar com o amarelo.
Só deu amarelo. Pronto. Erra pra mim, erra na minha opinião o árbitro. Erra pra mim, na minha opinião, Guilherme Francisco Maciel da Silva. E aí, Albertinho? Então, olhando o lance, né, eu acredito que ele escorregou, é verdade, né, mas ali ele acabou acertando. Não existe faltinha sem querer, né? Pra mim é falta, pra mim seria pra cartão vermelho. Primeiro eu vi o lance, achei que não era falta. Depois eu vi, achei que era pra vermelho. Depois vi, achei que era pra amarelo. Pra mim tinha que ser vermelho. Pra mim também aí, Daniel. Mas eles têm o VAR, né? Eles têm o auxílio do VAR. Provavelmente alguém do VAR entendeu que não era pra cartão vermelho. Isso vendo várias vezes. Mas se é pela imprudência do lance, é vermelho. Pra mim tinha que ser vermelho. Se é contra nós, né, você sabe o que acontece, né? É 2 vermelhos. 10 minutos deste segundo Desde tempo. sempre. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. O placar de jogo você confere daqui a pouco. E vem Bugrão. Isaac, o Mandrake domina no peito, na habilidade. Entrega pela direita. Matheus Sanches domina em cara de frente a marcação do Michael Jesus. No fundo do campo para João Vitor por baixo. Ele tentou cruzamento. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Noroeste. 10 minutos, quase 11 deste segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você, por enquanto, lá no Brinco de Ouro da Princesa tá assim, 1 para o time do Guarani, gol de Matheus Regis, 0 para a representação do Noroeste. Placar ao vivo Futebol Interior informando pelo Campeonato Carioca, tá rolando agora, Vasco 2, Portuguesa 0, terminou há pouco, Maricá 2, Sampaio Corrêa 2. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Mexeu no Noroeste aí, Albertinho. Entraram o Jonatas Paulista e também o camisa número 5, o 15, né? O Diego Maia. O Diego Maia, né? E também teve mais uma. Eu vi o Renan Araújo, o 22. Eu não sei se ele entrou também, mas vamos lá. Rodolfo Filemon, camisa número 30, foi embora. Entrou o 15, o Diego Maia. E foi o Blade, o camisa número 21, foi embora. Entrou camisa número 5, o Jonathan Paulista. Vamos ver também se saiu, né? Eu vi o 22, Renan Araújo. Vamos ver se houve a mudança também. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Vai lá, Daniel Rinaldi. Noroeste vem pra cima. Provavelmente 2 mudanças táticas aí no meio de campo, ataque, pra melhorar a qualidade do time. O Guarani tem que manter a calma, manter a tranquilidade. Estamos ganhando, bola no chão. Deixa eles virem pra cima e vamos aproveitar o contra-ataque. Muito bem. Nossa, eles fizeram Cicinho. Perfeito. Então, o Cicinho, camisa número 2. Trocaram ali, né? Exatamente. Cicinho, número 2, foi embora. Entrou o 22, Renan Araújo. Perfeitamente. Fechou? Vem Guarani, bola com o João Vitor. João Vitor volta a jogada com o Matheus Saraná. Lançamento no comando. Matheus Regis ajeitou. João Marcelo agora bateu. Gol! Sai o gol do menino. Seja bem-vindo, João Marcelo. Gol! É do Bugrão! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Bola na rede, campeão! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Na Rádio Valinhos FM 87.9, João Marcelo. Seja bem-vindo ao Guarani, seja bem-vindo ao Brinco de Ouro, seu sonho está realizado, menino! Lançamento de Matheus Saraná pra dentro da grande área, Isaac, o Mandrake ajeitou com o peito, foi o Lucas Rafael que ajeitou, justiça seja feita, a bola sobrou no camisa 9, de tanto que tentou, de tanto que persistiu, de tanto que perdeu e não desistiu, João Marcelo dá um tapa de perna direita com o lado de fora do pé de 3 dedos, joga no ângulo do goleiro Felipe Alves, que nem pula porque nada poderia fazer. João Marcelo, camisa número 9, enche de emoção e alegria o torcedor do Bugrão presente no Brinco de Ouro, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do Futebol Interior da Rádio Valinhos FM 87.9, Guarani 2, João Marcelo, nome da fera, nome da emoção, 0 pro Noroeste. Felipe Alves, essa aí passou, guerreiro, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, sai o gol do menino, Albert Cavalcante. Tentou a primeira, nada, tentou a segunda, também não conseguiu. Lá vem o Bugrão. Vem Bugrão. João Marcelo no comando pra Natan. Tira a defesa, tira mal, sai do gol. Felipe Alves, vai lá, Albert. Tentou a terceira, nada. Assim eu disse, na quarta ele vai marcar. Profetizou, hein? Profetizei. Deu certo. Deu certo. Matheus Saraná, da intermediária.
mandou a bola dentro da grande área. E ali os jogadores, o sistema defensivo do Noroeste estava saindo. E apareceu elemento surpresa. Não vai dar nada. Olha aí, Thiago Lopes de perna esquerda, tá tranquilo. Vai lá, Albertinho. Apareceu elemento surpresa, outro estreante da noite, Lucas Rafael, zagueirão que veio do RB Bragantino. Ele recebeu a feição, dominou de peito e quem veio de trás. Batendo de primeira, fatiando a bola, mandando a bola na gaveta. Ele, João Marcelo, artilheiro do Guarani na Copinha de 2025 com 5 gols. Seja bem-vindo, João Marcelo, nosso camisa número 9. Ele faz o primeiro gol com a camisa do Guarani e faz o segundo gol do Guarani na partida, dando a tranquilidade para o Guarani. Agora no brinco de ouro da princesa, amigos. O Guarani líder do grupo B tem 2, Noroeste 0. Daniel Rinaldi, que emoção maravilhosa. Bugrão EO, torcedor na Taba faz a festa. 2-0 Guarani. Exatamente, mas que partida faz Matheus Sarará, hein? Que grata surpresa, tá em todos os lugares do campo, tá combatendo, tá distribuindo o jogo. E que jogada pro gol do menino, hein? Quem sabe aí nós temos um novo Luizão. Luizão começou assim, 17 anos, grande 9 aí que rodou o Brasil e o mundo. João Marcelo, esse é o nosso 9. Tá-se João Marcelo, que alegria! Ah, futebol interior, que honra! Ah, Valinhos FM, que alegria de poder trazer esse gol desse menino. Que seja o primeiro de muitos, João Marcelo, que você possa trazer muitas alegrias ao torcedor do Guarani. Mexe de novo o Bugrão, mexe pela primeira vez, na verdade, o Bugrão. O Lucas Rafael saiu machucado, viu, Albert? É, o Lucas Rafael sai machucado, camisa número 4, entra o 13, né, o Caio Dias, zagueiro, e vai embora ele, João Marcelo. Camisa número 9, entra o 19, Denis Júnior, mais um estreante na noite de hoje. Desceu o Bugrão pela direita, cruzamento de João Vitor, a bola carimba, a marcação vai fora. Carimba, a marcação vai fora, escanteio para o Guarani. Escanteio pro Bugrão. A galera tá perguntando onde tá passando com imagem, tá passando no nosso futebol, tem outras plataformas, mas ó, a melhor transmissão é aqui no Futebol Interior, família, pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que essa. Escanteio pro Bugrão, escanteio pro Guarani, 17 minutos deste segundo tempo, 2-0 Guarani. O Guarani abre vantagem pra cima do Noroeste, que tava até então invicto no Campeonato Paulista. Escanteio pro Bugrão, vem pra bola Emerson, na perna esquerda vai pintar o chuveirinho na área, tá armada a confusão, é jogada ensaiada, bola entregue pra Isaac, levantamento na trave, tira a defesa do Norusca, rebote voltou, ajeitada aqui pela esquerda, vai embora, Denis Júnior, acabou de entrar, Denis Júnior trouxe por dentro, pé direito, fatiou, levantou na boca da botija, tira mal Filemon, a bola subiu dentro da grande área, Lucas Dutti, ajeitou, toca de cabeça do Isaac, o Mandrake, a bola vai fora! Lucas Justen subiu, tocou de cabeça pro meio da cozinha, olha o Isaac, o Mandrake, tocou de cabeça, a bola passou por cima da meta do Felipe Alves aí, Albert. Alguém acredita que esse time foi rebaixado pra Série C do Campeonato Brasileiro? Se fossem esses jogadores, Maurício, é que a Zinhaca que tava, a diferença é a vontade. É a vontade, porque né? O time, ele tem suas limitações, óbvio. Mas a vontade que o Guarani, a correria, a entrega desses jogadores é uma coisa impressionante. Deixa eu ver esse ataque do Norusca. Bola na esquerda, atenção, Maicon Jesus dentro da área, bateu cruzado, passa essa bola por toda a extensão da área. Ninguém pra conferir do outro lado, a bola vai direto pela linha de lado. Lateral para o Guarani, pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você, Rádio Valinhos FM 87.9. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Sai jogando o Guarani pela ponta esquerda, João Vitor do Rabisco domina, encara a marcação de Cicinho, faz o break, para ali na frente da marcação do Jonatas Paulista, carregou na contramão, foi desarmado o lateral para o time do Guarani, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abraçando a Ellen Nogueira, o Henrique Costa, todo mundo ligadinho, Rogério Barbosa, Bora Bugre, Wilson Gonçalves da Cruz. Bora, Bugrão! O Guarani tá na frente 2-0. Quase que deu pro Denis Júnior recuperar essa posse de bola. Tira de qualquer maneira Carlinhos. A bola vai lá pra ponta esquerda. Domina a jogada. Denner bota a bola no chão. Encara a marcação. Deixa de lado com o Dudu Miraíma. Miraíma tentou a tabela. Bola esticada na ponta. Bolão. Recebeu o Renan Araújo. Foi embora. Foi desarmado. Foi pro chão. A arbitragem manda o jogo seguir. Tira a defesa do Guarani com o Natan. Natan foi derrubado. A arbitragem para o jogo da falta aí, Albert. É, falta de ataque, né? Para a equipe. Falta, né? Para. Os homens tão nervosos, exatamente. Hein, e ali o Carlão. Carlão. Ó. Você viu o Carlão? O Carlão chegou ali. Você viu o Carlão? Daniel Rinaldo, você chegou a ver o Carlão?
Eu vi. Você viu ele? Olha, ele tá trabalhando bastante, procurando bem os espaços, mas Hino. tá jogando praticamente sozinho, não tem Graças ninguém a à Deus. altura, o nível dele aí. Continue assim. Exato. Mas tá no bolso do Rafael aí, o canão, então, hein? e a dupla de Rafaéis, né? Aí agora mudou, né? Saiu o Caio Dias, né? O Rafael acabou sentindo. Que dupla de zaga, hein? Mas eu vou falar pra vocês, né? Depois do gol, né? Se esse time aí não tinha caído na Série C. De jeito não maneiro. tinha, cara. Vem Bugrão, Denis Júnior, ajeita a jogada pela esquerda com Emerson, dorme no ponto, quase perde a bola, por baixo, briga Natan, compete, coloca o calção no chão, suja o calção, mostra, esse é o espírito do bravo Bugre Guerreiro para recuperar a posse de bola, ela volta no campo de defesa, a bola entregue para Gabriel Mesquita, na esquerda com Caio Dias devolve com Mesquita dentro da zona da confusão, Gabriel Mesquita domina, você ouve o toque da mesa digital do Felipe Samurai Marques, 20 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar do jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.5. 87.9 a Rádio Valença FM conosco, por enquanto o Campeonato Paulista 2025, quarta rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua é o palco do espetáculo, por enquanto 2 para o Guarani, Matheus Regis e João Marcelo foram para a rede, 0 para o Norusca, placar ao vivo Futebol Interior informando, pelo Campeonato Carioca ainda, o Madureira empatou com o Fluminense 0-0 e o Botafogo bateu o Bangu por 2-0. Guarani no ataque, olha o Denis Júnior, ajeitou na entrada da área, Matheus Regis domina, invade a zona da confusão, devolveu para Denis, pé direito, bateu no capricho, espalma Felipe Alves! Linda jogada. Eu precisei tirar o teaser porque o Guarani recuperou a posse de bola no campo de ataque, Matheus Regis ajeitou para Denis Júnior, entrou com vontade, o camisa 19 bateu no capricho, boa defesa do goleiro do Norusca e Albertinho. Parece até mentira, né? O ataque do Guarani pressionando a equipe do Noroeste, fazendo o goleirão trabalhar. Ei, Guarani, só você mesmo, é amor e ódio, né? É um vício, o Guarani Futebol Clube é um vício, né? Ó, tô seca mesmo, mas tô que se dane. É um vício. Eu te amo, Guarani! É o vício, sufrício, Guarani. Tem escanteio lá pela ponta direita, 21 minutos do segundo tempo. Escanteio pro Bugrão, quem sabe agora o terceiro gol do Guarani. Vem levantamento, a jogada ensaiada, Isaac pra dentro do tumulto, sobe, a defesa tira. Rebote e volta, cai lá pela esquerda, cai com o Denner e tome o contragolpe do time dos caras. Olha aí, tabela com Diego Maia, tentativa de lançamento à frente, afasta a defesa do Guarani. Lá atrás, Rafael, gigante pra recuperar a bola, manda o balão pra frente, ela sobra no Felipe Alves. 22 minutos do segundo tempo. Por enquanto, 2 Guarani, 0 Noroeste, placar. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Noroeste, bola com Jonatas Paulista, adiantou para Dudu Miraíma no comando, passe em profundidade, buscando o Renan Araújo, perfeito na cobertura, Emerson. Tira pro Bugrão, entrega para João Vitor tenta o corte, acaba desarmado pelo Thiago Lopes. Olha onde tá o Thiago Lopes, voltou para recuperar a bola, entrega para Dudu Miraíma, daí para Jonatas Paulista, no comando para Carlão, dominou, tá sozinho, camisa número 9, carregou, avançou, levou no fundo do campo, por baixo, chega a marcação de Caio Dias. Guarani ligado no 220, não dá sossego para os principais jogadores do Noroeste aí, Alberti. Que Deus ajude que o Guarani continue o campeonato inteiro assim. O nosso campeonato, se o campeonato terminasse hoje, amigos... Essa frase dá azar, exatamente, mas vou falar para você, falta 3 pontos. Falta 3 pontos o Guarani garantir o primeiro objetivo, que é a permanência. Perfeitamente. Depois, meu amigo, como eu te amo, Guarani! Eu não posso, eu tô sem... Eu te amo, Guarani! Ô, meu vício, meu sofrício! Te amo, Guarani! E aí, Daniel Rinaldi? Surpreendente o Guarani hoje, muito orgulho de ser bugrino e ver esse time com garra, vontade, o pessoal dividindo, correndo, realmente sujando o calção, comendo grama. E é isso vem que de nós novo sempre Bugrão. esperamos do Guarani. Matheus Regis levantou, Denis Júnior ajeitou de cabeça, tira a defesa do Norusca, afasta Carlinhos, a bola sobe e desce aqui na metade do campo, toca de cabeça, Caio Dias, briga lá pelo alto, o Matheus Sarará perde o domínio da bola, recuperação é do Noroeste, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraçando a galera dos Tiques, todo mundo ligadinho, alô Jardim Santo Antônio, alô pessoal do Vista Alegre também, todo mundo ligadinho, nação bugrina ligada e conectada Pessoal lá. do DIC 6. Sensacional, lá vem Noroeste, bola na ponta esquerda, Maicon Jesus, atenção linha de fundo, a bola corre demais, Maicon Jesus cansou, hein? Aliás, era a principal escapada do Noroeste durante o jogo inteiro, né? O Noroeste joga muito pela esquerda, mas o Maicon Jesus com 25 quase do segundo tempo, o jogo estava parado por impedimento, subiu o pano ali o assistente número 1 Danilo Ricardo Simão Manis, o Maicon Jesus cansou, hein?
Cansou, né? E a tônica, né? Principalmente no primeiro tempo, da equipe do Noroeste era essa, né? Explorar os lados, abrir, né? Alargar o campo e para o Carlão ali poder trabalhar tranquilamente. Mas, como disse o nosso amigo Daniel Rinaldi, né? Que partida o Matheus Sarará fez, hein? Que partida vem fazendo aí, né? Lógico, né? 24 minutos do segundo tempo, mas que partida o Matheus Sarará vem fazendo. Afasta a defesa do Noroeste, marcação, pressão do Bugre na saída de bola, acaba recuperando a posse, mas aí foi esperto, o Thiago Lopes puxou a falta, cavou a falta, foi pro chão, posse de bola para o time do Noroeste no campo de defesa. Você ouviu o toque da mesa digital de Felipe Samurai Marques, 25 minutos deste segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. É o Campeonato Paulista em destaque pra você. Brinco de ouro na nossa tábua, o palco do espetáculo. Por enquanto, 2 Guarani. Gol de Matheus Santos e João Marcelo, 0 para o Noroeste. Recuperação de bola do Guarani lá pela esquerda. Tentativa de jogada do Denis Júnior. Ele volta nesse com o Emerson. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Carioca em destaque. O Vasco vai batendo a Portuguesa Carioca por 2-1. E lá no Campeonato Potiguar, olha aí, o Laguna goleou o Globo por 5-0. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Daniel Rinaldi, 26 do segundo tempo e o jogo, o Bugrão tá na frente. Guarani continua com as ações do jogo, tá tranquilo, soberano, tocando bem a bola. E vimos uma total concentração. O time tá concentrado, tá ligado. E podemos já perceber aí, né, o trabalho tático do Maurício Souza. Espero que continue assim. Com calma, tranquilidade, nós ampliamos o placar. É tudo muito cedo ainda, Albert, para fazer qualquer prognóstico, né? Mas dentro desses 4 jogos que a gente tem do Guarani, em cima do que o Daniel Rinaldi está dizendo, esse time tem a cara do Maurício Souza, que foi campeão do Brasileiro de Aspirantes pelo RB Bragantino. E a média de idade, né, do time do Guarani é de 24 anos, né, quando veio o Guarani. Vem aqui pela esquerda, João Vitor, chega, toca de cabeça, manda a bola pela linha de lado, por ali o camisa número 22, o Renan Araújo. 24 anos, né, e o Maurício Souza o pulo do gato do Guarani foi assertivo quando vai embora o Thiago Lopes, o camisa número 37, e vai entrar o camisa número 11, o Thiago Luiz. Então, Thiago Lopes, 37, vai embora, entra o 11, o Thiago Luiz, né? E o Guarani foi assertivo em trazer o Maurício Souza e trazer jogadores, né, de baixa idade e usaram da base. E João Marcelo é o acerto. Lá vem o Guarani. Olha o Bugrão, Matheus Sarará tentou. A jogada acabou desarmado. Tira a defesa do Noroeste. A bola sobe, desce e cai pelo meio. Tenta o domínio, Carlão vai pro chão. Arbitragem para o jogo da falta. Para o jogo da falta, é falta marcada. Jogo parado, é posse de bola para o time do Noroeste, lá na metade do campo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Desce o Noroeste, lançamento para Maicon Jesus. Tentou cruzamento, para mim essa bola saiu. Para mim essa bola saiu, é tiro de meta para a representação do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, conectado com a gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Valeu demais, família. Ó, é o seguinte, o 11 do Noroeste é Luiz Thiago. Luiz Thiago. E fica aqui até uma crítica para a geradora das imagens, que tá errando tudo no pacote gráfico aí. Colocaram um tal de Guilherme Mendes aí na substituição do Noroeste para confundir quem tá transmitindo. Aí fica complicado. Recuperação de bola do Noroeste no campo de defesa. Aqui não. Não, aqui não. Aqui tá tranquilo e favorável. Mas para quem tá acompanhando, né? Em casa, principalmente com imagem, vai ficar meio confuso, mas aqui a informação é precisa. Lá vem Noroeste, está jogando no campo de defesa, bola com o Renan Araújo. Ele volta o lance com o Diego Lima, manda pra frente de qualquer maneira o Diego Maia, aliás. Rebote e volta de João Vitor, tentou a jogada por baixo, chega a marcação, tira. Manda a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani. Lateral para o Guarani pela ponta esquerda, 28, quase 29 minutos deste segundo tempo. Você ligado, conectado, quase 200 simultâneos aqui na transmissão, quase 100 likes. Senta o dedo no joinha. Lá vem Bugrão, bola pela esquerda, tentou a jogada, matou o Saraná, acabou desarmado. Vem por baixo ali a marcação de Luiz Thiago, na primeira dele no jogo, ele entrega o lance lá para Jonatas Paulista, deu bobeiro Paulista, Opa. olha lá, fica no chão, Que Jonatas jogada, Paulista, hein? Deu sorte ali o camisa 5 do Noroeste, sai jogando errado o time de Bauru, quase que essa bola sobra no Matheus Sarará, tira de qualquer maneira o Carlinhos, manda pro Mato com o jogo de campeonato, na sequência Caio Dias, entrou bem o menino, camisa número 13, volta de cabeça lá para o goleirão Gabriel Mesquita, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo
aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abraçando o Marcelino também, o Paulo Henrique, o seu Hélio, o Luiz Otávio, tá lá no Brinco de Ouro fazendo a festa. Vem Bugrão, Denis Júnior dominou no comando, carregou, avançou, levou pra ponta direita. Fica ali esperando a galera chegar, mas tem jogador do Guarani caído aí, Alberti. Vamos ver quem caiu ali, né? Tá sentindo câimbras. Parece o Saraná, hein? Parece o Matheus Saraná que jogou tá caído. Pra caramba, hein? Correu demais. Jogou muito o Matheus Saraná. Camisa número 8 hoje. Vai sair de maca, Alberti. Tomara que ele fique bem aí pra próxima rodada, que é contra o Mirassol fora de casa. Mas eu acho que é mais desgaste físico aí do menino. Exatamente, né? Nós que estamos sem, né, o Caio Melo, né? Que acabou sentindo a panturrilha. Esse é o problema, né? Vai passando as rodadas, o Guarani vai se perdendo. E esse calendário maluco. O Guarani Exatamente. joga hoje, daqui a pouco, 72 horas depois, já tem um jogo complicadíssimo contra o Mirassol fora de casa. Quando vai mudar mesmo, né? Vai entrar o Giva. Vai entrar o Giva. E eu pedia o Giva, né? A gente conversava antes do jogo. O Giva jogando nessa função de segundo volante. Ele jogou como um meio armador contra o São Paulo. Não é a dele, né? Até entendi a alteração do Maurício Souza de tentar reforçar o meio de campo contra o São Paulo, jogando no Morumbis. Mas hoje eu vou ver o Giva jogando na posição que ele realmente deve jogar, Albertinho. E lembrando que ele já beliscou, né? O primeiro gol do Guarani no Campeonato Paulista foi dele, né? O Giva ali, quando ali houve ali um entreveiro entre a zaga do Botafogo, ele não quer. O Edson acabou entregando a paçoca e ele acabou fazendo o primeiro gol do Guarani no Campeonato Paulista. Tomara que não seja nada, viu? Ele tá com mão no rosto ali. Mas eu acho que é mais estafa, né? Eu acho tomara, que é mais estafa. E olha ele aí, hein? Ah. O Lele ou Lalá, hein, Albertinho? O Gênio, Eita, aquele lá, hein? O Gênison. Olha o Gênigol aí, ó. O Gênison. E aí agora vai pro Kamikaze, né? Camisa número 30, quem que vai embora ali? Camisa número, nem vi quem que subiu a placa. Subiu um camisa 38 ali, ali, mas eu não conheço. Tem 38 no pode Noroeste, ser não, hein? Conhecido como 88, será o pode ser, ele deve tirar o dele. Aí, o quarto árbitro se enrolou 88, ali, o senhor Ricardo Bittencourt da Silva. O Bittencourt, São os múltiplos de 11, né? Sai o 88, entra o 99. Boa. Então foi embora o Denner, 88, amarelado, que recebeu o vermelho, mas depois não recebeu mais, né? Ali, aquela loucura, entrou ele, 99. O Gênison, lembrando o Gênison, né? Ele fez aquele gol importantíssimo contra o Náutico. Exatamente. Na partida que o Kozlinski ia tomando um gol daquele goleiro que era o Botafogo. Que era de São Paulo e depois ele foi pro Botafogo, ele foi emprestado pelo São Paulo. Esqueci o nome dele. Tanto que ele é o Perry, Lucas Perry. Ele é primo da minha esposa. É verdade. E acabou ali fazendo aquele defesaço no final do jogo. Técnico mexeu, comentarista falou, meu querido Daniel Rinaldi, as mudanças aí do time do Noroeste, a entrada do Gênison, né? O camisa 99, velho conhecido aí do time do Guarani. E também o Giva, né? Pelo lado do time do Bugre. Velho conhecido. Ele coloca agora mais um centroavante, vai jogar com 2 homens de área fixo. Vamos ver quem que vai trazer essa bola para os dois aí, né? Talvez o Carlão saia mais pro jogo, ela já tá saindo, e o Gênison mais centralizado. Tá fazendo de tudo, né? Porém o Guarani controla as ações, tá bem no jogo, já fez uma mudança aí. E acho que agora o Maurício pode começar a pensar em mudanças para dar rodagem, minutagem aí pro pessoal do banco. Vem Noroeste pro campo de ataque, bola aqui pela esquerda, Maicon Jesus é quem domina. Ele rebobina a fita, volta, jogada com o capitão Maicon, ajeita o lance pelo meio com o Dudu Miraíma. Lançamento pra Gênison, ajeitou com o Carlão, atenção dentro da área, perfeito, Lucas Justen. Tira mal, só foi elogiar, a bola sobrou, viu o chute, espalma, Gabriel Mesquita! Espetacular o goleiro do Guarani no chute do Gênison. Saída errada do Lucas Justo. Ele acabou de recuperar a bola do Carlão. Sobrou no Gênison essa bola. Ela veio a feição, ele bateu no capricho. Foi buscar no ângulo de mão trocada o goleiro do Bugre aí, Albertinho. Que bela defesa dele, né? Quando ele sai comendo, né? O fígado do sistema defensivo, o Gabriel Mesquita quase assim. Tava, né, gente? Central fazer gol, escanteio pros outros. Vem levantamento, primeira trave, tira. A defesa do Guarani afasta o perigo. Rebote vai voltar, vai sair aqui pela linha de lado, lateral para o time do Noroeste. Vem para a cobrança o Cicim. Vem para a cobrança, aliás, o Renan Araújo. Renan Araújo vem para lançar o esqueleto aqui pela ponta direita. Espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência. Lateral bola para o Norusca, tenta diminuir o placar para botar pimenta no jogo. O Guarani se defende. Gênison ajeitou com o Dudu Miraíma, perfeito. Emerson trava na boa, na bola. Giva pega o rebote e tome contra golpe do Bugrão. Denis Júnior tenta dar o corte, vai bem demais o Carlinhos. Trava na boa, na bola, entrega para Maicon. Maicon lá pela esquerda com o Diego Maia. Diego Maia domina, recebe, entrega a jogada lá pela canhota.
vai levando, carregando, tenta o passe para Carlão, a bola passa pelo camisa 9 e fica de graça pro Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desce o Bogrão, sai jogando no campo de defesa, bola aqui para a quarta zaga com Caio Dias. Caio Dias domina a frente da sua grande área, deixa na ponta esquerda para Emerson. Emerson domina, carrega, olha para frente, manda de qualquer maneira no corredor buscando o Denis Júnior. Fez o pivô, ultrapassagem do João Vitor, quem sabe agora? João Vitor fez o break e fica marcado, traz por dentro, devolver Denis Júnior, cabe o tiro. A bola acabou escapulindo no centroavante. Ele abre na ponta direita, alarga o campo, acelera o passe, entrega para Lucas Justen. Olhou para dentro da grande área, fatiou, levantou na boca da botija, bola fechada, afasta a defesa. Rebote voltou, é na meia esquerda com Emerson. Emerson soltou mais à frente com João Vitor, tentou a devolução, bola toca na marcação, bate no Renan Araújo, vem na cobertura, tira de qualquer maneira o Carlinhos. A bola sobe, desce, Genilson briga pelo rebote, ganha a parada por baixo, perfeito, Caio Dias tira. Rebote voltando do Noroeste, domina a jogada do Dudu Minaíma, ajeita na metade do campo para Jonatas Paulista. Paulista mais à frente com Carlão, Carlão dominou, carregou, foi embora o camisa 9 do Norusca, lá na esquerda com Maicon Jesus. Maicon Jesus domina a volta, a jogada fica marcada, entrega o lance lá pela canhota com Diego Maia. Diego Maia domina, recebe, para, pensa, olha, Frila penteia, volta com Jonatas Paulista. Paulista lá pela meia direita, ele entrega com Carlinhos, roda a bola, troca passes no Noroeste em busca de espaço, o Guarani todo fechadinho, 35 minutos do segundo tempo, escapada do Renan Araújo, tenta o toque no comando no meio do caminho, Natan. Vai bem o camisa 5 do Bugrão, na marca dos 35 minutos deste segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, quarta rodada do Paulistão Sicredi 2025, por enquanto 2 para o Guarani, 0 para o Noroeste, placar ao vivo Futebol Interior informando o Campeonato Goiano, Goianésia 2, Goiatuba 2, Abecate 2, Craque 0, e o Vila Nova ganhou do Atlético Goianiense o clássico pelo placar de 3-1, e teve gol do Gabriel Poveda, hein? Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Ô Daniel Vinaldo, você quer uma coisa? O Gabriel Poveda fez um dos gols do Vila Nova, e sabe quem fez o gol do Atlético Goianiense? Quem fez o gol do Atlético Goianiense? Caio Dantas. Caio Dantas, todo ex-Guarani, hein? Faltou o Bruno Mendes. Tem saudade do Caio Dantas? Bom jogador, mas eu acho que nós estamos bem servidos agora. Com João Marcelo, com Denis Júnior, vem o time, vinha pro campo de ataque. Ih, ficou irritado o Maicon Jesus, hein? E aí, Albertinho? Né? Diga. Sim, saudade do Caio Dantas, que hoje tá lá no Atlético Goianiense? Não, eu fui um defensor do Caio Dantas no ano passado, ele foi, né, o artilheiro do Guarani, mas assim, olhando para esse time, né, que hoje, olhando pro time do Guarani, ele não cairia bem, né, ô Daniel? Pois ele né? não cairia bem nessa equipe. É um centroavante muito parado, né? Exatamente. E o João Marcelo, ele tem uma característica importante, que ele sai muito da área, né? Não mobilidade, saiu tanto contra o São Paulo, né? Eu acho que uma questão de nervosismo, mas é a característica dele sair bastante da área. O Guarani vai mexer 2 vezes, daqui a pouquinho o Albert traz a informação. Rafael Bilu e também o Daniel, né? O volante e o atacante, vamos ver quem vai sair. Vai embora o camisa número 10, o Isaac vai embora. Vai reoxigenar o meio de campo, né? Exatamente, vai colocar o 23, o Rafael Bilu. E vamos ver quem vai entrar ali, pelo amor de Deus, Isaac, não faz essas caras feias não, velho. Pois é. Né? E o João Vitor vai embora, Perfeito. o camisa número 11, e vai entrar o 15 Jogou muita Daniel. bola o João Vitor hoje também. Exatamente. Então o Guarani faz suas 5 substituições, né? E o João Vitor... Ué? É o João Vitor mesmo. Exatamente, tá certo. No lugar do Rafael Bilu. Exatamente. Eu vou falar assim, hoje, né, ele não caberia no time do Guarani. Ele ele faz gol, etc, mas assim, a bola tem que estar assim, afeição, né? E o Guarani, hoje o ataque do Guarani é a molecada. Molecada dessa forma também. E aí, Daniel Rinaldi, o técnico mexeu, o comentarista falou, a entrada do Daniel e também do Rafael Bilu para dar aquela reoxigenada no time, coisa que você observou há pouco. Foi o que comentamos há pouco, né? Na verdade, não combinei nada com o treinador, apenas imaginei fazendo uma leitura do jogo. Não rolou o né? zap antes, não? Não rolou o zap, né? Embora a tecnologia é imediata. Não podemos dizer que o jogo tá ganho, né? Porque futebol, tudo pode acontecer em minutos, né? Aquela famosa caixinha de surpresa. Mas o time tá bem, o pessoal cansou, o Isaac cansou. Precisa ver na coletiva depois porque que o João Marcelo saiu aos 12 do segundo tempo. Se é cansaço, se é alguma contusão ou preservando o menino. Mas o time tá bem. Então as peças foram trocadas aí para manter esse ritmo. Vem pro campo de ataque Noroeste, ficou reclamando uma falta de Matheus West. Fiquei com impressão de falta numa escapada ali pela esquerda, hein, Albertinho? E eu também, né? Ele levou no contra-ataque, ali acabou, né, caindo ao solo o Renan Araújo e ele. Mas ali o Guilherme Francisco Marcel da Silva em Rosário, nome grande, hein?
Mas enrolado o árbitro. É, rapaz. Bem que você diz esquisito mesmo, né? esse árbitro aí. Quando o nome é muito grande, né? O árbitro é enrolado. Não, e querendo aparecer desde o começo do jogo. Quando ele foi mexer na câmera atrás do gol, já vi que o negócio É a meio tendência esquisito. da arbitragem, né? Queria aparecer, ser mais que os jogadores, mais que o espetáculo. Complicado. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Desce a ladeira, vem Guarani, sai jogando na ponta direita, encara ali Lucas Juster, recebe a jogada de frente para a marcação de Gênison, tenta o lançamento, a bola bate em cima da marcação do atacante do Noroeste, vai fora, lateral para o time do Guarani. 39, quase 40 minutos, quase 40 deste segundo tempo, o Guarani sobra para cima do Noroeste, joga a bola, domina o segundo tempo e vem de novo para o campo de ataque, bola aqui para a esquerda, Caio Dias entrou fazendo um partidaço, vai levando, carregando o zagueirão do Bugre, lançamento em profundidade, Matheus Regis, posição legal do camisa 7, vai levando livre, tá parado o jogo ou não? Tá valendo, né? Tá valendo, Matheus Regis pinta o terceiro! Importante é o VAR, calma. É isso mesmo, ele fez certinho. Ele mandou pro gol, mas tá ele certo. faz o gol. Nós batemos muito nessa tecla, é isso mesmo. Levanta o pano, levanta ele só levanta quando conclui a jogada, né? Beleza, vamos ver aí se ele tava. É, parece que tá bem adiantado. Não, tá nada. Nossa. Tá nada. Ali tava dando condição. A famosa banheiro, Matheus Regis. Mas que nada, ali ele parou. Ó, ele foi indo. Não, carregando. Tá certo. E a bandeira levantada lá 2 dias. Mas tá certo ele. Mas perfeito. É isso mesmo. Marca e deixa o VAR. Não, é marca e deixa o VAR se virar. Aí tá certo. E público e renda. Vamos lá, Albert, o bordeiro do jogo. Público total, 3.096 torcedores para uma renda total de 78.095 centavos. Repita. Público total, 3.096 para uma renda total de 78.095 reais. Lá vem Guarani, Denis Júnior, abriu na ponta direita, boa bola, Rafael Bilu dominou, avançou no gramado, soltou no fundo do campo, que balão pra Giva, cruzamento, a bola vem por baixo, tira por ali o Jonatas Paulista, rebote e volta, cai pela esquerda, Maicon Jesus tenta o corte, tentou levar, tentou carregar, chuta a bola em cima da marcação, ganha tiro de meta, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lucas, Placar de Albert. 2-0, pois não, Daniel? Vocês se lembram, já trabalharam no Guarani Noroeste na carreira de vocês? Ah, eu lembro a última vez do Noroeste na Série A1, né? Eu era bem pequenininho, tinha lá meus 13 anos, já tava sofrendo, né? Acompanhando o futebol. E com saudade do Noroeste, que é um time importante. Exato, do com interior, né? certeza. Uma tradição imensa. A força de Bauru, o Matheus Regis está sentindo alguma coisa na lombar. Mas que bom ver o Noroeste. E o Velo Clube também, né, Daniel Rinaldi? Desde 79 você jogar a Série A. Clubes tradicionais. Mas é que apareçam mais, né? Querendo ou não, né? Todos nós, né? No começo do campeonato, acabamos aí batendo nessa tecla que o grupo do Guarani seria o grupo mais difícil, né? Mas eu vou falar pra você que sensacional, né? Ver o Guarani liderando o grupo, né? No grupo B é gratificante. Gratificante, o time jogando com vontade, o time jogando bem. Bate, rebate, a bola sobe e desce, briga pela sobra ali no meio. Na tentativa do Luiz Thiago, afasta a defesa do Bugre e manda a bola pra fora. Lateral para o Noroeste, que tenta alguma coisa ainda no jogo, tenta botar pimenta na partida. Bola aqui pela direita, domina de Renan Araújo, volta a jogada, entrega o lance com o Dudu Miraíma, tenta o passe, a bola bate no muro verde, bate em cima de Giva, manda a bola pela linha de lado, lateral para o Noroeste. 42, quase 43 minutos, reta final de jogo no brinco. 2 para o Guarani, 0 para o Noroeste. Lateral para o Norusca aqui pela direita, balança o esqueleto, Renan Araújo entrega com Dudu Miraíma. Dudu Miraíma vira o jogo, da direita para a esquerda, inverte a página lá na canhota, Diego Maia. Dominou, recebeu, entregou no corredor com o Maicon Jesus. Fatiou, tentou cruzamento, a bola explode na marcação de Matheus Regis. Explode no camisa 7, vai embora. Lateral para o Noroeste, lateral cobrado. Bola lá pela ponta esquerda, Maicon Jesus faz o cruzamento para na entrada da área. Falhou, Caio Dias, sai do gol, Gabriel Mesquita. Meu Deus. Firme, seguro faz a defesa do arqueiro da equipe do Guarani. Mas foi combinado. 2024, aí eu lembrei 2024, né? O Caio Dias acabou furando a bola fácil, né? Ainda bem que o Gabriel Mesquita estava, né, atento. E só lembrando que a última vez que o Guarani enfrentou a equipe do Noroeste foi em 2010, né? Pela A2, quando o Guarani venceu por 1-0.
E o Guarani vai aumentando aí o tabu contra o time de Bauru, que sai jogando ali pela direita. Carlinhos entrega a jogada com o Felipe Alves, uma saída de bola meio esquisita. Felipe Alves aqui na ponta direita, ele deixa a jogada para Renan Araújo. Renan Araújo volta a jogada com o Dudu Miraíma. Miraíma olha pra frente, busca alguém para lançar a bola, faz o lançamento longo, a bola cai para Genison, tentou de chaleirinha, a bola pro meio buscando por ali o Luiz Thiago, chega por dentro ali a marcação do time do Noroeste, divide a bola do Jonas Paulista, ela sobra lá atrás, afasta de qualquer maneira o Caio Dias, a bola bate e rebate, o jogo fica feio, ninguém bota a bola no chão, agora sim o Natan com coragem, de cabeça estica aqui pela esquerda com Giva, foi embora o camisa 20, entregou na ponta canhota com o Matheus Regis caindo pela esquerda, Matheus Regis dominou, trouxe por dentro, olhou pra dentro da grande área, daí pra Giva, Giva domina, prende bola, administra a vantagem, vai rodando a bola, o Guarani joga a bola, põe na roda do Noroeste, bola volta no campo de defesa, na quarta zaga, Caio Dias, rebobina a fita, recomeça a jogada no campo defensivo, bola lá com o Gabriel Mesquita, lá no campo, acerta no passe, entrega a jogada pela direita, bola com o Lucas Justin, Justin solta a jogada por dentro, entrega o lance para Natan, Natan de primeira, volta o lance, volta a jogada com o Rafael, Rafael para Natan, troca passes, roda a bola, troca figurinhas, o Guarani, põe na roda o Bugrão, bola aqui pra direita, avança no gramado, carrega no terreno, foi embora o Bugrão, tentativa de passe, mais à frente do Daniel, toca errado, camisa 15, recuperação de bola do Noroeste, que tenta partir no contra-golpe, Carlão, na ponta canhota com Maicon Jesus, Maicon Jesus ajeitou por dentro, bola solta com Diego Maia faz o rodopio, rebobina a fita, carrega na contramão, mais 5 minutos, vamos até 50, é o Guarani se aproximando de mais uma vitória no Campeonato Paulista, vai abrindo vantagem para cima do Santos na liderança do Grupo B, é o Guarani bem demais, há uma vitória de permanecer na Série 1 do Campeonato Paulista, lançamento, a bola longa, sobe, desce, tira, a defesa, Lucas Justin, um gigante na lateral direita do Bugrão para afastar, dando a bola pela linha de lado, lateral bola para o time do Noroeste, bola recuperada, vem pro campo de ataque, Diego Maia entrega o lance para Jonathan Paulista, Noroeste parece cansado, parece entrega o Guarani inteiro no jogo, Guarani inteiro pra cima do Noroeste, que vinha invicto no Campeonato Paulista, empatou, venceu o Veloclube por 10-0, vinha de 2 empates, recuperação de bola do time do Guarani, o Noroeste inclusive empatou com o Palmeiras, jogando em casa, bola recuperada lá no campo de defesa, o Guarani desce e vem pro campo de ataque, bola com Caio Dias, ele recomeça a construção da jogada lá com Gabriel Mesquita de novo com Caio Dias solta a jogada com Natan dentro da zona da confusão, sai o Guarani, vem em toques curtos, toques rápidos, aí o Caio Dias quase se enrolou, bola sobrou pra Emerson que apara, limpa a bagunça, de chaleirinha, puxa a tabela com o Natan e vem Bugrão, olha o Emerson, carregou, avançou, soltou pra Matheus Regis, pede bola, Rafael Bilu na direita, Matheus Regis, toque de calcanhar por elevação, toque de futsal pra Emerson ganhou do primeiro, levou no fundo do campo, pintou o terceiro cruzamento na segunda trave, passa por todo mundo, cai na ponta direita, vai chegar em Deni Júnior, camisa 19, fazendo a sua estreia hoje com a camisa 19 do Bugrão, pede pra alguém passar no fundo do campo, prefere voltar a jogada, volta o lance, Lucas Justin, fatiou, levantou na boca da botija, afasta, tira a defesa, tira Renan Araújo, rebote voltou de Emerson, pode chutar, soltou pra Daniel voltou, com Giva domina, recebe de frente pro lance, Matheus Regis se encosta, ele prefere o tapa na ponta direita, a bola pra Lucas Justin com Deni Júnior, olhou pra dentro da grande área, encosta Rafael Bilu, ainda Deni Júnior, puxa a jogada, espera alguém se movimentar, volta o lance, o Guarani troca passes, roda a bola 46, quase 47, vem Bugrão, bola com Natan, o Guarani troca passes, o torcedor vai à loucura no brinco de ouro da princesa, bola com Lucas Justin, senta direita, vem pelo meio, afunindo no jogo, volta a jogada, rebobina a fita, recalcula a rota, entrega na quarta zaga, bola para Caio Dias com Matheus Regis, em busca jogo, camisa 7, jogou muita bola, o Matheus Regis, no fundo do campo para Emerson, pintou gol, Deni Júnior no comando, cruzamento rasteirinho, tira a defesa do Noroeste! Pressão de gol contra aí. Quase deu pro Guarani aí, Albertinho! Queriam tanto, né, o Emerson fora do Guarani, ele que é um dos remanescentes, né? Tá voando, hein? Tá jogando fino da bola. Meu Deus do céu. São as coisas que só acontecem no Guarani. Ou ele tá mostrando realmente o futebol que ele tem e não conseguiu mostrar no passado, porque ano passado o negócio tava difícil. Mas isso aí tem chancela, Série C. Né? Infelizmente pra ele, mas tá jogando muito. Vem Guarani, saída de bola ensaiada no escanteio, bola de Giva com o Matheus Regis. Aí o Matheus Regis tentou uma janela. Aí vai tá certo. Furou o Matheus Regis. Não, vai tá driblou onde podia também no campo de ataque. Recuperação de bola do Noroeste, do Dudu Miraíma. Tenta o toque, passe interceptado. Emerson, gigante, jogando muito, perna esquerda, uma bomba. Ela sobe e vai fora. Muito bom. E aí, Daniel Rinaldi? Vamos falar do Emerson. O Albert tá aplaudindo. Hoje o Albert tá... Hoje a noite vai ser pequena. Como eu te amo, Exatamente. E aí, Daniel Rinaldi? É um time irreconhecível, mas por lado positivo, né? Nem parece outro Emerson. O Guarani contratou um novo jogador. Nem imaginava o mesmo do ano anterior. O time tá bem, tá agora cozinhando o galo, tocando de lado, esperando o tempo passar e aproveitar a oportunidade. Eu comentei com vocês de Guarani Noroeste, porque esse é o terceiro jogo que eu trabalho Guarani Noroeste, por incrível que pareça. Que legal.
O primeiro jogo foi em 10 de abril de 88, Guarani 3-0, gol de Pedrinho Maradona, Evair de falta e Boiadeiro. Depois trabalhei dia 1 de maio de 91, quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo de ida no Brinco, Noroeste abriu 1-0, gol de pênalti. E o Guarani empatou num gol, que eles chamaram gol espírita, né? Do lateral esquerdo, Julimar, chutou uma bola no meio de campo, bateu na trave, entrou. Esse tinha história pra contar, o tal do Julimar. E o jogo da volta, 5 de maio de 91, no Alfredo Castilho, o Guarani ganhou de 2-0, 2 gols de Vonei e foi pra semifinal. Aí passou do Coritiba e subiu, né? Eu fui gandula em 88, com 11 anos, nos jogos daquela campanha do Campeonato Paulista, que o Guarani foi, infelizmente, vice-campeão. E fui em 91. Perdeu o gol, hein? Perdeu o gol aqui, hein? Aí eu vou chorar se eu vou começar a falar daquele 31 de julho de 88. Perdeu o gol, velho. E no 1 de maio de 91, adivinha quem estava fazendo as reportagens no campo pela rádio, na época, a Rádio Educadora? Daniel Rinaldi, né? Então Não, quer dizer que... Não? Eu era gandula. Quem fazia sim. as reportagens, né, pela Rádio Bandeirantes, Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio Matias, que beleza. Sensacional. Enciclopédia. Parabéns, Daniel Rinaldi. Você tem uma trajetória maravilhosa na comunicação de Campinas e agora brilhanta a nossa equipe. Vem Noroeste, Carlão, tenta o passe. Passe interceptado, tira a defesa do Bogrão. Acabou. Afasta a defesa, passamos dos 50. Eu quero ouvir o hino do Guarani. Aê. Eu quero ouvir o hino do Bugrão. Aê. Eu quero ouvir a marcha da vitória. Exatamente. Lá o apito, o árbitro aponta ao centro de campo. Guilherme Francisco Marcel da Silva termina o jogo na tábua. Vamos lá, Guarani. 2 para o Guarani, Matheus Regis e João Marcelo. 0 para o Noroeste. Guarani guerreiro, Guarani raçudo, Guarani joga bonito, Guarani que vence, é aplaudido, emociona o torcedor do Guarani pela entrega, pela vontade, pela efetividade e pela ofensividade desde o começo do jogo. Não deu chances ao bom time do Noroeste, que pode surpreender nesse Campeonato Paulista, mas na tábua quem manda é o Guarani. Não deu pro time de Bauru, que segue em frente no Campeonato Paulista. O Guarani vence por 2-0 e vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Queridos amigos, bancada aqui dos canais Futebol Interior, Albert Cavalcante, que dia feliz pro Guarani. 26 de janeiro de 2025. É um dia que ficará marcado na história. Matheus Regis, acho que com toda a justiça, eleito o melhor jogador em campo. A gente vai discutir isso depois. O Maurício Souza conversa ali no pé do ouvido do Matheus Regis, fala ali alguma coisa pra ele. O Matheus Regis parece emocionado. Não, e sabe o que eu vi ali? Pois não, Albert. A leitura labial que eu fiz ali que o Maurício Souza disse pra ele é não pode. Eu entendo que seja aquele lance em que ele tentou... sim, o chapéu, né? Exatamente. Perfeito. Quando ele encostou ali, ele chegou no Matheus Regis, abraçou e não pode. E nisso chegou, falou alguma coisa... Pode ser, né? Pode ser que eu esteja, né, viajando, mas ele disse, não pode, né? Sobre a questão, mas pode ser não pode perder gol, não pode ou não pode... Mas conhecendo o trabalho do Maurício Souza, que é um professor, um disciplinador e um motivador, mas pelo que ele falou pro Tite na semana passada, ele não quer esse tipo de coisa no Guarani, não. Ele quer jogadores sérios. Seriedade tá certo, perfeito. Então, assim... O drible, a questão do drible é do futebol brasileiro. A gente tem esse recurso da ginga. Mas existe o momento certo e o drible certo a fazer. Guarani vencendo por 2-0. A tentativa de carretilha do Matheus Regis em cima do Carlinhos. Se sai, a torcida vai pra cima, chama, vem junto, mas isso poderia desencadear algo perigoso até pro Matheus Regis dentro de campo. E parece que ele foi escolhido ali, né? Aí, agora vamos tirar a dúvida, pena que eu não posso perguntar. Mas agora, né? Agora ele vai ali, né? Acho que vai ser escolhido o craque do jogo. Ele né? deve falar pra geradora, né? Pela geradora, não acredito que... Acho que João ele mesmo. É ele mesmo. Ele mesmo que vai ali, ele vai se posicionando ao backdrop. Isso, agora vamos ouvir ali. Agora vamos ouvir. Já deixa no ponto. João Marcelo, não, desculpa. Matheus Regis. Boa atuação hoje. Primeiramente eu queria glorificar o nome do Senhor. Segundo, a todos meus companheiros que correram do começo ao final do jogo comigo. Sem eles eu não teria ganhado o craque do jogo. E agora da sequência, já pensar no próximo jogo lá em Mirassol, que será uma viagem cansativa, que já é na próxima quarta. E agora é focar e dar sequência no campeonato. Muito obrigado. Pio, mas vem aqui, fala mais um pouquinho aqui. E sobre o Chapeuzinho que você tá falando? Também, a toda a minha família,
a minha filha Mainá, que está em casa me assistindo. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo momento e pelo prêmio. Só pega o troféu e mostra aqui pro câmera, por favor. Aê, boa! Beleza, Matheus Regis. Parabéns a Matheus parabéns, Regis. Mas e aí, Daniel Rinaldi? E a jantada, você não vai falar? e a rangada? Não, Eu acho que não vai rolar, não. Falando no pé do ouvido, mas eu ganhei. Se Itália deve falar durante a semana sobre isso, se ele foi escalado para entrevista coletiva. Até mesmo na própria, depois a entrevista coletiva, daqui a pouco vai ter. O próprio Maurício Souza, a gente vai ouvir aqui com exclusividade. O nosso carioca Maurício Souza. E aí, Daniel Rinaldi? Como te ama, Bugrão? O Albert hoje tá, meu Deus do céu. Daniel Rinaldi, 2-0 o Bugrão, acho que foi uma das melhores atuações do Guarani, acho que tanto individualmente como taticamente. De um ano. Você contar do Campeonato Paulista de 2024 até agora, fazia um ano que o Guarani não fazia uma partida ok. Posso ir além? Diga. Você lembra do 3-0 no Tombense? O gol do voleio. O gol do Bruninho do voleio, né? No brinco de ouro. Ali a gente pensava que o Guarani estava caminhando bem o processo, né? Depois daquele jogo, foi contra o Novo Horizontino, depois do jogo contra o Novo Horizontino. Depois dali foi ladeira abaixo. Nossa, caiu. Meu Deus do céu. Mas e aí, Daniel Rinaldi, o Guarani jogando o fino da bola hoje. E essa questão do Matheus Regis aí, da carretilha também, qual que é a sua opinião? Se realmente houve uma bronca do Maurício Souza? Pra mim, se houve acertadamente. Melhor partida do Guarani, superou as expectativas. Como estávamos conversando no pré-jogo, a cada jogo o time vai se entrosando, o Maurício vai colocando a filosofia, implantando a tática dele, e creio que está dando certo. O time jogou muito bem, mas o que chamou mais a atenção foi a concentração, foi a vontade, a volúpia do time, dividindo bola, comendo grama, sujando realmente o calção, saída de bola, marcação, ou seja, brigando pela bola, e isso é o que o torcedor espera, é o que nós, como torcedores do Guarani, queremos, esperando. Muita raça, vontade, determinação. Perder, ganhar, empatar é os 3 resultados possíveis, mas há maneiras de se perder, há maneiras de se empatar. E o Guarani hoje fez um grande jogo. Taticamente foi muito bem. O Noroeste tem um time razoável, o Noroeste, time bom, bons valores aí. Porém, surpreendeu com o primeiro gol no contra-ataque. Teve problemas no final do primeiro tempo, talvez o time desconcentrou um pouco, sofreu uma pressão, uma série de escanteios. Um ponto aí para o professor corrigir. Só que na segunda etapa entrou ligado de novo. E aí fez a diferença. Fez o segundo gol. Podia ter matado o jogo. 3-4-0 estaria aí bem justo pela qualidade que o time apresentou, pelo futebol. Grandes peças aí merecem destaque, como a dupla de zaga. Rafael antes de machucar. Embora o rapaz que entrou, o Caio, também entrou muito bem. A dupla de volantes. Veja que o Natan passa despercebido, mas também fez uma ótima partida e o Sarará o destaque do jogo. O Natan é aquele jogador que não aparece, né? Mas ele é o cadeado da defesa, né? Se o Lucas Rafael, até a hora que ele saiu para a entrada do Caio Dias, e o próprio Rafael tiveram uma partida assim sublime, né? Protocolar, exemplar, muito por conta do trabalho do Natan. E ó, o Guarani vai demonstrando algumas opções interessantes. O Caio Melo já vinha jogando muito bem. Hoje o Matheus Sarará fez um jogo soberbo no meio de campo do Guarani, maravilhoso. Então aí já são opções, já saca aquela dor de cabeça boa para treinador, né, exatamente. Ele tem o grupo na mão. Isso é ganhar o grupo, ganhar o vestiário. Muito se fala, se eu tirar um, tirar outro, não pôr, vai ficar magoado. Não tá cumprindo a disciplina taticamente, vai jogar bem. O Isaac jogou muito bem hoje. Ficou no boco contra o São Paulo, entrou, fez um jogo razoável e hoje já foi bem melhor. Apareceu bastante, concluiu, finalização. Ou seja, o time tá ficando entrosado. Com relação ao Matheus Regis, tem que se tomar muito cuidado mesmo, né? Quando tá ganhando, como se fala, né? Quando tá ganhando, todo mundo quer dar pedalada, dar drible, dar chapéu. Então ele, não é que foi displicente ali, ele tentou uma jogada, mas não foi feliz. E o time adversário perdendo, você pega um jogador mais nervoso, pode causar aí uma expulsão, o cara vai bater nele, ele não vai gostar, revidar, os dois expulsos, ou seja, é prejuízo. Então o time tem que saber perder, mas tem que saber ganhar também. Saber ter essa sabedoria, esse discernimento. Mas o time é jovem, jogadores jovens. Creio que com o passar do tempo eles vão adquirindo essa maturidade e sabendo os percalços do jogo. O futebol hoje é muito detalhe, tem que tomar muito cuidado com tudo. Hoje, com a tecnologia, com o VAR, tudo se vê. Então teve o lance de expulsão, depois a não expulsão e assim vai. Então de repente, como aconteceu com o Titi, foi expulso no VAR. Como aconteceu com o jogador da Portuguesa lá por um gesto obsceno. Então hoje tá muito em cima, vê-se tudo.
Então tem que tomar muito cuidado com essas situações. E o Maurício fez bem em repreendê-lo, mas daquela forma positiva. Espera acabar o jogo, chama o rapaz de lado, conversa, e é assim que faz. Não na hora ali, para não causar nenhum dissabor, né? Que as câmeras sempre pegam, né? Aí o cara falando uma besteira ou outra. Temos aí inúmeros lances no futebol de jogador e treinador se estranhando, né? Então acaba fazendo parte. Então o Guarani fez uma excelente partida, mereceu a vitória, foi amplo, dominou. Noroeste veio para cima, mas sem aquelas conclusões direto ao gol, sem ter eficiência no ataque. O treinador fez várias mudanças, não surgiu efeito, e no final o Maurício rodou o elenco. Já estava praticamente ganho, o time dominou o jogo, cadenciou o meio de campo, agrupou o meio para não ter cuidado no contra-ataque, e deixou o tempo passar, cozinhou o galo, preservar o time para o próximo jogo, e como diz, né, é uma viagem longa, hein? 350 km de Mirassol, né? Como é difícil a vida do jogador de futebol. É verdade. Muito bem, tá aí o destaque do Daniel Reinaldi e do Albert Cavalcante. Vamos para uma rápida pausa e na volta a gente já vem com o fim de jogo dos canais Futebol Interior para repercutir essa grande vitória, esse show de bola do Guarani para cima do Noroeste. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos, FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, família, estamos de volta aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Antes da gente ir para as notas do jogo, deixa eu dar uma passeada pelos resultados dos estaduais do Brasil, né? Vamos lá, Campeonato Paulista Série 1, Mirassol bateu a Portuguesa por 2-1 lá no Maião. Próximo jogo do Guarani é lá, hein? Jogar lá no Maião é complicadíssimo, mas Guarani apresentando esse futebol contra o bom time do Mirassol. Promessa de jogão de bola, hein? Já tô prevendo aqui, Daniel Reinaldi, acho que vai ser um dos melhores jogos desta primeira fase do Campeonato Paulista, Guarani e Mirassol. Porque o Guarani, mesmo fora de casa, e mostrou isso contra o São Paulo, não tem medo de atacar, não. E o Mirassol é um time ofensivo, o Eduardo Barroca vai fazendo um grande trabalho à frente do Mirassol, promessa de jogão de bola no próximo dia 29. Seguindo aqui no placar ao vivo Futebol Interior, São Bernardo 1, Botafogo 0. São Bernardo conquistou uma vitória importante, em gol do São Bernardo marcado por ele, Rodrigo Ferreira. O São Paulo venceu o clássico majestoso diante do Corinthians por 3-1. 2 gols de Lucas Moura e 1 de Oscar, e o gol do Corinthians anotado por José Martins. Você acompanhou conosco. Guarani. Que golaço, hein?
pintura de que fora da área. golaço, que golaço. Aliás, o gol do Corinthians e o terceiro gol do São Paulo, 2 golaços. Pela Taça Guanabara, Campeonato Carioca, quinta rodada, o Vasco vai batendo a Portuguesa Carioca por 2-1, os gols do Vasco marcados por Pablo Verrete e Felipe Coutinho, olha ele aí. E o Joãozinho diminuiu a contagem para a Portuguesa. Maricá 2, Sampaio Corrêa 2 já terminou, Madureira 0, Fluminense 0, hein? Fluminense é o 8º colocado, tá fazendo uma força para ficar de fora aí da semifinal da Taça Guanabara. O Botafogo bateu o Bangu por 2-0, o Botafogo vai se recuperando dentro da tabela do Campeonato Carioca. Potiguar, pela quarta rodada, o Laguna bateu o Globo por 5-0. O Potiguar venceu o Baraunas por 2-0. No Campeonato Goiano, Goianésia 2, Goiatuba 2, Abecate 2, Craque 0. E o Vila Nova venceu o clássico diante do Atlético Goianiense por 3-1. Pelo Sul Mato Grossense, Dourados 3, Águia Negra 0, Costa Rica 2, Naviraense 2, Operário 0 e Vinhema 4. E no Campeonato Mineiro, ó, o Atlético Mineiro se enrolando, hein? O Atlético Mineiro é o 9º colocado, pasmem. O Atlético Mineiro é o 9º colocado do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro é o 7º. Tá acontecendo em Minas Gerais, hein? Rapaziada. Esse é o problema de o findar dos estaduais. Isso é. E esse Pouso Alegre que o Atlético empatou, ele tomou 7 do América. Pois é. Mineiro. E empatou com o Atlético Mineiro aí, que treinado pelo Cuca, voltou agora. Enfim. Então, para você que quer saber tudo dos campeonatos estaduais, quer saber tudo sobre o seu time do coração, placar ao vivo Futebol Interior, acesse o site futebolinterior.com.br. Daniel Rinaldi, essa missão geralmente é do nosso Albert, mas a partir de agora ela vai passar a ser sua. Com muito prazer então, e honra. a pergunta que fica é transferidor na mão, régua, lápis, lapiseira, borracha, compasso, né? Tá tudo na mão aí? Tá com a pessoa certa. Então vamos embora pras... Muito obrigado, viu? Senti uma falta, passei aí um longo ano sentindo sua falta. Então. Prazer, tamo junto agora. Então vamos embora, Felipe Marques. Vamos pras notas do jogo de Guarani e Noroeste. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Daniel Rinaldi. Começando com o nosso goleiro, né? O Gabriel Mesquita. A nota do nosso arqueiro. Gabriel Mesquita foi bem. Teve uma pequena falha numa saída de bola no escanteio, porém uma defesaça no chute de Jenison. Tava 2-0 ali, poderia complicar o jogo. Nota 8 pro Gabriel. Nota 8 pro Gabriel Mesquita. Indo pra lateral direita, ó, e eu vim adiantando isso, hein. O Lucas Justen, no primeiro jogo dele contra a Inter de Limeira, ele parecia meio nervoso, parecia meio fora de sintonia, errando algumas bolas ofensivas fáceis, mas indo bem defensivamente. Contra o São Paulo já foi um pouco melhor, mas hoje eu acho que foi a melhor partida desse camisa número 2, Lucas Justen, que ainda é novo, tem muito a evoluir, mas foi muito bem hoje, viu, Daniel Rinaldi? Foi muito bem, chamou atenção pelo apoio ao ataque e também pela cobertura. Correu bastante, marcou, ou seja, estava em todo lugar do campo. Nota 8 também pro Lucas. Nota 8 pro Lucas Justen. Indo pra nossa zaga central, Rafael, camisa número 3, hoje fez um partidaço. Partidaço. Deixou o Carlão no bolso aí, enquanto teve em campo. A informação que chegou, foram achar o Carlão no bolso do Rafael no final do jogo. Exatamente. Acharam ele lá no bolso do Rafael, a nota do nosso camisa 3, Daniel. Nota 9. Nota 9, jogou muita bola mesmo. E aí, temos o Lucas Rafael, que hoje fez sua estreia, mas parecia que já vestia esse manto do Guarani há muito tempo. Sobrou e saiu depois por cansaço físico, entrou o Caio Dias, mas primeira nota do Lucas Rafael. Jogou com calma, tranquilidade, nota 7. Nota 7. No seu lugar entrou o Caio Dias. O Caio Dias conseguiu travar uma bola em cima do Carlão num contragolpe rápido, que eu fiquei impressionado, porque o Carlão é um cara forte, né? Um cara de velocidade, tem uma explosão muito grande, mas o Caio Dias também soube neutralizar quando entrou, tava tranquilo pra jogar o camisa número 13 do Guarani. Mesmo nível da zaga dos outros dois, nota 7 também. Nota 7 para o Caio Dias, indo para a lateral esquerda, um dos candidatos a melhor em campo hoje, hein? Aliás, hoje o melhor em campo vai dar o que falar, porque teve muita gente candidata, o Emerson é um deles, jogou muita bola, camisa 62. Jogou muita bola. O Emerson, hein? Do ano passado, hein? Olha ele aí. Pois é. É que nós sabemos que é o mesmo, mas parece que o Guarani trouxe outro camisa 6 aí. Profundidade, jogou bem, principalmente no ataque. Teve 2 lançamentos aí, duas profundidades, 2 cruzamentos, foi muito bem. Nota 9 para ele também. Nota 9 para o Emerson. Indo lá para o meio de campo, começamos com o Natan, né? Natan, nosso primeiro volante, camisa número 5, que voltou, né? Voltou de lesão, ele que sentiu contra a Inter de Limeira. Depois, num treinamento, acabou sentindo, ficou fora do jogo contra o São Paulo.
e voltou hoje, né? E assumiu de novo aí o cadeado da defesa bugrina, o nosso camisa 5, Daniel Rinaldi. E foi muito bem. É o tipo volantão, cão de guarda, mas que não aparece muito pro jogo, não faz muita falta. Foi ótimo. Nota 8 pro Natan. Nota 8 pro Natan. Seguindo no meio de campo, vamos com o Matheus Sarará, outro grande candidato aí a melhor do jogo. Camisa número 8 do Guarani. Exatamente. No futebol é muito difícil você dar uma nota 10. Existe uma perfeição em tudo, né? Mas, ao meu ver, o melhor em campo. Matheus Sarará, nota 9,5. Nota 9,5 pro Matheus Sarará. Realmente jogou muita bola. O camisa número 8 do Guarani. Fechando a meiuca, né? Isaac o Mandrake, camisa número 10. Grande Isaac. Foi bem também, nota 7. Nota 7 para Isaac o Mandrake. O Mandrake deu lugar pro Daniel. Daniel, pouco tempo de jogo, né? Mas pelo nome... Nota 7 aí para manter o nível. Nota 7, tá certo. Indo agora pro campo de ataque, João Vitor, né? Camisa número 11 também foi muito bem no jogo. João Vitor foi muito bem, joga pelas beiradas aí, explora bem os flancos, nota 7. Nota 7 para o João Vitor que deu lugar já no segundo tempo. Ele acabou saindo para a entrada, deixa eu ver aqui no lugar de quem? Do Rafael Bilu, né? Rafael Bilu teve pouco tempo de jogo. Pouco tempo de jogo, não vou nem considerar porque quase não chegou a bola nele. Entrou num tempo em que o Guarani já estava tocando a bola. Perfeito, então sem nota o Bilu? Sem nota. Perfeitamente, sem nota o Bilu, mas pelo contexto, né? Por ter tido poucos minutos de jogo, entrou ali para dar uma reoxigenada. Seguindo no ataque do Guarani, vamos para outra ponta, Matheus Regis, eleito pela geradora de imagens, né? Eleito pela televisão, o melhor em campo, né? A nota do Matheus Regis, que fez aí o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Melhor em campo, pelo gol, pela movimentação, ora pela direita, ora pela esquerda. Nota 9 pro Matheus Regis. Nota 9 pro Matheus Regis, que jogou até o fim, né? Ficou até o final do jogo. E fechando o ataque, o João Marcelo, né? E como é bom ver, né, Daniel Rinaldi? O Guarani revelando esse menino, 5 gols na Copa São Paulo. A boa campanha que o Guarani fez na Copa São Paulo, eliminado nas quartas de final para a Ferroviária, um bom time da Ferroviária, que foi até a semi. Mas o Guarani mostrou bons prospectos, um deles é o próprio João Marcelo, mas aí a gente tem o João Vitor, o próprio Matheus Sarará também. A nota aí do João Marcelo, que fez seu primeiro gol e tentou, hein? Ele fez de tudo para fazer o primeiro gol dele e saiu no segundo tempo. Batalhou. É um 9 com característica um pouco diferente. Percebe que ele vem buscar sempre o jogo. Ele não fica parado esperando a bola. Ele faz uma boa movimentação e com certeza vai crescer o potencial. Pelo gol, pelo entusiasmo, nota 8 pro João. Nota 8 pro João Marcelo, autor do segundo gol do Guarani. E o Denis Júnior, hein? O Denis Júnior entrou no lugar dele e demonstrou muita disposição, né? Aliás, todos os jogadores do Guarani hoje correndo, batalhando, se entregando, indo pra cima mesmo, né? Exato. Entendendo o que é ser Guarani. Exatamente. Com realmente muita disposição e vontade. Mas aquela vontade com ímpeto, com sabedoria. Sem se apressar, sem tocar a bola rápido, sem se afobar, sem fazer falta desnecessária. Nota 8. Nota 8 pro Denis Júnior. E o nosso técnico, hein, o Maurício Souza, a nota dele? Segundo aí os grandes especialistas que nós acompanhamos ao longo da trajetória no futebol, o técnico tem uma parcela aí de 15% a no máximo 20% numa vitória e se for uma derrota 80%. Aí inverte, né? Aí inverte, é incrível, né? Mas eu creio que ele é o grande responsável por isso. E eu vejo que ele tem o time na mão. Nós percebemos aí, olhando as movimentações dele, chamando o time, mas sem aquele desespero, sem ficar gritando, berrando. A gente vê muito técnico assim, nesse estilo, né? Ele gritando com o time, parecendo que só o time é o responsável, tirando a responsabilidade dele. O Maurício não, é tranquilo, de boa. Então eu vejo que ele está surpreendendo positivamente o nosso carioca. Então jogo a responsabilidade aí da vitória para ele. 9,5. 9,5, uma boa nota, uma excelente nota aí para o Maurício Souza. E a arbitragem, hein? A arbitragem do senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva. Uma boa arbitragem no começo. Tivemos aquela situação do cartão aí, que ele foi auxiliado pelo VAR. Mas aí é um conjunto de fatores, né? São várias pessoas decidindo. Nós entendemos aqui que o justo seria a expulsão. Mas não comprometeu. Uma média 7 aí pro trio de arbitragem no geral. Muito bem. E a nota do jogo, né? A nota do jogo
de um bom jogo de futebol. O Noroeste não abdicou do ataque, pressionou o Guarani no final do primeiro tempo, mas o Guarani segurou e no segundo tempo sobrou, né? E o Guarani poderia até ter feito mais, mas a nota do jogo em geral, Daniel? Exatamente, um jogo frenético, né? Tanto aí até a metade do primeiro tempo, quanto a metade do segundo. Um ótimo jogo. Os dois times aí em busca do resultado. Nota do jogo 8. Ótimo jogo. 8 para a nota do jogo. E com a nota do jogo encerramos aqui as notas do jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, você acompanhando a repercussão da grande vitória do Guarani para cima do Noroeste pelo placar de 2-0. Seguinte, rápida pausa, a gente volta em definitivo aí para ficar direto até o final com com o melhor em campo, que a gente vai decidir durante o intervalo aqui, a entrevista do Maurício Souza na ficha técnica, você acompanhando o fim de jogo dos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós trouxemos por você a melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, repercutindo a vitória do Guarani para cima do Noroeste 2-0 com autoridade. Muito bem, você acompanha as notas do jogo, o técnico Maurício Souza recebendo uma grande nota, Matheus Sarará também, Matheus Regis, pessoal do Guarani hoje deitando o cabelo. Bom, foi difícil a discussão aqui, hein? Teve voto para um, voto para outro, mas vamos entrar num consenso aqui agora. Vamos definir aí o craque do jogo na vitória do Guarani para cima do Noroeste. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, muito bem. Albert Cavalcante, vou começar com você agora, né? Na sua visão, eu sei que tem vários candidatos a craque do jogo aí para a partida contra o Noroeste, mas tem que escolher só um, infelizmente. Mas você pode colocar menções honrosas aí para quem você considera que foi bem também. Na sua opinião, o craque do jogo, Albertinho? Menções honrosas, né? Eu ouvindo as notas do jogo, do nosso amigo comentarista, mas ó, a dupla de zaga foi muito bem. Gabriel Mesquita, fora umas puladas meio mandrake dele ali, né? Matheus Sarará também foi muito bem. Deitando, Justin foi muito bola. bem. Assim, o Guarani no geral, né? tudo foi muito bem. Né? Poderíamos aí escolher o João Marcelo pelo primeiro gol, né? Teve
chances aí pra poder abrir o marcador e fazer seu primeiro gol como profissional, mas eu sou fã desse cara, velho. Desde a primeira partida, o Lucas de Souza sabe que, né, nós conversamos bastante aí sobre o Matheus Regis, né? Craque, esse é craque. Jogador diferente, né, diferente. Tanto que o lance, né, o lance do escanteio originou quem arrumou o escanteio, entre aspas, né? Foi ele, né, no lance, o primeiro lance do Noroeste, pelo lado esquerdo. Ele acabou mandando a bola pra linha de fundo e depois no contra-ataque acabou abrindo o marcador a 1 minuto de jogo. Eu vou votar nele, não tem jeito. Sou fã dele. Matheus Regis, perfeito. Matheus Regis eleito o craque do jogo pelo Albert Cavalcante. Daniel Rinaldi, seu voto pro craque do jogo. Ok. Partida irrepreensível do Guarani. São vários destaques, como nós comentamos aqui. Voto no Matheus Sarará pela entrega, pela disposição. Jogou aí no segundo volante, mas quase aí foi um 10. Distribuiu o jogo, lance do gol foi dele. Tomou um cartão e depois teve sabedoria para não tomar o vermelho. E pela vontade, pela disposição. Então, craque do jogo, Matheus Sarará. Matheus Sarará, o voto do nosso Daniel Rinaldi, nosso comentarista, fazendo a sua reestreia aqui na equipe dos canais Futebol Interior, com muita alegria, com muita honra. A gente recebe o nosso especialista, Daniel Rinaldi, sensacional. Especialista em Guarani. Sensacional, coisa espetacular, foi pé quente, hein? Pé quente, se tivesse no passado, hein, Albert? Pois meu hein? Deus do céu. Eu vou falar pra você, viu? Fazer uma perguntinha nada, né? Nada esperta. Lucas de Souza e Daniel Rinaldi tinha caído no passado. Olha, eu vou falar pra você, o único pé frio aqui sou eu, então. Que isso. Minha nossa. É que o ano passado realmente... Deu tudo trágico, errado, né? trágico. Deu tudo errado. Muito bem, então veio a minha aí, o voto de Minerva. Matheus Sarará jogou muita bola. Melhor partida do Matheus Sarará, também em evolução, mostrando, né, que tem condição de ser titular do Guarani. Vai dar uma dor de cabeça aí pro técnico Maurício Souza definir entre ele e o Caio Melo. Mas pra mim também, Matheus Regis, o craque do jogo, não só pelo gol, mas ele é um jogador insinuante, né? Falta esse jogador. O João Vitor também faz isso muito bem pela esquerda, mas toda vez que a bola cai no pé do Matheus Regis, a gente fica na expectativa, né? O narrador que tá aqui narrando o jogo já liga as anteninhas de vinil aqui, porque pode ser coisa boa, né? Então, insinuante, jogador diferente, o Matheus Regis eleito aí. Portanto, o craque do jogo, camisa 7 do Guarani, autor do primeiro gol do Bugrão, Matheus Regis, o craque do jogo para Guarani 2, Noroeste 0. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, melhor em campo aqui dos canais Futebol Interior. Vou fazer mais um break, é o último, a gente volta em definitivo para ouvir o Maurício Souza, para a gente poder fazer as nossas considerações finais e também a ficha técnica de Guarani 2, Noroeste 0, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? E percape na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Voltamos agora em definitivo até o final. Estamos aguardando a entrevista do técnico Maurício Souza. Placar ao vivo, Futebol Interior, para você que quer ficar bem informado, saber de tudo que acontece no futebol paulista, no futebol brasileiro, no futebol mundial. É lá no Placar ao Vivo do Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Acesse o nosso Placar ao Vivo. Muito bem, passei aqui os resultados do Paulista, também do Sul Mato Grossense. Vou seguir com o Campeonato Mineiro. O Uberlândia empatou com o Itabirito 1-1. O Democrata de Governador Valadares perdeu para o Tombense por 1-0. Pouso Alegre ficou no empate sem gols com o Atlético. Esse time do Atlético Mineiro, meu Deus do céu, hein? O Aimorés bateu o Atlético por 2-0. Olha aí, o Atlético que esse ano joga a Série B do Campeonato Brasileiro. E o América Mineiro venceu mais uma, bateu o Vila Nova por 2-0. Luverdense e União. União bateu o Luverdense 3-0, o Campeonato Mato Grossense. Primavera 1, não é o Primavera de Indaiatuba, é o Primavera do Mato Grosso contra o Cuiabá. Placar de 1-1. Gol do Primavera marcado por Sávio e Lucas Cardoso fez o gol do time do Cuiabá. No Sergipano, existe um Guarani do Sergipe, galera. Olha aí, venceu o Barra por 1-0. E o Lagarto, que um dia enfrentou o Fluminense na Série C do Campeonato Brasileiro, empatou com o Dorense pelo placar de 1-1. O Carmópolis perdeu para o Confiança por 2-1. Seguindo agora para o Campeonato Piauiense. O Piauí bateu o Oeirense pelo placar de 1-0. E o 4 de julho venceu o Parnaíba por 1-0. O Campeonato Pernambucano, Sport bateu o Central por 1-0. Gol de Lene Lobato. E o Afogados da Engazeira ficou no empate por 1-1 diante do Petrolina. Campeonato Maranhense, o Sampaio Correia é o líder da competição, tem 10 pontos, está invicto ainda, 3 vitórias, 1 empate. Bateu o Tum-Tum pelo placar de 2-1. O Maranhão bateu o Viana por 1-0. O Pinheiro venceu o Motoclube por 1-0. Campeonato Cearense, o Maracanã ficou no empate com o Cefate, o Tirol lá do Ceará por 1-1. E o Ceará bateu o Ferroviário por 2-1. São os estaduais pelo Brasil. Campeonato Paranaense, o Maringá venceu o Andraus por 3-1. O Operário bateu o São Joséense por 3-0. O Cascavel venceu o Azuris por 1-0. E olha o Paraná, gente. O Paraná, a gente ficou tão feliz, né? Pra gente que é dos anos 90, né? A galera que acompanhou a ascensão do Paraná, o Daniel Rinaldi lembra bem, o próprio Albert Cavalcante. O Paraná já teve Ricardinho, já teve Tcheco, né? Josiel, Borges, né? Grandes nomes aí, Caio Júnior. E o Paraná voltou, né, à primeira divisão do futebol paranaense como campeão estadual, time treinado por Argel Fux, aquele mesmo ex-Inter, ex-CSA. E o Paraná, gente, pasmem, em 5 partidas no Campeonato Paranaense tem apenas 2 pontos. Né? Então tá na zona de rebaixamento, 11º colocado. Ele só não é pior que o São Joséense. São Joséense tem menos 11 de saldo e o Paraná tem menos 4. Realmente a situação do Paraná começa a ficar complicada no Campeonato Estadual. Fechando aqui os estaduais pelo Brasil, Ercílio Luz perdeu para o Santa Catarina por 1-0. Marcílio Dias empatou com o Caravaggio por 1-1. O Concórdia bateu a Chapecoense por 2-1. E o Criciúma ficou no empate com Barra pelo placar de 1-1. Seguindo aqui para o Campeonato Paulista A2, Paulistão A3 e A4 também você acompanha no placar ao vivo do Futebol Interior e também todos os pré-jogos, pós-jogos, a cobertura completa dos estaduais você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Quarta rodada da Série A2, o Taubaté bateu o Votuporanguense por 2-0, São José ficou no empate sem gols com o Primavera, jogando em São José no estádio Martins Pereira. Capivariano 3, Ferroviária 1. Ituano 1, Juventus 0, 15 de Piracicaba 1, Grêmio Prudente 0, no Oeste 2, São Bento 0, Linense 1, Rio Claro 1 e a Portuguesa Santista perdeu para o Santo André, o Ramalhão vencendo a sua primeira no Campeonato Paulista 2. Daniel Rinaldi chama a atenção, né? O time do Santo André agora treinado pelo Gilson Kleina, passou 3 rodadas sem vencer, pressão para cima do ex-treinador do Palmeiras, para você ver o nível desse Campeonato Paulista 2 cada vez mais competitivo. Campeonato muito difícil, campeonato equilibrado. Santo André aí, campeão da Copa do Brasil 2004, né? Aquela final histórica. Péricles Chamusca era o treinador, né? Pois é, onde anda Péricles Chamusca, hein? Péricles Chamusca, ele tá no futebol árabe, né? Ele tava treinando no Al Taun,
da Arábia Saudita até no passado. Petrodólares. Exatamente. E ele já estava lá há um tempo, né? O Chamusca chegou, o Campeonato Árabe sempre foi muito rico, né? Mas depois desse hype aí do Cristiano Ronaldo ter ido pra lá, né? O Neymar foi pro Al Hilal, e o Benzema pro Al Ittihad, enfim. Aí o Pericles Chamusca ganhou notoriedade, ele fez um baita trabalho no Alta 1 no ano passado, chegou na 4ª colocação, né? E o Alta 1 não é o time que é beneficiado pelo PIF, né? O Fundo Público de Investimento do Governo Árabe, que beneficia apenas 5 clubes lá, os 5 maiores. Então o Pericles Chamusca foi fazer carreira no futebol árabe e é ídolo lá. Merecido, um grande trabalho aí no Santo André e outros clubes pelo Brasil. Então a situação do Santo André tá na lanterna ainda. O Santo André, ele venceu, foi para a 10ª colocação, agora tem 4 pontos. É uma derrota, um empate, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Está bem, Gilson Kleina, famoso treinador, experiente aí, né? Passou pelo clube aqui de Campinas várias vezes, né? Sem nem ganhar nenhum derby, né? Tá em crise, chama o Gilson, né? Sempre, né? A gente tava esperando que ele voltasse, né? Mas infelizmente acabou não dando certo aí, né? Mas aí eles querem arrumar a situação, chama outro bugrino para ajudar eles, tá? O Valentim lá, campeão da Taça São Paulo pelo Guarani em 94. Enfim, Santo André se recuperando, clube tradicional aí, o Ramalhão, grandes jogos contra o Guarani. Muito bem, partindo agora para o Campeonato Paulista 3, assim que tivermos a entrevista coletiva, o nosso Felipe Samurai Marques chama a gente. Campeonato Paulista 3, 3ª rodada, Itaperense bateu o União São João em Araras por 1-0, Catanduva venceu o Sertãozinho lá no Frederico Dalmaso por 1-0. Você vai percebendo aí, União São João já disputou a Série 1 do Campeonato Paulista, revelou Roberto Carlos, teve João Paulo, né? Grandes nomes aí do futebol brasileiro. Sertãozinho até pouco tempo jogava a Série 1 também, disputou pela última vez em 2008. O Lemense empatou com o União Suzano por 1-1. Entrevista coletiva, vamos lá, vamos ouvir o técnico Maurício Souza, a gente segue no placar em seguida. Você foi Matheus de perto e iria ter uma confusão ali entre os atletas e você conversou com ele. Queria saber a sua opinião sobre esse lance, porque o Matheus é seu atleta, do que você pensa? Porque no próximo jogo pode acontecer ao contrário também. Obrigado. Sobre o jogo, eu acho que a gente fez uma partida muito segura. A gente teve tempo para estudar bastante a equipe do Noroeste e é uma equipe muito qualificada na hora de atacar, que coloca vários jogadores em cima da nossa última linha, vários jogadores flutuando entre as linhas e a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade para encaixar no primeiro momento, mas depois a gente acertou e assim criamos várias oportunidades de primeiro gol, de bolas de contra-ataque, fim de construção. Então eu gostei muito da partida. Com relação ao Matheus Gés, a gente sabe que o futebol tem algumas nuances que a gente tem que respeitar, né? Para te falar a verdade, eu sou totalmente favorável ao atleta ter liberdade para dar o drible que ele quiser, né? Eu sou totalmente favorável a isso, mas entendo que num jogo 2-0, faltando poucos minutos, isso possa soar como um desrespeito, né? E essa foi a minha preocupação em pedir desculpa, porque eles têm o direito de se sentir desrespeitado. Mas eu acho também que o Matheus Gés tem o direito de dar o drible que ele quiser. Porém, acho que ele tem que escolher melhor os momentos. Foi isso que eu falei para ele. E que também achei desnecessário naquele momento aquele tipo de drible. Então, como eu falei, se colocar no lugar da equipe que está perdendo no final do jogo, um drible que não é um drible muito convencional, muito comum de você ver, e que pode gerar realmente algum atrito, né, e alguma confusão. Então eu fui ali, alguns jogadores que estavam mais próximos, mais exaltados, eu pedi desculpa, falei que cobraria ele. Mas meu pensamento sobre o lance em si é esse, né? No futebol tem isso, das pessoas não entenderem algumas ações, algumas jogadas e ficarem chateadas, enfim. E eu acho que a gente tem que respeitar. Maurício, boa noite. Matheus Aborad, Rádio Central, Tati Record. Queria te perguntar em relação ao meio de campo. Hoje você contou com o retorno do Nathan Camargo, seu camisa 5, primeiro volante, e o Caio Melo, ele acabou não sendo relacionado. Se você puder esclarecer se foi realmente uma questão física do jogador. E o Matheus Sarará aparece como esse segundo volante. E o camisa 10, o Isaac, retorna hoje um pouco mais participativo na partida. Queria que você falasse um pouco sobre como você pensa este meio de campo. O Nathan realmente fazendo a função de um primeiro volante, o Sarará tendo essa função de segundo volante, e esclarecer em relação ao Caio Melo, também jogador que apareceu como titular no início deste Campeonato Paulista. Eu falei isso para eles lá, isso agora lá. Talvez eu tenha 35%, 40% de um time que eu considero um time titular, um time base. Os outros, a gente tem um grupo muito homogêneo, um grupo que tem entendido muito o que eu quero.
E a gente tem trabalhado jogo a jogo as questões físicas. Eu volto a falar, é um grupo que se formou em janeiro praticamente. Graças a Deus a gente tem evoluído durante a competição. Os treinos são poucos, é muito mais aqui nos vídeos, é muito mais ajuste dentro do campo. O Caio ele vem de 3 jogos quase que jogando os 90 minutos. É redundante eu falar que são jogos atropelados, enfim. É natural que o jogador sinta, né? A gente tem tentado administrar tempo de muitos jogadores e aqueles que são mais virtuosos fisicamente a gente tem conseguido administrar com mais tempo, mas tem alguns que sentem o que é natural. Nosso meio campo, nossa equipe é uma equipe que pressiona quase que o tempo todo, joga com a linha alta quase que o tempo todo, dificilmente a gente baixa as linhas, a não ser para agrupar no momento que quebra a nossa primeira linha de marcação, enfim. Então é natural que a gente tenha o desgaste. O Caio teve um desgaste, a gente optou por segurar, porque qualquer lesão mais grave nessa competição, perde a competição. Então está administrando dessa forma e graças a Deus tem um grupo bem homogêneo, um grupo que sabe realmente o que quer. Eu já falei isso algumas vezes. É uma rapaziada que tem me dado muito orgulho, a forma como eles têm representado a camisa do Guarani, a forma que eles têm honrado, né, a forma que eles têm ido para campo e encarado o jogo com muita coragem. Então a gente tem, respondendo a tua pergunta, o que eu tenho feito é administrado de alguma forma sem que a gente perca a qualidade. Maurício, Alexandre Azanque, PTV, boa noite. Boa noite, Alexandre. Como você tem visto a evolução do João Marcelo no elenco de vocês? No primeiro gol ele puxa o contra-ataque, depois ele faz o primeiro gol, você vê a torcida também já, o jogador caindo nas graças da torcida, como também, além da evolução dele dentro desse jogo, como você conversa com o jogador que é jovem para também entender os passos que ele tem que dar, para também não acabar... Importante para ele e para o Guarani. Isso, respondendo a tua última pergunta, é uma coisa que a gente tem a preocupação, né? E é preciso que a gente fique de olho, porque ainda é muito novo para qualquer tipo de vaidade, né? É um jogador que tem nos agradado muito a forma como ele se entrega, é um jogador que pressiona muito, que se movimenta muito. É claro que tem alguns ajustes para fazer ali mais no terço final do campo, se posicionar um pouco melhor para atacar a bola que ele quer, né? Entender um pouquinho mais como a equipe vai achar ele no terço final. Ele tem evoluído nesse sentido também. Muitos vídeos individuais, muita fala, muita conversa, alguns ajustes no campo. Mas ele tem muita coisa que o 9 tem que ter, né? Ele é muito veloz, ele se movimenta muito, ele ataca bem a área, ele tem presença de área, ele tem faro de gol, ele gosta daquele setor ali de atacar, de chegar próximo, tem velocidade. Hoje eu cobrei ele um pouco mais de movimento para os lados, porque a equipe deixava ele no mano e ele estava muito preso em cima do último central e era interessante que ele fizesse alguns movimentos rodados para a lateral do campo. Ele acabou fazendo isso. Nós conseguimos construir alguns ataques, sair da pressão que em determinado momento do jogo a equipe do Noroeste imprimiu, porque eles mudaram de zona para uma marcação individual, então muda a referencial do ataque. Eu cobrei isso no intervalo e pedi para que a gente voltasse a pressionar, que no segundo tempo eles também deu uma quedinha, no primeiro tempo eles deu uma queda na questão de pressionar, e o João ajuda muito nesse momento, porque ele pressiona um, pressiona dois, ele fecha meio, ele ataca espaço, e ele hoje, depois do gol, ele sentiu o cansaço que é natural. É um outro nível de jogo, além do emocional, que é uma questão também que pode estar pesando para ele nesse momento, mas eu estou muito satisfeito com o que ele tem entregado, muito feliz mesmo, e tenho passado para ele o tempo todo para que ele tenha pé no chão, porque é só um começo, e ele... para que ele almeje realmente coisas grandes, é daí para mais. Tudo bem, Maurício? Eu sou Antônio Lupo, da Rádio CBN, boa noite. Bem. Parabéns pelo resultado. A minha pergunta vai em cima também de um jogador específico, que é do Emerson, lateral esquerdo. Vou tirar o João Marcelo, mas ele é o único dos seus titulares que estava ano passado, quando o Guarani foi rebaixado da Série B para a Série C. E isso, querendo ou não, também ainda é algo que o torcedor sempre fica ali meio que suspeito de tudo que aconteceu no passado, mesmo vocês não estando aqui, menos ele. E hoje ele fez uma partida muito segura. No último lance, ele desgastado, ele conseguiu ir até a linha de fundo, fazer o cruzamento e o Guarani ganhou um escanteio. Como é que você vê o dia a dia, porque nós não acompanhamos, desse jogador que fez parte de uma marca negativa do clube, que foi o rebaixamento, mas aos poucos tenta dar a volta por cima, porque ele ano passado foi um dos mais criticados aqui no elenco do Guarani, mesmo chegando na reta final da Série B. Bem, eu já conheci o Emerson, de vê-lo jogar, nunca tinha trabalhado com ele, mas com uma semana aqui no clube, treinando ele, eu falei para ele, eu tenho certeza que você vai alcançar coisas muito grandes na tua vida, porque ele é um lateral com muita valência física, com boa relação com a bola,
É claro, eu acho que às vezes um jogo do treinador encaixa mais com determinado jogador, né? E ele tem estado feliz na maneira como ele está atuando. Eu acho que isso é um ponto importante para que ele possa desenvolver o melhor dele, né? É um dos jogadores que agora, mais um, fez 4 jogos sem sair, né? Mas eu te falei, eu quando cheguei aqui eu já fiquei meio que assustado com a capacidade física dele, com a força que ele tem para atacar o terço final, tanto é que a gente joga liberando ele mais um pouco. E eu acho que a cabeça dele está muito boa, ele está muito confiante, né? Ele está muito feliz com o grupo de atletas que ele tem trabalhado, está feliz com a ideia do nosso jogo, né? O que a gente tem passado para ele, eu acho que se reflete dentro do campo, né? Às vezes a gente meio que, né, estereotipa o jogador, né, por causa de um ano ruim, a gente acha que não, e assim, eu não... No futebol, às vezes, a verdade de hoje é mentira de amanhã e vice-versa. Eu tenho gostado muito dele, muito mesmo, desde o início, da forma como ele se dedica ao trabalho, como ele encara todo dia, é um cara que está sempre predisposto, sempre escutando, né? Até teve aquele lance no primeiro jogo que você me perguntou, você não, desculpa, me perguntaram da discussão que eu tive com ele, tá? Não teve discussão, foi uma coisa que a gente estava conversando, que ele saiu da trave e tal, e ele, porra, na mesma hora deu um sorriso. Então, o moleque é super do bem, que quer muito, né, um lugar no cenário nacional, e a cada partida que ele tem feito, ele tem melhorado. Isso é um sinal de evolução legal. Boa noite, Maurício. Victor Santos, TV Bandeirantes. Com um gol sofrido nos últimos 4 jogos, a defesa do Guarani desse ano tem o melhor início de temporada dos últimos 10 anos. Gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que tem sendo feito com esse setor que, mesmo com algumas mudanças devido a lesões, tem tido grande protagonismo no Guarani desse ano. E um dado interessante, né? São 5 zagueiros diferentes e 6 defensores, porque começou com o Ian, né? E agora está jogando o Lucas. Então são 6 jogadores de defesa que nós já usamos em 4 jogos. O que eu falei para ele que eu ia sustentar a minha gestão em 3 pilares: informação igual para todos, ser justo o máximo possível, sempre, e jogar aquilo que na minha opinião está melhor. Eu acho que se dá muito pela qualidade que eles têm, por acreditar realmente que eles são capazes. Eu falei isso para eles agora, quando acabou o jogo. A gente precisa acreditar na nossa qualidade, que nós estamos fazendo, e é muito pouco ainda. A gente tem um objetivo muito claro ainda, que é livrar do rebaixamento. Esse é o nosso primeiro objetivo. Mas eu falei para eles que o que eles estão fazendo em pouco tempo de treino é porque eles são capazes, né? Então a gente tem talvez um trabalho muito mais específico com o setor defensivo, porque a gente precisa ser uma equipe coesa, uma equipe realmente que sofra poucos gols, porque a gente vai acertando o ataque aos poucos. E vão chegando novos jogadores para ajudar também. Então, assim, eu reputo tudo a qualidade deles, a entrega deles e a aceitação da nossa ideia. Eu acho que o bom momento se dá por isso. Boa noite, Maurício, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Maurício, o Noroeste ele vinha jogando até com 3 zagueiros, né, mais um 3-4-3, né, e hoje um 3-6-1 diferente, só um meia de armação, 3 volantes em campo. Queria saber se isso de alguma maneira te surpreendeu na escalação tática ali do Noroeste, qual foi o antídoto que você usou para isso, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Matheus Regis. Atuando pelo lado direito, hoje depois da entrada do Bilu ele inverteu, né, foi lá pro lado esquerdo e tal, mas ele falava, inclusive, em algumas circunstâncias que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo para ter a perna boa pro chute, né, cortar para dentro da área. Queria que você falasse um pouco dessa evolução dele também, se tem determinado esse lado, ou se vai ser assim mesmo, vai trocar de lado às vezes quando for necessário. Apesar desse número, né, do 3-6-1, como você falou, no rodar da bola, né, eles entupiam a nossa linha com quase 5. Isso trouxe problema pra gente no início. Eles tinham 2 volantes ali lado a lado, mas os outros estavam sempre buscando jogar entre linhas. Ele tem um jogo de parede com o Carlão muito interessante, ele faz muito bem esse papel, então eles quebram a linha com o passe para frente, uma escorada, e tentam atacar as costas da defesa. E isso no primeiro momento causou problema pra gente. A gente tentou ajustar ali no primeiro tempo, mas eu só consegui ajustar realmente no intervalo do jogo. Foi quando eu mostrei para eles o que estava acontecendo. E a gente conseguiu se ajustar. Então, assim, apesar de 3 volantes, eles de repente tentar um meio campo um pouco mais coeso, mais forte, defensivamente falando, eles não perderam a essência de atacar e atacam bem. A ideia de ataque deles é muito boa, eu gostei muito. Com relação ao Matheus Regis, é um jogador versátil que pode jogar pelos 2 lados. E aí eu opto pelo João, né, que é um meia de beirada, que é um meia que
também joga pelo lado, até mais do que por dentro. E aí esse sim, o lado dele mais forte é o lado esquerdo. Então eu opto pelo Matheus Regis lá. Quando eu começar, de repente, com ponta de pé trocado, talvez eu opte pelo Matheus pelo lado direito. Mas ele me dá essa capacidade. Ele é um cara que consegue jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ele entende bem as funções do lado do campo. Isso facilita a gente. Então, assim, você pode ver num jogo ele pelo lado direito, no próximo jogo ele pode jogar pelo lado esquerdo, porque ele me dá essa capacidade. Obrigado, gente. Valeu. Tá aí, entrevista coletiva do técnico Maurício Souza. Falava aqui com os amigos antes do final da entrevista como falar bem o Maurício Souza. E importante, né, ele dizer o seguinte, que vai ser justo com esse elenco, que vai procurar colocar os melhores jogadores para jogar dentro daquilo que ele avaliar. E dá pra ver que a cada jogo que passa, os atletas compraram a ideia do treinador, porque quando o jogador corre dentro de campo, é porque ele comprou a ideia do treinador. Ele vai correr pelo cara porque ele sabe que o treinador vai colocar ele pra jogar, ele vai ser justo. Então, pelo menos nessas 4 partidas, mesmo no jogo contra o São Paulo, que acabou derrotado por 1-0, o Guarani correu, se entregou, e eu falei na narração, né? Os jogadores do Guarani estão sujando o calção, estão entendendo o que é Guarani, e isso é fundamental para um campeonato competitivo como esse. Daniel Rinaldi, seu destaque final, suas considerações sobre a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza. Ouvindo atentamente a coletiva, percebemos que ele fala bem, tem desenvoltura e principalmente mantém a tranquilidade e a humildade, que é essencial nos treinadores de hoje, né? Hoje vemos aí tantos treinadores com modernidades táticas, com saídas de bola, treinadores gritando na beira do campo, xingando o adversário, os seus próprios jogadores, a arbitragem. O Maurício não. Percebemos essa tranquilidade que ele transmitiu aí na coletiva, no campo também. Então sentimos que ele tem um grupo na mão, foi uma grata surpresa. Como eu falei no início da transmissão, um treinador que eu não conhecia como profissional, né? Sabia do trabalho de base aí, mas surpreendeu positivamente. E a fala que ele comentou do Matheus Regis, né, sobre manter a humildade, exatamente, eu concordo com ele, é bem por aí. Quando tá ganhando, é fácil fazer esses dribles aí, né? Então tem que tomar cuidado para evitar problemas. Então uma ótima coletiva, e sentimos aí que realmente ele tem o time na mão, o time joga por ele, e é muito bem comandado, muito bem treinado, sabe ponderar, não expõe aí os defeitos dos jogadores e resolve tudo no vestiário. Daniel Rinaldi, que honra, que alegria ter você aqui com a gente. Vai ser um ano de 2025, eu tenho certeza que vai ser histórico para a cidade de Campinas. Se Deus quiser, ao final desse campeonato, quem sabe, os 2 times de Campinas classificados, a Ponte ainda invicta no Campeonato Paulista, o Guarani líder do seu grupo. E no segundo semestre teremos aí o Campeonato Brasileiro da Série C, promete ser longo, promete ser bastante disputado, mas eu tenho certeza que Guarani e Ponte farão 2 grandes campanhas e ao final do ano toda essa equipe aqui terá a alegria de dizer que o Guarani voltou para a Série B e a partir daí, quem sabe, uma caminhada próspera, né, e muito proveitosa dentro do cenário nacional. Uma honra ter você aqui, você sempre bem-vindo aqui nos canais Futebol Interior. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço a participação mais uma vez, do Lucas, do Albert, doutor aí pelo convite, né, de fazer parte aí desse time, acompanhar o Guarani, time que nós temos um amor muito grande. É sempre uma honra falar do Guarani e principalmente para mim, em memória do meu filho. Eu perdi meu filho em 23, foi um processo bem difícil. Ele esteve comigo aqui em várias transmissões dos Jogos de Futebol Interior, um bugrino fanático, assim como eu, e estou aqui por ele, é a força que eu tenho para voltar aqui. Então agradeço aí a todos e com certeza estaremos juntos aí em mais jornadas. É um prazer. Sensacional, Daniel Rinaldi. Albert Cavalcante, o nosso fiel escudeiro. Seu destaque final aí da nossa transmissão, suas considerações também da entrevista coletiva do nosso técnico Maurício Souza. O Maurício, ele acabou tocando no assunto, né, sobre o Matheus Regis, né? E você foi em cima, hein? Sensacional. Já pode jogar na cena, viu, Albert? Não, então, mas é que ele não colocou a mãozinha à frente, né? Ele... eu sou treinado para isso, né? Leitura labial. Especialista em leitura labial. Exatamente. Principalmente quando eu vejo ali, né, alguém, quando eu falo alguma coisa, eu fico olhando pra pessoa, a pessoa vai me xingar. Então eu leio, né? Então você me chamou daquilo. Não, eu li o que você disse. Né? Mas é legal, né? O Maurício Souza, né, colocando
aprova, né, o seu trabalho, os jogadores assimilando, e o Guarani vendo um time de Campinas, né, vamos falar do nosso, né, eu posso falar, né, o nosso, líder do grupo B, né, o Guarani que é líder do grupo B com 7 pontos, segundo veio o Santos com 4, o RB Bragantino com 3 e a Portuguesa na última colocação com 2 pontos. Lembrando que ano passado, né, nós sofremos, né, o Campeonato Paulista inteiro, o Guarani terminou em 16 jogos, fez apenas 2 vitórias. Olha só, então quer dizer que nós já tivemos uma evolução muito grande. Sim. Né? Que na última rodada nós pegamos RB Bragantino esfacelado. Cansado, né, da pré-Libertadores, né? Pensando em reverter a partida contra o Botafogo, né? E o Guarani acabou vencendo com o gol de Pablo Tomás. 1-0. Ele que está jogando no Botafogo. Meu Deus do céu. céu. Verdade. Pablo Tomás. E começamos o Campeonato Brasileiro da Série B com 40, 50, 60% da mesma equipe. Pois bem, chegou o Maurício Souza, né, Batuta. Depois eu vou até fazer esse estudo para ver se o Guarani, qual a média de idade da equipe do Guarani, se é a menor do campeonato, porque agora acabou os boi cansados. Agora nós temos jogadores que estão com vontade de mostrar o futebol. Bom, vamos lá, né? A próxima partida, dia 29 de janeiro, na quarta-feira, às 8h30, estaremos aqui, se Deus quiser. Jogando contra o Guarani, jogando fora de casa contra o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, conhecido também como Maião, Lucas de Souza. Albert Cavalcante, valeu demais. Tamo juntasso, meu querido, valeu, é isso. Nosso repórter, nosso fiel escudeiro Albert Cavalcante. E vamos agora, às 23 horas mais 26 minutos, para o comentário final antes da ficha técnica. Agora, o comentário final. Lucas de Souza. Entrega, dedicação, vontade e muita qualidade. Assim foi o Guarani diante do Noroeste. Abriu o placar logo a 1 minuto com o Matheus Regis, mas não sentou em cima da vantagem não. Jogou bola, botou o Noroeste na roda, poderia ter feito mais gols. E não que o Noroeste seja uma equipe fraca tecnicamente, muito pelo contrário, tem bons valores, Maicon Jesus mesmo é um deles, Carlão é outro jogador muito perigoso, o Noroeste vai dar trabalho, mas hoje o Guarani sobrou pra cima do Noroeste, jogando em casa, fazendo a festa dos pouco mais de 3 mil torcedores que compareceram ao Brinco de Ouro. Comentário final. Ousado, alegre, voraz e agressivo, esse foi o Guarani hoje contra o time do Noroeste. Um time jovem, um time que ainda tem muito a melhorar, muito potencial para evoluir. E o técnico Maurício Souza entende isso. Colocou as peças onde deveria, montou uma equipe muito competitiva e que, acima de tudo, suja o calção pelo manto sagrado do Guarani. Com certeza, o Guarani mantendo esse nível de exibição, o Guarani chega longe no Campeonato Paulista e vai dar muita alegria ao torcedor bugrino. Muito bem, com o comentário final, vamos agora à ficha técnica para Guarani 2, Noroeste 0. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. O Guarani que bateu o time do Noroeste pelo placar de 2-0 nesta quarta rodada do Campeonato Paulista. Paulistão Sicredi 2025 foi a campo com Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Isaac, Mandrake, Matheus Saraná, João Vitor, João Marcelo e Matheus Regis eleito o melhor jogador em campo. No Guarani entraram aí o Caio Dias, o Denis Júnior, o Daniel e também o Rafael Bilu. Do outro lado, o time do Noroeste, treinado pelo Paulo Comelli, que escalou o Felipe Alves, Filemon, Carlinhos e Maicon, o Maicon Jesus, o Matheus, Eduardo, o Dudu, Miraíma, o Denner e também Cicinho. E mais à frente, o Thiago Lopes e também o Carlão. Matheus, que eu disse no meio de campo do Noroeste, também conhecido como Blade. No time do Noroeste entraram entraram o Diego Maia, o Jonatas Paulista, o Renan Araújo, o Thiago Luiz no lugar do Thiago Lopes e também o Gênison, aquele mesmo ex-Guarani. Gols do Guarani, no primeiro minuto, o Matheus Regis recebeu assistência de João Vitor pela esquerda, mandou a bola para o fundo do gol, fez 1-0. Depois João Marcelo recebeu belo passe aí do Lucão após lançamento de Matheus Saraná e de frente para o goleiro, tocou no canto esquerdo, fez o segundo gol que finalizou o placar. A arbitragem do jogo ficou em cargo do senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva, Danilo Ricardo Simão Manizo, assistente 1, Ricardo Pavanelli Lanuto, o assistente 2, Ricardo Bittencourt da Silva, o quarto árbitro, e o Márcio Henrique de Góes,
o VAR. Cartões no jogo, tivemos 2 para o Guarani, 1 do Sarará e 1 do Rafael. Pelo lado do Noroeste, o Denner, que foi expulso numa dividida com o Matheus Sarará. Depois de revisão no VAR, o árbitro do jogo inverteu a cor do cartão de amarelo para vermelho. Borderou do jogo para um público de 3.096 espectadores e uma renda de R$ 78.095. Quarta rodada, Campeonato Paulista, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rolou a partir das 8h30 da noite lá no Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua. E assim encerramos a ficha técnica nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Futebol Interior, que tem a direção executiva de Alcio Paiola, direção comercial de Giovanni Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo com ele, Felipe Samurai Roqueiro Marques. Na Rádio Valinhos, FM 87.9, o presidente Wagner Faneco e a equipe técnica de Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Num oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá Hipercap Brasil e Futebol Interior. 989-89-3526. Entre em contato e faça um ótimo negócio. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Daniel Rinaldi, Albert Cavalcante, Felipe Marques na mesa técnica mais técnica do Brasil. Desejando a você um ótimo início de semana, abençoado por Deus. Fique com o nosso Senhor e até a próxima. Na próxima quarta-feira estaremos juntos, Combinações Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos, FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.